Is it possible to know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Good morning, everyone. We are about to start the so expected finals day right here, the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro, the first event, Fabio, for the IBC World Tour. And I have no words to describe what we have been living. So many surprises, so many emotional moments. This event has been great, and I have to say the second edition of this event seriously surprised everyone, and it was pretty fun to watch. Good morning, Fabio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bego. Bom dia, equipe toda aqui com a gente. A gente vai levar todas as emoções desse último dia do ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro, essa que é a primeira etapa do nosso circuito mundial de 2023. Temos atletas de Portugal, Brasil e japonesas na categoria principal do evento. Temos uma final aí entre Hawaii e Brasil e temos também o dia que vai coroar a grande campeã mundial de 2023 na categoria Master. Então assim, vai ter muitas emoções. Vocês que estão ligados aqui no nosso canal do YouTube, fiquem com a gente até o final, que vai ser emoção pura o dia. Compartilhem o nosso canal com todos os amigos para ver esse nosso maravilhoso esporte aqui na praia de Solemar, em Jacaraípe. That's right, Fabio. Before we start, we would like to present to you the highlights from yesterday. There is a lot of action there, and you cannot miss it. So please, director, take us to the highlights.
Well, that was so exciting. I Was. loved the action yesterday. So many surprises, so many good moments. ArcelorMittal, WAHINE Bodyboard Pro, always bringing surprises, always bringing amazing moments and creating history for the sport, for the female, for the women division. And of course, remember, guys, we're going to be crowning the Master World Champ with one single event this year. It's going to be very amazing to watch. We have our defending champion from last year, which is Mariana Nogueira. She's still in competition. And we are going to be starting the day, of course, with the quarterfinals with the Master Division. And remember, we are in the semifinals in the Women Division, and we do have our final for the Pro Junior Women established. And that's going to be all today. Today's finals day. We have the best conditions. If we would wait, maybe the waves will go away. So the technical team, alongside with the promoters, decided to run today. É isso, gente. A gente teve uma janela, a gente tem uma janela de espera de 10 dias nesses eventos da categoria feminina do circuito mundial da IBC. Hoje a comissão técnica decidiu que ainda tem as condições muito boas, dia de sol, a gente vai ter muita ação. A bateria já começou, Bego, vamos direto para a água, porque já tem a primeira bateria das quartas de finais da categoria Master. Categoria essa que vai decidir quem vai, né, levar esse título mundial da IBC de 2023. Na água a gente tem uma portuguesa e uma brasileira. That's right. This is going to be a very stacked heat because Cata Souza has been doing a great job, but also Mayla Venturin, local from this very break. She has been surfing here forever. You know, she's from here. Her house is really close to here, and she knows these kind of waves very well. But Cata also, and a huge representative of the sport in Portugal, with her school, been training so many ladies. And I think, Fabio, when you are a trainer, when you are an instructor, you actually get to polish your performance because you are training people, you are telling them what to do, and it makes sense. Here comes the first wave of the heat. This is Mayla Venturin with the spin. I think she's going to find that section that we all want for them. Nice spin there, and combined with the roll, strong beginning for the local Mayla Venturin. A Mayla aí usando toda a sua experiência aqui em Jacaraípe, ela que começou a pegar a onda de bodyboard aqui nessa praia, trazendo a onda ali até a beira da água, mas a gente já tem a Catarina Souza também ali atrás, finalizando a sua onda. Como a Bego falou, a Catarina é uma atleta que foi muito bem... foi muito boa nas competições, e agora ela é uma treinadora, né? Lá em Portugal. Ela tem uma escolinha de bodyboarding específica para as meninas. Ela que inclusive trouxe a filha dela com ela para essa competição, trouxe algumas atletas também, é uma formadora aí de atletas profissionais lá em Carcavelos, que é a escolinha dela. Então, assim, trazendo toda essa sua experiência para dar as aulas. E aí o replay da camiseta branca, primeira onda. Foi uma boa onda da Mayla, usando ali a sua experiência aqui, como eu falei. Saiu a nota dela, 5.50, essa última onda aí da Mayla que vocês estão vendo o replay. Yeah, that's right. We did have another wave, one wave for Cata Souza, a 5. This is the replay. Nice looking roll there. And she gets a 5 for this one. She kept going all the way till the inside. So a right and a left written in this first heat of the day. Finals day, people. This is it. This is the final day here. Remember, we have a window of 10 days in this event, but we are deciding to finalize today because the conditions are better. If we wait, Fabio, we might be left without waves. Yeah, for sure. It was, I think, in my opinion, was a good decision that the event made. Last wave for Catarina Souza. She started with a good roller, and here she comes again. The orange singlet, Cata Souza, doing a good roller actually, Bego,
She's trying to find something else there. She did a flop in the white water and trying to do a 3-6 as well. Yeah, well, nice start for both of the competitors, but Myla, she worked her wave better, the judges thought, and she get a 5.5. Now she's in the lead, and this is the backup score for Cata Souza. Real fast, these ladies, so much to learn from them, and that was a nice roll. The first one was a projected maneuver, and like you said, she did another one here in the foamy section. That, of course, it's adding a bit, but remember, the judges want to see lip maneuvers, but also they love to see when the competitors are active and perform many maneuvers. So that's a 4 for Cata Souza. And remember, this is very important. We are crowning the world champion in this single event, in this division. Such an important moment for the history of the sport, Fabio, because these ladies are the ones that have been inspiring female bodyboarding forever, and this is this is their chance to keep inspiring us. Yeah, for sure, Bego. And Cata Souza last year, she took third place in this event, and she wants more this year, and she knows that she has now a very good competitor against her. It's Myla Venturini. Myla, it's a local girl. She started bodyboard here in Praia do Solemar. She knows a lot these kind of conditions. So I think Cata Souza, she started the heat like pretty well. She already got 2 waves, and she knows she has to be like around to see if she can find another good section, good wave. Like you said, the judge, same criteria from yesterday, same thing. Yeah, I mean, there's no point on changing that. The wave, the good thing about this place is that it's pretty constant. It has been behaving more or less the same. So definitely the judges are keeping the criteria. And let's see how this one unfolds. Remember, only one will advance in this stage of the competition. These are the quarterfinals for the Master Division. And after we do these 4 heats here, these are 25-minute heats, we're going to go to the semifinals for the women division. And of course, then will be the semifinals for the master. And then we're going to jump for the first final. That's going to be 30 minutes heats. Judges decided to give that amount of time. I think it's pretty accurate. We have a little bit of less waves today, Fabio, but it's still working, completely contestable, and it's a good decision that they decided to finish the event today. That was Cata trying to take that one. And if you're tuning in right now, please help us to spread the word. Remember, share this live streaming. Let the world know that this is finals day in the first event of the IBC World Tour calendar. For us, it's very important to count on you. And if you want to see the action alongside with the scoring system, go to the IBC World Tour website and click on the live button. You will find everything there. É isso aí. Esse dia é muito importante para essa categoria que está na água, a Catarina Souza e a Myla Venturini. Lembrando que a Catarina foi terceiro lugar ano passado. Aí vem a local aqui do pico, a Myla Venturini, camiseta branca. Ela tentou ali fazer uma manobra, a onda ficou ruim. Ela viu que não ia ser uma onda muito de expressão, expressiva na nota. Ela volta ali para o outside. A gente pode ver aí a visão do nosso drone com a Catarina Souza mais no topo aí da tela que vocês estão vendo. E a Myla ali dando, furando a onda de camiseta branca. Como a Bego falou, nós vamos ter agora essas quartas de final, que são 4 baterias mulher contra mulher, só 2 atletas dentro d'água. Logo após essa fase da categoria Master, nós vamos vir com a categoria feminina na semifinal, que vamos ter aí uma batalha muito acirrada entre japonesa e portuguesa na primeira bateria. E na segunda bateria temos a única atleta brasileira ainda na competição, a Joselaine Amorim, competindo contra uma outra japonesa, Sari Ohara, que também já foi campeã mundial. And here we goes, Cata Souza again. I'll try Cata on this nice looking wave. Good projection on that roll.
I knew she was gonna have a good opportunity there because it formed the wave, gave her that ramp, and let's see. We will see if she can improve one of those scores. She's holding a 5 and a 4. Remember, sometimes one single maneuver grants you a bigger or higher score because of the execution. It plays a huge role, Fabio. The way you execute the maneuver, where do you perform it? It makes a huge difference. So we have been saying that throughout the event, and I think everybody already knows. But if you are not familiarized on how the criteria works, the judges definitely want to see those maneuvers in the pocket, in the most critical sections of the wave, and most of the times that's in the beginning of the wave. Essa é o replay da camiseta laranja, a Catarina Souza, que vai liderando essa bateria, executando uma manobra no outside, bem definida ali a manobra que ela quis fazer, uma cavada, estendendo a cavada, fazendo o el rolo ali, batendo na parte aberta da onda, né, na face da onda. Os juízes realmente estão olhando todos esses detalhes, então sempre quando você fizer uma manobra com a onda aberta, com a face da onda, sem tá com a parte branca, né, na espuma, na parede da onda, ela vai receber uma nota melhor. E é isso que a Cata fez, a Catarina Souza, atleta de Portugal. A última nota dela foi um 5.5. Então, last wave from Catarina Souza, Bergo, was a 5.5. She put more pressure now for Mayla Venturini. Yeah, she improved her total score. We were saying that. It's important. There's we can actually compare first wave of Malia, which is also a 5.5. It was a very active wave. She actually performed more than 4 maneuvers. But as we were saying, the places, the parts of the wave where the maneuvers are executed does matter, does makes a difference. And that's why Cata Souza, with one single maneuver, gets the same score. So if you're a competitor or you are into, starting competition, you need to consider these things. Try to train to perform the maneuvers in the first sections and as projected as possible, because you really don't need too much. You need to just that. You need to show extreme maneuvers. You need to show that you have that that you can manage that. That's what the judges want, because bodyboarding is an extreme sport. And it's part of what we are, and the judges have that criteria. So it's very important for you to understand that and try to be as radical as possible when you are bodyboarding in a contest. That's it, Bergo. Então, super importante aí as atletas saberem muito bem o que o critério de julgamento está esperando das atletas nas manobras. Então, o bodyboarding é um esporte radical, né? Lógico que o bodyboard pode ser executado em qualquer tipo de condições do mar, desde ondas muito pequenas, desde você só realmente descer uma espuma, vamos dizer, já é muito agradável, mas o bodyboard chega num nível, se você quiser mesmo evoluir, um nível muito extremo, ondas super tubulares, os slabs que nós chamamos, são aquelas ondas que quebram em cima de pedras, muito desafiador para todos que gostam de fazer o bodyboard em condições maiores e condições mais adversas. Inclusive aqui no Espírito Santo tem condições muito boas, condições nos slabs, nas fundos de pedra, e agora vem a local, a atleta Mayla Venturini já começando com um 360 muito fluido, Bergo, ela tentando ali pegar a parte mais do inside da onda. Vamos ver se ela consegue encaixar outra manobra. A atleta local Mayla Venturini precisando de 5.01 para virar essa bateria contra a portuguesa. Ela consegue um el rolo, finaliza a onda ali na areia, bem em frente ali ao nosso palanque. Nós estamos ficando exatamente aí nesse palanque lindo desse ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro, que é a primeira etapa do circuito mundial. Uma bonita visão aí desse belo dia,
Beautiful day, Bergo. Nice view from our drone. This is Mayla Venturini going back to the water. She just got a wave for 4 points, and she's still needing a 5 points. So let's wait for Kata next wave. They have still 9 minutes to go in this first heat of the day. That's right, such an important moment here for Cata Sousa coming from Portugal. And this is a replay of the last wave for Mayra Venturin, local. This is her backyard. And she is really looking forward to get a better result than she got last year. She's determined. And it's looking for that section right here that we have been seeing throughout the event. Everyone performing rolls there. And that's a 4-point ride. And increases her total score, but it's not enough for her to take the lead. She is looking for a 5 to take that from Kata. But Kata, it's, well, this one right there is not going to count. Remember, these are the quarterfinals for the Master Division, and we are crowning the world champion right here with one single event. Such an important moment for the sport. Once again, ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro creating history with the women division, with the female bodyboarding. And what you see in your screen, it's the next heat number 2, quarterfinals is Soraya Rocha, former world champ, 2 times world champ actually, and Jocelani Amorim, who is also in the semi-final for the women division. We do have that established. That's going to happen right after this round. It's Namika Yamashita from Japan against Joanna Schenker and Jocelani Amorin against Sari Ohara. Those matchups are going to be very, very explosive, and I know for a fact, Fabio, the action is warranty. For sure, Bergo. We're going to have a lot of action today. Na água a gente tem uma atleta brasileira e uma atleta portuguesa. Vocês aí de Portugal mandem as suas boas vibrações para a Catarina, ela que está liderando essa bateria. E a galera do Brasil, fiquem ligados aí que as próximas 3 baterias só tem atleta brasileira dentro d'água. A próxima bateria vai ser a Soraya Rocha, atleta bicampeã mundial, contra a Joselaine Amorim, que vem fazendo um campeonato belíssimo. Ela, inclusive, que está na outra semifinal da categoria mais importante do evento, a categoria feminina, que é essa é a primeira etapa do circuito IBC. Super importante a atleta sair daqui com a primeira vitória do ano. Logo após a bateria da Soraya e da Joselaine na Master, vamos ter a grande campeã de 2022, a Mariana Nogueira, competindo contra a sua amiga e sócia lá da escolinha Belas Bodyboard, a Clarissa Barros. A gente vai ver uma bateria aí, 2 baterias, as próximas 2 baterias, na verdade as 3 baterias, porque a última bateria a gente vai ter a Naara Caroline, a atleta aqui do Espírito Santo, que está fazendo também um campeonato excelente, contra Francis Aoto, que vem surfando muito, Bergo. Francis Aoto, it's very strong in this competition. And here's a wave here for Cata Sousa, our current heat leader. Let's see if she can find one of those pockets maneuvers so important for, to please the judges' criteria. It's got to be like that. This is bodyboarding, people. This is a radical sport. It's a extreme sport. And these ladies they know perfectly that. They have been surfing for, some of them, for more than 30 years. And this is the replay. Esse é o replay da última onda da camiseta laranja, atleta portuguesa. Ela começa com um 360 invertido, jogando ali a sua prancha mais perto da espuma branca para tentar pegar uma velocidade, mas a onda não proporcionou muito para ela ali. Ela é uma atleta super experiente, ela está precisando trocar uns 5 pontos. Ela decide sair da onda e voltar para o outside. Lá fora, Mayla Venturini com a prioridade número 1, ainda precisando de uma onda 5.01. Fabio, you know who is tuning in? Our good friend and fellow commentator, Dion Major. Oh, Dion, missing you, guy. We just talked about you last night. It's such a pleasure to have you last year on the Arica
And he's going to be in Arica. Wait a sec, there's a wave here for Kata. Nice combination of maneuvers there. Kata very strong in this heat. She wants to improve her total score. She knows Myla. It's a strong competitor as well, and a very dangerous one because this is her backyard, and you do need to change your score. You need to improve in order to create distance and make life harder for Myla. Yeah, she's trying to change that 5 points, but the judge think it was only a 4.25. I'm pretty sure she got that wave like between inside and the outside. Maybe that's why she received only 4.25, but situation didn't change anything. Last wave for Myla was a 1.5, mas a Myla vem agora numa boa onda, mas não consegue a manobra. That's right, Myla. Looking for, sorry. Ela tá, Myla is looking for a 5.01, so she decided to go back to the outside because the judges are looking for good maneuvers on the outside. Will count way more than the maneuvers on the inside bowl. So Myla, she knows this wave a lot. She's trying to get a good wave. She started with a good wave. Actually, was the best wave for this heat. Catarina Souza has the same score. They both have 5.5 as the best wave. Cata Souza has a 5 points on the backup score, but Myla needs to change the 4 points. She needs only 5.01. It's totally capable for Myla in this heat. A Myla aí ainda precisando de 5.01, ainda tem tempo, ela está bem calma ali, a gente está vendo que ela está esperando o oceano jogar uma onda para ela. Ela é uma atleta muito competente. Well, actually, Myla yesterday changed the situation in the last second, so it's completely possible. But here comes Kata. Kata, it's really using every opportunity she has. She wants to improve her total score. 3 spins there for her, and I think she is going for that inside roll. And of course she will. You see how she is putting a lot of effort in performing those maneuvers in a very radical and projected way. Unfortunately, she was not able to connect there. But yeah. It's very hard, Bego, to do these maneuvers on these kind of waves. So it's not easy. Essa aí é o replay da Catarina Souza. Ela vem trabalhando essa onda numa combinação de manobras, um 360 normal, um 360 invertido. Quando a gente fala que é um 360 invertido, é que ela inverte a direção da prancha dela em direção. Aí ela dá um outro normal, ela tenta, como a Bego falou, projetar todo o seu corpo junto com a prancha, mas a onda fica tão cheia que ela não consegue completar. A Myla vem rindo aí, vamos ver, vamos esperar esse replay para ver se essa onda foi boa da Myla. Parece que ela gostou, Bego. Parece que ela gostou. It looks like Myla is happy there. She was smiling. And let's see, we will have that replay. Let's see if Myla looking for a 5.01. Get it with this one. And, well, probably she should have done a roll there, right? It looks like it has a potential. Almost again, she tried to do that roll, but the section didn't break too good to her to complete a roll. Maybe a roll, she will receive more score. Yeah, I think so. She was laughing there. I think she knows she lost that specific moment. That right there at the beginning, I think she actually had 2 chances to go for the roll, but unfortunately, you know, sometimes when you're nervous, I don't know if that's the case, maybe she's not, but sometimes you're nervous and you really want to do well, but you miss this single opportunity, and that can cost you the heat. And only 15 seconds. Maybe we're going to see again Cata Souza in the semi-final of the Master Division this year. Yeah, coming from being 3rd last year, Cata Souza really wanted this one, and I think it's going to be a huge achievement in her career. Let's see here. And that's it, guys. This is the end of the first heat of the day. The quarterfinal, the Master Division. Cata Souza, first place. Myla Venturini, second. Myla, parabéns. Uma ótima competição para você. Todos têm que ficar muito orgulhosos. We're going for a quick break, guys. Don't go anywhere. Stay with us. We have the second heat of the day pretty soon.
able to know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, everyone. We are here at the finals day 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. On my side, I have my good friend, the local boy, Lucas. Yes, brother. Thank you so much. And now we're going to have the 2 times world champion, Soraya Rocha, as well as the vice champion last year on the Master Division, vice world champion, Joselane Amorim. E aí, Fábio? Vai ser uma bateria incrível, Lucas. Vai ser emoção pura. A Soraya Rocha, que já foi 2 vezes campeã mundial, de volta às competições. Ela que está super feliz aí de ter voltado a praticar o bodyboard. Ela que hoje em dia é advogada, competindo contra uma amiga dela lá do Sul também, a Joselane Amorim, que está fazendo aquele balé dela nas ondas, realmente uma fluidez tremenda, manobras muito bem executadas, conectando uma na outra, assim, bonito de ver. E a Joselane é a nossa única representante na categoria feminina, ela fazendo a semifinal contra a campeã mundial, a Sari Ohara, que também vai ser demais. Depois dessa fase, essa fase é uma fase muito importante para as meninas da categoria Master. Nesse evento, Lucas, a gente coroa aí, né? A gente coroa, é o nosso patrocinador também, mas vai coroar a campeã desse evento do ano, né, na verdade, da categoria Master. Então, assim, é uma categoria que foi criada no passado pelo WAHINE, aqui esse evento maravilhoso, criado e idealizado pela Neymara Carvalho, através do Instituto Neymara Carvalho. Então, super importante essas baterias agora de quartas de final. Com certeza o dia vai pegar fogo. Agora a gente vai direto para a água para ver a ação dessas 2 mulheres incríveis aí, a Joselane, que está na categoria Master e também na categoria profissional. Ela que acredito que foi a atleta que mais teve primeiras posições nas suas baterias nesse campeonato, foi a atleta que mais deu entrevista. Aí a gente já vê a Soraya vindo aí numa onda no início da bateria, já teve outra onda surfada e acaba vindo nessa segunda onda aí. A primeira onda da Soraya foi uma nota 1 e agora com certeza vai pegar uma nota mais alta aí, enquanto a Joselane já estreou com uma nota de média para alta, uma nota 6. This is, if you guys just tuning in, we are here at the finals day at the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro at the Master Division. This is the second hit for the quarterfinals. Joselane Amorim already start with a very nice wave of 6 points. This is the replay, Lucas. E é isso aí, essa foi a primeira onda da Joselane, veio fazendo um 360 normal e um invertido já conectando ali para a parte branca da onda, buscando até o fim. Essa onda rendeu para Joselane uma nota 6. Ela que vem fazendo uma campanha assim, sem palavras, a Joselane. Foi a atleta que mais ganhou baterias nesse campeonato. Conseguiu finalizar ali a onda com um rolo já chegando perto da areia. Enquanto a Soraya pegava essa segunda onda aí, que rendeu para ela, já tem a nota um 4.25. Então agora a Soraya fica no seu somatório com 5.25 na segunda posição, precisando apenas de 1.76 para voltar para a liderança, enquanto a Joselane só surfou uma onda de nota 6.
É isso aí, Lucas. A Joselane, característica dela, né, começar a bateria já na pressão, assim. E a Soraya me pareceu ali naquela segunda onda dela que não quer deixar barato, mas já vem novamente a Joselane super bem desenhada a onda, 2 manobras já invertendo a sua prancha, agora ela faz um normal, vamos ver se ela vai conseguir encaixar mais uma manobra, mais um 360, tá parecendo que elas estão conseguindo chegar até o finalzinho ali para realmente finalizar a onda ali bem na beira, né? É lógico que a gente sabe que o critério sempre está vendo aquelas manobras mais outside. A gente já viu aí onda de uma manobra que ganha um bom ponto, né, Lucas? Com certeza, Fábio. As condições mudaram um pouco hoje, a onda está um pouco mais perto da areia e elas estão conseguindo conectar muito bem. E a gente vai agora para a entrevista lá embaixo com a Úrsula. Vai lá, Úrsula. I'm here with Catarina Souza. She's from Portugal. Let's see, how's the heat for you? Well, the heat was a little bit difficult because there are only a few waves and we have to be waiting for the good one. But I'm super stoked to go through the competition and to be here with my daughter. It's amazing. And to be here with all my athletes that are helping me in the beach, and this is perfect. Yeah, she brought all her athletes from her school. And how do you feel being such a good example for them? Because they're just advancing, going forward the next heat. So how do you feel being such a good example? The only thing that I want to pass them is never give up on our dreams, on your dreams. And this is my goal for life, and this is my goal for sports. Perfect. So proud of you. Thank you. Back to you guys. Thank you, Ursula. So much emotion on this last interview from Catarina Souza. It's so beautiful to watch her with the daughter. And Soraya Rocha, we saw getting such a nice wave, 8 points, Lucas. Oh my God, that's starting to get like on fire. That was a nice roll from Soraya. You saw her using the board just to stall a little bit and then do a roller. Yeah, to find the right moment, right, to find that pocket, and that's what she found. Actually scored an 8-point ride right now. A onda da Soraya aí, como a gente estava falando, né, em inglês, foi 8 pontos, ainda conseguiu concluir ali no finalzinho com mais um rolo, mas achou uma sessão muito boa no início, né, Fábio? Eu acho, Lucas, que na verdade ela recebeu os pontos dessa onda por aquela jogada dela ali de corpo prancha no começo, que ela freou a prancha e realmente ela pegou ali, como a gente fala em inglês, no pocket, né, bem ali no lip da onda, quando a onda que forma aquele tubo ali, que dá a boca do tubo. Então fez uma manobra muito bem executada, ela tirando aí 8 pontos, equiparando a nota junto com a Mariana e a Meia Cleto, se eu não me engano, que também tiraram 8 pontos. Então, assim, com muita pressão a Soraya, somente, né, usando o corpo dela e a prancha, muita fluidez também. Com certeza, muita técnica. Vamos ver se a gente consegue colocar o replay dessa onda da Soraya novamente ali na tela para vocês, para a gente analisar mais de pertinho ali, essa que foi até agora a maior onda, a maior nota do dia, né? Enquanto a gente vê ali as meninas se preparando, a Clarissa Barros e a Mariana Nogueira, atual campeã master. E é isso aí, a Soraya veio ali no início, fez um 360 e segura um pouco uma atrasada, acha um bom momento, como você falou ali, né, Fábio? Muito flow, né, Lucas? Ela dá o rolo e já conecta já na velocidade. E aí ainda vem segurando ali para conectar mais um rolo, ela joga esse rolo e vira para a esquerda, que é para onde a onda abre depois dessa sessão, para tentar fazer mais uma, mas acaba ficando por ali. Ótima onda, Soraya já escalando o nível da competição aí, jogando as notas lá pro alto. E aí a gente vê a Mariana Nogueira, que é a próxima atleta a entrar na água, ela que tem a camisa com o nome dela, porque ela é a atual campeã Master de 2022, Mariana Nogueira, competindo contra Clarissa Barros, que é a camiseta branca ali, que está dando tchau para as atletas, elas duas que tem a escolinha junto com a Isabela Nogueira, a escolinha Belas do Bodyboard. Na água, a Soraya Rocha com 8 pontos e 4,25, a Joselane agora numa situação que a gente ainda não viu nesse campeonato, precisando de 6,26.
E aí a Joselane veio na sua segunda tentativa, pegou essa onda aí fazendo 2 invertidos, né? Depois joga um 360 normal. E essa onda rendeu para a Joselane um 4.25, que é a mesma nota secundária da Soraya, porém, enquanto a Joselane tem a primeira nota, um 6, a Soraya já jogou para cima com um 8. E lá vem a Joselane novamente, começando com um 360 bem lá no lip, já completando um normal. Ela vai para um lado, vai para o outro, tenta bater o pé ali para conectar a onda no inside. Ela precisa finalizar essa onda para tentar trocar o 4,25. Faz um invertido. Vamos ver se ela vai conseguir vir até a beirinha. Mas infelizmente a onda ali não proporciona. E a Soraya já ali atrás. Lucas, parece que a Soraya tá endiabrada, né? Vamos falar assim. Tá num ritmo diferente hoje, né? Ela veio firme ali mesmo. Tá voltando aquele sangue de bicampeã mundial. A Soraya Rocha não quer dar chance ali. A atleta Joselane Amorim tá caindo as notas das duas atletas. Parece que não vai mudar ainda a situação dessa bateria. É isso aí, Fábio. Isso enquanto a gente vê essa nota essa onda da Joselane, na verdade, né, que ela tirou um 3.9, acabou não fazendo diferença, não entrou pro somatório dela. Joselane sabe agora que precisa de um 6.26, então vai ter que pegar uma onda de nível de dificuldade maior aí. E agora a gente vai vendo hoje, né, Fábio, nesse dia que começou ensolarado, enquanto a gente vem vendo essa última onda também da Soraya, que também não entrou pro seu somatório. Foi uma onda de nota baixa, um 3.25, ela acabou ficando por ali. E aí a energia da competição realmente vai aflorando aqui no dia de hoje. A gente já sente na atmosfera que as meninas já estão ficando mais sérias ali, já estão brigando ali com unhas e dentes para poder levar o troféu para casa. Com certeza. This is Clarissa Barros. Next hit, she will be against Mariana Nogueira. Mariana is the 2022 Master Division World Champion, so will be a great hit in the next one. Remember, guys, today is 25 minutes, best 2 waves. They can surf 12 waves. That's it, guys, and don't forget to share this webcast. Today is the last day of competition here in Praia do Solemar. We're going to have the quarterfinals right now of the Master Division. Then we're going to skip to the semifinals of the Women Division. Later on, we're going to have the semifinal of the Masters, 2 heats of 25 minutes. And later on, we're going to have the finals. The Pro Junior first, then the Women Division. And last, we're going to have the Master Division final. And we're going to know in 23 ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro Master Champion, Fábio. E agora a gente vai com a Soraya Rocha numa outra onda. Ela já começa com el rolo. Realmente parece que a Soraya está com sangue de campeã mundial novamente correndo ali no seu corpo. Começa com um bonito el rolo ali, um rolo bem solto lá no outside. Finalizando a onda já também, né, com el rolo. Quanta experiência nessa onda, né? Eu vejo que ela não quis levar até a areia. Ela viu que fez duas manobras, né, o Lucas? Olha, o primeiro rolo. Acertou ali o primeiro rolo, né? Já voltando na linha da onda, acelerando para bater na segunda ali. A segunda ela acabou batendo mais na espuma, mas mesmo assim conseguiu se descolar até bem da onda. E a Soraya sabe que essas ondas, né, de manobras de projeção lá fora estão sendo notas bem valorizadas, e é isso que acontece. Essa onda acaba entrando para o somatório dela com 6 pontos, e aí a vida da Joselane vai ficando difícil, Fábio. Não sei se a Joselane estava esperando por essa, ela que vem forte na competição e agora vai ter que entregar, está precisando de 8 pontos. Com certeza, Lucas. Agora mudou a bateria por completo. Depois dos 8, a Soraya tira 6. Então, guys, last wave for Soraya Rocha was a 6 points. Now she's put more pressure on Joselane Amorim. She's have 14 points, Soraya Rocha. Joselane now needs 8 points. It's a very high score. Definitely, the difficulty level definitely escalating here, guys. We can see high performances, especially from Soraya on this heat. Soraya, who scored an 8-point ride previously on the heat, and now on her last wave she managed to get a 6-point ride, increasing her total score
and making life very difficult for Joselane right now as time go by. And we have 10 minutes left still, probably a lot of action still to go here. And Joselane needs to deliver, Fabio. Oh, for sure she needs to deliver. And I don't know if all you guys know this, but the best wave so far from this contest is not today, but the whole contest is still in Meia Cleto hands. Was a 8.75 on master division, same division that we see now in the water on round 2, hit number 3. And the second best wave for the contest, it's Namika Yamashita from Japan, was yesterday on round 6, women division, was 8.5. So, to Joselane Amorim got a 8, Lucas, she needs to do good maneuvers, maybe a combination or maybe one good maneuver at the outside. Yeah, definitely. Today the waves are a bit closer to the shore. The conditions have changed a bit from yesterday. The wind changed and it is now coming from northeast, but there are still good waves here. We are seeing these girls starting off the day rocking it. Yeah, just as Namika did yesterday. If you guys remember, on the first heat, Namika managed to find that 8.5 with good rolls on the outside section. So that's what actually Fabio, Soraya was saying that in an interview yesterday, saying that I think that's her strategy, you know, going for the rolls on the outside section. She actually noticed that the judges are looking for it, right? Okay, let's compare the waves now. This is Joselane Amorim, 6 points, first wave for her. And let's see. This was a combination of maneuvers, Lucas. That's what was we talking about. So like a lot of good maneuvers was a 6 points. Yeah, definitely. The ideal for the athletes, it's to find that good maneuver, strong one on the outside section, but when the wave does not deliver, they got to work it out all the way to the shore, and that's actually what Joselane did to get that 6 point, and this is Soraya's 6 point ride. And this is Soraya's 6 point. You can see like only 2 maneuvers, but good, nice roll, nice projection, and then kind of looks like a flopo, but she's managed to do a good flopo. So that's why the judge gave her a 6 point also. And if we can see, if we have time, because there's a lot of action, but it's nice to watch again the 8 points from Soraya Rocha. Com certeza. Se a gente conseguir jogar o replay aí agora, diretor, 8 pontos que a Soraya tirou, que foi a maior nota até agora. A gente acabou de analisar ali, né, a onda 6 da Joselane, que foi uma onda trabalhada até o inside com vários 360 e no final um rolo. E a onda 6 também da Soraya, que ela fez 2 manobras de projeção, né, foram 2 rolos ali fora que garantiram a mesma nota. E agora a gente vê a onda 8, que foi a onda mais alta, né, o score mais alto até agora no campeonato. Um 360 bem fluido, aí depois ela bota no pocket da onda ali, na parte onde vai quebrar, né, que a gente fala do lip, né, que faz o tubo. Aqui é muito difícil tirar o tubo, mas ela vai por dentro ali do lip, faz o rolo. A nota, Lucas, dessa onda, ao meu ver, foi exatamente aquelas 2 primeiras manobras ali. Aqui ela fez ali um rolo, se ela fizesse um outro rolo ali, aí sim a nota poderia aumentar ali, talvez um meio ponto, né, não sei. A gente está aqui, gente, para analisar o que a gente vê. O Lucas é um atleta com pouca idade, mas muito experiente. Para quem não sabe, o Lucas surfa condições iguais a que você está vendo aqui, mas também surfa slabs, ondas muito diferentes disso. Aí a gente vê a versatilidade no nosso esporte. E eu tenho mais aí de 30 anos do bodyboard, então a gente está trazendo aqui toda a nossa experiência para levar até vocês aí de casa um pouquinho do que é o bodyboard, do que essas meninas são capazes de fazer nessas condições aqui da Praia de Solemar. Com certeza, Fábio. Como a gente vem comentando, né, por todo o evento, os juízes, né, que são responsáveis aí realmente e tem uma equipe completa focada, né, em trazer notas coerentes, em analisar perfeitamente isso. E nós, assim como os atletas, né, buscamos nos guiar sempre pelo livro de regras que está
disponível para todos. E vem onda da direita aí da Joselane. Joselane usando a sua prioridade, conseguindo pegar uma onda bem bonita, bem armada. Ela faz o 360 invertido, faz o 360 normal. Vamos ver se ela consegue finalizar. Muita velocidade. Ela faz o invertido bem bonito, bem no lip. Continuando na onda, procurando ali a parte aberta da onda. Ela vai ainda levando a sua onda até a beirinha. Vamos ver se vai dar uma sessão para ela finalizar. E aí sim, ela finaliza a onda. Realmente, a Joselane num flow so good, so much flow, so much combination of maneuvers. Joselane is doing great. Fábio, this hit is on fire, right? It doesn't stop. The girls are coming wave after wave, doing great performances. That was actually a very good one from Joselane, who's probably going to change her 4.25 backup score. The wave came delivering there, and she was throwing those 360s on the wall of the wave. There you can see exactly right now where she throws that reverse, going, trying to go all the way to the lip and closing off with that last row and extracting all of the points the wave delivered, Fábio. Oh, it was such a good wave, Lucas. It's unbelievable. Like you said, it's no stopping. This is the replay for Soraya Rocha. She tried a rolo, but unfortunately was not that good. She knows that she needs to change the 6 point, and last wave from Joselane Amorim was a 6.5. É isso aí, a Joselane pegou essa última onda ali que a gente acabou de ver. A última onda que passou da Soraya também não entrou no seu somatório. Porém, a da Joselane sim, o 6,5 agora é a sua nota principal. Ela está com 6,5 e um 6, porém não foi suficiente para a Joselane conseguir se classificar para as semifinais. Essa foi a última onda da Soraya. Ela segura ali, atrasa um pouco, mas a onda não dá a sessão de rolo que ela estava buscando. A gente vê ali como ela está o tempo todo olhando para o lip, né? A Soraya, que já deixou claro para a gente qual é a estratégia dela, que é buscar essa manobra de projeção, que realmente é difícil de encontrar aqui em Jacaraípe. Infelizmente essa onda da Soraya foi um 4,5, não entrou no seu somatório. Então, a gente está vendo aí, vamos analisar bem essa onda da Joselane. A primeira manobra, ela faz um 360 muito bem executado, não usando a mão, não usando a perna, nada. Muito bonita essa onda, essa manobra. Aí depois ela bota a mão para fazer esse 360 normal. Os juízes veem isso. Por isso que a nota dela não foi mais, essa é a minha impressão, tá, Lucas? Por isso é que ela não recebeu, você vê, ela bota a mão novamente para fazer o 360 invertido. Por isso os juízes julgam isso, Lucas. Eles estão vendo o critério, ela ganha 6,5, porque se ela não tivesse usado os artifícios da mão, com certeza, ela usa de novo a mão ali, ela ia ganhar uma pontuação tremenda. É assim, é o estilo dela, ela está fazendo uma apresentação belíssima, mas quando chega nesse nível de competição, os juízes olham os pequenos detalhes. Por isso que as pessoas têm que analisar bem, bateria por bateria, comparar onda com onda, para aí sim a gente perceber a diferença de uma manobra executada de um atleta para outra manobra que a menina faz. Se a gente reparar bem, a onda de 8 pontos da Soraya, ela não usou nenhum artifício nas manobras. Com certeza, Fábio, uma ótima observação. Fica bem claro ali, né, no segundo 360, no segundo invertido da Joselane, que a mão dela está fora da prancha ali, acaba entrando na água. Agora ela vem na segunda onda, faz um 360 normal, uma onda mediana ali para ela faz mais um rolo e busca ir até o final, acaba cortando, mas exatamente como o Fábio falou, né, ficou claro ali no replay, como que, assim, esse invertido que a Joselane executou ali, queria deixar claro que é uma manobra bem difícil de se executar, porque a onda estava levantada, né, a onda estava jogando um lip ali, enquanto a gente vê essa segunda onda, essa última onda dela que não entrou no somatório, não foi uma onda expressiva. Mas aquele invertido é realmente uma manobra de dificuldade alta. Total. Porque o atleta ele vai lá em cima, né, do lip da onda. Diria que essa é uma das formas mais difíceis de você executar um invertido na parede da onda. E dá para ver claramente que ela colocou ali a mão e isso certamente influenciou no seu score. A Joselane, que é muito fluida, mas acabou utilizando esse recurso ali, né? Vale lembrar que a primeira manobra, me pareceu que ela não botou a mão, que foi a manobra mais difícil realmente, como você falou, e é muito difícil nessas condições ela fazer isso, ela virar, é pouco espaço que ela tem para fazer essa manobra, invertendo toda a direção, trocando a borda. A primeira manobra dela foi
muito bem executada. Mas aí depois as outras manobras de combinação é que ela usou o artifício ali. Deve ter sido por isso que os juízes não deram uma nota maior, porque como eu falei, foi uma onda muito bem surfada, faltando agora menos de 50 segundos, essa onda da Joselane não vai entrar no seu somatório, ela tem duas ondas muito bem surfadas, que foi o 6 e o 6,5. A Soraya Rocha está vencendo essa bateria pelo fato dela estar com uma maior nota da bateria, que foi o 8, faltando agora só 30 segundos para terminar essa bateria. Lucas, incrível essas duas meninas, o que elas fizeram nessa bateria. Poderia ser uma final essa bateria aí. Com certeza, com certeza. Se já está sendo assim nas quartas, imagina a final. Não saiam daí, pessoal. Não, realmente hoje vai ser um dia que vai pegar fogo aqui. Imagina se a gente fosse juiz, Lucas. Eu não queria ser juiz a esse momento, porque é como você falou. Difícil. Imagina a final, como é que vai ser? É difícil. E também deixar claro que aqui, nós que fazemos os comentários, né, o webcast, nós vemos a mesma imagem que vocês assistem aí na transmissão. Já os juízes, eles veem diretamente ali a imagem da praia, que é um pouco mais distante, né? E também tem, claro, um replay para poder consultar esse tipo de informação ali e ver mais detalhadamente a onda. E é isso, pessoal. A bateria se encerra. That's it, guys. This heat was fire. And in the end, Joselane saying goodbye to the competition while Soraya advances to the semifinal. Don't get out of there. We're going to call the commercials right now and be back soon. To know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, everyone, to the final day of the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro. Bego, this day is on fire. 2 crazy last heats. And now we're going to have Clarissa Barros against the current world champion, Mariana Nogueira. That's right, Lucas. Exciting moments we're living. Let's just go straight to the water because we have that third heat of the quarterfinals. And as you said, it's Mariana Nogueira and Clarissa Barros. Mariana with the purple singlet and Clarissa with the white. And what just happened? Mariana already boosted a 6.5 during the commercial break. And we're going to see this right now. Nice size of wave. Look at that. Beautiful and very well executed reverse. Actually throwing water, as we like to say, buckets of water. And look at this through the lip roll. Those are not easy to pull out, Lucas. You have to have a very good technique in order to
pull out those maneuvers. And I understand why we have a 6.5. Actually, the wave was bigger than the previous that we have seen, and you can tell that by the size of the foam. Yeah, we can see at the beginning on of the wave when she drops it, we can see that there was a reasonable wall of wave, a good size, and she was able actually in the end to bottom turn under the lip and get all the way and hit it from below, and that granted a 6.5 as Mariana's first wave. Como a gente viu ali agora, primeira onda da Mariana, né, com um bom tamanho ali. Quando ela dropa, dá pra ver aquela parede armando com um tamanho legal, e ela vem, acelera, faz um 360 invertido e consegue fazer aquele rolo por baixo do lip, já garantindo um 6,5 aí enquanto a gente estava passando os comerciais, e vem se posicionando agora a Clarissa Barros, que ainda não surfou nenhuma onda, acaba ficando por ali. That's right. Well, in case you missed it, we have already done 2 hits of the quarterfinals for the Master Division, and remember, we are going to be crowning the world champ in this single event, the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. It's doing history again this year with the crowning of the Master World Champion. And of course, it's granting important points for the women division and of course the Pro Junior Women division. What a way to start the year. What a way to kick off the calendar with only women event. The IBC, huge compromise with the female division, pushing the sport and granting this opportunity for all the ladies to, kick off the tour. Yeah, guys, this is a great event. Now we see Clarissa Barros going to the left with a lot of speed, actually hits the roll, gets a little bit stuck in the wave over there, ends up not completing the maneuver. Yeah, that was first one for Clarissa. Unfortunately, she's gonna need something better than that. And this event is actually brought to you by ArcelorMittal, our main sponsor here, a steel company, and also a Prefeitura Municipal da Serra, Governo do Estado do Espírito Santo, through the Secretaria de Esportes, and INC and Grupo Coroa. Well, that roll there for Clarissa, she actually, you can completely compare the execution, and of course she didn't get the score. It was not landed, but even if she landed it, it was performed in a foamy section, so it's important to understand the difference of the performance and the importance of the, maintaining that performance in the critical sections of the waves. So the judges will make a difference between the maneuvers that are performed in the foamy sections and the ones that are performed in the pocket or critical sections. Essa última onda da Clarissa, ela conseguiu ganhar bastante velocidade ali, porém, na hora de atacar o lip, ela acabou batendo na espuma e não conseguiu completar a manobra, como a Bego estava falando, né? As manobras mais valorizadas são as manobras onde os atletas conseguem alcançar a projeção realmente, descolar e atingir aquela rampa, né? E ali não foi o que a gente viu, ela atingiu realmente a espuma, tanto que acabou ficando presa. E a gente vê aí a Soraya e a Joselane, as duas. A Joselane acabou saindo agora da competição, né? Eliminada pela Soraya. Joselane, parabéns, fez uma competição incrível, sem palavras, porém não foi suficiente ali. A Soraya veio muito forte, tirando uma nota 8 logo na segunda bateria do dia. Não saiam daí, compartilhem essa live com as pessoas que vocês amam, com pessoas que não conhecem também do bodyboard. É um evento incrível, feito exclusivamente para as mulheres. E acompanhem também as nossas redes sociais, o Instagram IBC World _Tour e o nosso site. Você consegue assistir essa live pelo site e ter acesso lá também a todas as notas detalhadas. Só clicar na parte live, lembrando que o site é ibcworldtour.com, clica no botão live que está lá em cima e rola um pouquinho a barrinha para baixo e lá você consegue ver as notas detalhadas dessa competição. That's right. Thank you for that update. It's important. Make sure to follow the IBC World Tour in the official website, and it's ibcworldtour.com. We do have the interview ready with Soraya and Ursula. Please take it away.
Hi guys, I'm here just changing this time because the girls asked me to do the interview with both of them once they are from south of Brazil, Soraya Rocha and Joselane Amorim. So how this heat was for you girls? Was very tough, you know, wave by wave. Para mim foi uma memória, né, Jô, de muitas emoções que a gente viveu junto. Eu sou de Santa Catarina, ela é do Rio Grande do Sul, é gaúcho contra catarinense a vida toda. A gente era inimigas dentro d'água e muito amigas fora d'água. Eu ficava na casa dela, morava com ela, dormia, competia, vivemos muitas emoções juntas. Só que a única coisa era assim, quando a onda era para a direita no campeonato, eu ganhava, e quando era para a esquerda, ela ganhava. Hoje foi para a direita, né, Jô? Hoje tinha só direita, tá tudo em casa, tudo certo. They said they've always been friends, but also competitors. One from Santa Catarina, the other one from Rio Grande do Sul. So they're always fighting, but also being together in the water. So what's your expectations for you, Soraya, to keep going in the competition? Bom, eu vou dar tudo de mim, né? Eu que venho aí parada, acho que muito mais que 10 anos que eu não participo do Tour. Eu parei, acho que 2005, se eu não me engano. E só competia uma ou outra etapa de vez em quando. Então, vou dar tudo que eu posso e representar a Jô lá na Master, porque ela também vai para a Pro, né? Então ela já tá aí lutando como eu. E nós duas vamos vencer, né, Jô? Vocês estão falando com os campeões. Com as campeãs. Minha torcida é para Soraya. Minha torcida agora é para Soraya na Master. Campeã mundial já 2 vezes e agora Master em Soraya. Vamos lá. Bora. Bora. Dobradinha. Dobradinha do Sul. It's very beautiful, this love of each other, the love of the south of Brazil. Girls, good luck. Back to you guys. Thank you, Ursula. Great interview with these two rivals from decades, actually, Joselane and Soraya. Joselane couldn't make it, unfortunately for her, but Soraya, twice world champion, maybe get to be the first time now master world champion as well. Yeah, such a good moments there. And we did have this wave for Clarissa Bajos. It was a 2.50 during the commercial break. The interview. And well, Clarissa will need to be careful and pick her waves very carefully, because you don't really want to go all the way till the inside. It will leave you far away, and you want to pick these waves. And look, this is the backup score for Mariana Nogueira, who has been waiting patiently. Nice reverse spin, keeps going, and another roll like she performed at the first one. She's going to go for one more maneuver, and I think it's going to be a roll. So, wow, what an execution. Definitely the way she dominates these kind of conditions and the way she sees the waves, it's really impressive. And, you know, it's what it should be. Take us that's in Portuguese. Textbook reverses from Mariana. O que dizer, né, desses invertidos da Mariana? Acho que é o mais perto da perfeição que a gente consegue encontrar aí. São esses invertidos da Mariana Nogueira, que realmente ensinam a gente o padrão de uma manobra com velocidade, força e fluidez, que é exatamente o critério principal de julgamento. Essa segunda onda da Mariana foi um 8.75. A Mariana já vai lá pra frente agora, deixou a vida da Clarice realmente muito difícil. Sem palavras aqui para vocês, gente. A Clarice ainda tem ondas baixas, né? Um 1,5 e um 2,5. Acabou com essa onda aí agora tirando um 3,5, aumentando um pouco sua nota, mas ela está em situação de combinação ainda. Ou seja, a Clarissa vai ter que se virar ali dentro desses 13 minutos e 36 segundos para conseguir duas novas ondas. Ela vem fazendo ali os 360 até o inside, mas acaba ficando de fora. Se a gente conseguir ver um replay agora da campeã mundial, Mariana Nogueira, dessa última onda, realmente fluidez, ela parece que se comunica ali com os juízes no surf dela, e o seu próprio estilo está muito bem encaixado dentro desse critério de julgamento. E aí, com duas ondas surfadas apenas, a Mariana conseguiu um 8.75,
So guys, that's it. Mariana just rocking it on her last wave. She managed to get a 8.75 on this one. Roll over there. Good one. Good projection, Bego. No, I mean, it's completely accurate. Mariana right now equaling Mea Cleto. Mea Cleto was holding that. Man, look at that. It was projected, well executed, actually functional as well. You have to think about that too. And that specific moment, the technique that she uses. You see, she lands perfectly on the. I mean, she continues perfectly in the waves, and those things makes a difference. They do make a difference. So, very good score here for our defending champion in this division. It's a Mariana Nogueira right here again in this wave. That's look at that. She's just having fun, and again boosting that reverse. Another one. Maybe this one, it's not really too making a difference for her. And let's see. Yeah, I don't. After that 8.75 and a 6.5, and this will be only her third wave. She's just having fun, Lucas. Yeah, she already did most of the work she has to do on this heat. On the first two waves, guys, that was a 6.5 and a 8.75. Se a gente conseguir ver novamente, aí agora que não está tendo muita ação na água, o replay da onda 8.75 da Mariana, para a gente poder analisar rapidamente como que ela conseguiu executar as manobras ali com tanta perfeição. Realmente foram manobras muito próximas da perfeição. A gente vê ela ganhando muita velocidade, vindo lá da parte de fora, faz um invertido ali, jogando água, cortando a velocidade toda, e aí ela ganha mais velocidade, olhando já para o lip ali, consegue fazer uma manobra muito boa, descola com esse rolo. Então ela faz um 360 perfeito, consegue fazer essa segunda manobra de projeção e joga mais esse invertido lá no lip da onda. Como a gente vem falando, é uma das partes mais difíceis para se jogar no invertido, e faz mais uma manobra. Então, sem dúvidas aí, a melhor onda do dia e uma das melhores da competição, né, que se equiparou agora ao 8.75 da meia cleto. E a última onda da Mariana acabou aumentando um pouco o seu somatório também, foi um 6.75, e aí ela descartou aquele 6,5 que ela tinha pegado no início da bateria. Well, yes, actually, there was an improvement for Mariana, but this wave was surfed before, actually at the same time that Mariana was taking that ride, and it's a 3.40 for Clarissa, and look at this. Clarissa, unfortunately, it's in combo situation. She needs to get rid of those two scores and get two better scores. So, anyways, of course, it's not impossible, Lucas, but yeah, I mean, combo means your scores are not working, and you need to get rid of them and create a new performance. Remember, I mean, there is also the way you can just build your score step by step. We have 9 minutes and 15 seconds. It's not impossible. Of course, we're not going to say that. Clarissa had made it till this point, and that's because she has been surfing really good throughout this event. But yeah, let's see how this one unfolds for her. Anyways, it doesn't matter what happened. This is going to be a better result for her. Last year, she actually ended up 9th. And whoever finishes in this stage of the competition, in this division, will end in the 5th, in the 5th position. So for her, it's going to be an improvement. And this might be that wave that, no, she couldn't take it. That was actually a nice wave. Unfortunately, she was not able. Yeah, Clarissa has been doing so well throughout the whole competition, but definitely right now, with the difficulty increasing on the quarterfinals right now, she's going to need more than those 3.4s and 3.5s. Mariana, through the scores, very high right now, and yeah, it's going to take some more from Clarissa to take to still on the competition right now. Mariana, the defending champion, no words for this woman, doing so well still after so many years surfing here. And yeah, guys, this is
I would say this is pro level, definitely, for sure, from Mariana and all of the girls of the Master Division. Unfortunately, Clarissa is not fighting those good waves that she needs. And now she needs a 15.5 combo situation for her, and we still have 7 minutes and 30 seconds only for the end of this heat. That's right, and this is finals day, people. We are finishing the event today. Help us spread the word. We are counting on you to share this live feed. Look at that. They're just having fun. They're good friends, and I love that sportsmanship. It's great to see them, united. They're traveling together, and it's beautiful to see that. Bodyboarding, of course, this is competition, but it's all about having fun. We have been saying that. And well, guys, I would like to talk a little bit about the IBC. Maybe you are not familiarized with this, Mariana. But the IBC, the International Bodyboarding Corporation, is a non-profit organization that represents and promotes bodyboarding across the world at all levels, from grassroots development to professional world tour events. It had started in February 2020 and has been officially registered as a non-profit organization. So there are a lot of things for you to know about the IBC, and it's all at the IBC World Tour. And I have to tell you, our primary goal is developing and support the supporting bodyboarding around the world, empowering regional areas to develop the sport. This is very important. Some people might think it's only a professional tour, but it's got more than that. This is the replay of last wave of Mariana. I think that, this is the 6.75 for her. That's the 8.75 actually. No, you're right. I'm telling you, Lucas, it was a really impressive wave for her, and I think that the scores are pretty accurate. And this is the 6.75. Boa onda da Mariana, a última onda foi a mais alta, né, da competição. E essa daí é a nota secundária dela, que foi um 6.75. Ali no final a onda vai já ficando mais branca para o inside, mas ela vem conectando ótimas manobras, como faz a Mariana. Mariana que é referência nesse tipo de onda, né? Ela tem uma linha muito incrível, ele sabe ler essa onda como ninguém. E como a Bego estava falando, algumas informações sobre a IBC. A IBC é uma organização sem fins lucrativos, foi registrada oficialmente em 2020 e não só regula, né, o circuito mundial de bodyboard, mas também fomenta iniciativas desde a base do esporte. Essa foi a quinta onda da Clarice. Ainda estamos esperando a nota dessa onda. Ela vem executando um rolo e acaba ficando por ali. Talvez aumente um pouco o seu somatório, mas realmente a Clarice está precisando de muitos pontos. Vem mais uma tentativa agora ao vivo, nessa direita. Jogou um 360 ali bem bonito na parede da onda. Mais um perto da base e acelera para bater na junção ali. Consegue fazer um rolo na junção. Provavelmente vai aumentar agora sim o seu somatório, né? Essa onda foi uma onda muito mais completa. E agora a gente tem 4 minutos restantes para o fim dessa bateria. A Mariana está com um dos somatórios mais altos da competição, nessa que é a terceira bateria do dia. That's right, the replay for the last wave of Clarissa Barros. I think the intention here is to get out of the combination area. And this is a 5 for her. And still not out of the combo land. But anyways, I have to say her style is very beautiful. You know, she is 39 years of age. And well, Mariana, I think she is already 50. And it's also with a huge career. 3 world titles and 1 master world title. 3 in the women or open or professional. There's several ways to call it for the IBC World Tour. The official name is Women Division. And 1 for the master. Mariana right here is actually defending that title. Back in the day, she was almost invincible. But Fabio was telling us that she had a great fight between
Claudia Ferrari, Daniela Freitas, even Neymara. And right now she's showing the world that she's still sharp. And look at that, that's our last quarterfinal for the Master Division. As you see on your screen, will be Francis Aoto against the wild card of the event, Naara Caroline, who actually did an amazing performance yesterday. Outstanding, I will say. And that's going to be pretty fun to watch. And of course, after that quarterfinal, these quarterfinals, we're going to jump to the first semifinals, and that's for the women division. And Lucas, I don't know what's going to happen. We have 2 Japanese, we have 1 Portuguese, and 1 Brazilian. It's going to be very impressive to see Namika Yamashita, first time here in this event, going head-to-head against Joanna Schenker, experienced bodyboarder, currently 5th in the top 8. And Jocelyn Amorim with the current 3rd on the World Tour, Sari Ohara. É isso aí, pessoal. Não tivemos mudança na bateria, né? Agora vem a Mariana aí que está trocando 6.75. Surfando mais uma onda. A bateria já está chegando perto do fim com 1 minuto e 40 segundos. E ela vem executando aqueles 360 ali perto na parede da onda realmente. E já encerra sua participação por ali a Mariana, que está despontando, realmente está muito distante ali. A Clarissa continua precisando de uma combinação e com 1 minuto e 15 segundos. Esse resultado vai se consolidando. Elas estavam ali já, a gente conseguiu ver mais cedo com o fair play das duas, né, que vieram juntas do Rio de Janeiro para esse evento. A Clarissa, ela trabalha junto, né, foi um projeto da escolinha de bodyboard para meninas, voltado lá na Praia do Recreio, voltado somente para meninas, para passar esse legado do esporte, junto com a Isabela Nogueira, a irmã da Mariana. E elas são muito amigas, né? Então não saiam daí. A próxima bateria a gente vai ter a Francis Aoto e a Naara Caroline, que é o wildcard desse evento. E aí a gente vai encerrar as quartas de final na categoria Master. Depois nós já pulamos direto para a bateria da profissional. As semifinais nós teremos 2 baterias, mulher a mulher, da categoria profissional. A gente tem 2 japonesas, uma brasileira e uma portuguesa. Então vai ser a primeira aí, Namika Yamashita, que é uma grande revelação nesse campeonato, enfrentando a Joana Schenker de Portugal. E a gente vai ter a Joselane Amorim, que acabou de se despedir da competição, né, eliminada pela Soraya Rocha, enfrentando a campeã mundial Sari Ohara do Japão. Uma performance incrível da Mariana, que já sai da água e encontra ali sua irmã e as meninas. E a bateria terminou. Realmente é isso. Resultado oficial, então. Mariana Nogueira, campeã mundial Master, continua na competição. E Clarissa Barros é eliminada dessa fase. Continuem aí, a gente vai puxar uns rápidos comerciais e voltamos já já. Mariana. Is it possible to know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes.
A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, everybody. We are in the finals day. This is such an expected moment for the female division bodyboarding in the world. For us, it's a pleasure to be back for the second division of the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Sorry, there is so much happening out there, and we don't want to take too much time in these introductions. Let's just go straight to the water because the last quarterfinal for the Master Division, it's there, and it's Francis Auto in orange and Nara Caroline, our wild card, in white. Was such a great hit, the last one. Mariana Nogueira doing a great job. I'm pretty sure she once again the World Tour champion. She wants to do again. Isso aí, a Francis Auto, como a gente vem falando, também já começou a bateria forte ali, a camiseta laranja, durante o nosso break aqui dos nossos comerciais. A Francis já tirou um 2,5, com certeza ela vai trocar essa nota aí ao longo da bateria de 25 minutos. Na água, 2 brasileiras, pessoal. Se vocês estão aí com a gente no nosso canal do YouTube, compartilhem. E aí estamos as meninas aí comemorando a vitória da Mariana Nogueira. Mariana Nogueira indo para a semifinal da categoria Master. Essa que é uma categoria que vai definir, né, Bego? Um evento único que define aí a campeã mundial de 2023. I mean, sending a huge message to every single bodyboarder in this world. You seriously, ladies, don't quit. Keep on going. If you are a former world champ, if you are a former bodyboarding star, you have to come back, you know. Your level is there. I really admire the interview that really, I mean, it's recorded in my head. In last night interview for Mariana, wait a second, here's a wave here, and I'll get back to that before this. I mean, after this. And it's Nara Caroline with the first roll of this heat that's going to help her campaign. She keeps going and tries to connect for a better section in the inside. It's very smart of her that she's not performing any maneuver, and there you have it. That's going to add up to the account in this one, and that's probably, actually, yes, this is going to be the best wave so far of this last quarterfinal for the Master Division. And I was saying, sorry, Fabio, if you have to know that your level is there. Oh, take us through this one. Esse é o replay aí da primeira onda da camiseta branca. Ela começa ali com o rolo um pouco, né, enganchado ali na parte branca da onda, né? Não foi uma manobra tão fluida, mas ela viu uma possibilidade de segunda manobra na área, que conhece muito essa onda, já foi campeã brasileira, tem como a Bego falou, voltou às competições. Então vocês aí que fazem bodyboard, voltem a competir. Tá aí o exemplo, a Nara Caroline fazendo um rolo muito bem executado ali, finalizando a sua onda, pegando a sua primeira onda. Ela sabe que tem que surfar bem contra a Francis Auto, que está fazendo um bonito campeonato. A Nara ganhou 5,25. Parece que a gente tem entrevista pronta com a Mariana Nogueira. Hi everybody, I'm here with Mariana Nogueira. She just also had the best score, also together with Maya Cleto, 8.75. How is the heat for you, Mari? Tem que ter paciência, né? Escolher a onda certa, porque tá bem difícil, tá demorando um pouco. Acho que as ondas da série aqui são as ondas mesmo, as outras estão muito fracas. E eu tive sorte, né, de pegar 2 e conseguir fazer uma média legal. She said I have to wait for the big waves, you know, wait, be patient and find the good waves. And she was lucky, but also she did great. What are your expectations, Mari, for the rest of the competitions? Agora eu vou para a semifinal, tentando ir para a final e tentar ganhar, né? Essa que é o que a gente espera, assim, vai tentar fazer. O mar conta muito a sorte, né? E aproveitar o máximo da onda que você pegar.
Perfect. Yeah, she's gonna do her best. You know, trying to go to. She's in a semifinals round now, and then she's going to try to also to go to finals, doing her best always. Thank you, Mari. Back to you guys. Thank you, Ursula. Mariana, it's so happy to make through that semifinal. E agora na onda a gente vê aí a Francis Aoto, que tirou 2,50 na sua primeira nota, levando a onda até a beirinha ali, tentando finalizar com El Rolo. A Francis, que é atleta lá do sul do Brasil, do Paraná. E a Naara Carolina, atleta aqui do Espírito Santo. Uma bateria super disputada. Essa que é a última bateria das quartas de final da categoria Master. Lembrando aí a replay da camiseta laranja. Um bonito 360 invertido, ela pega a parede da onda, consegue encaixar o El Rolo ali, muita espuma branca, mas ela consegue fazer com propriedade o El Rolo, levando ali até a beirinha, até o inside, tentando mais um El Rolo, mas ela, no segundo El Rolo, ela não consegue completar. Ela recebeu dos juízes 4,65 e aí ela pula para primeiro lugar com 2 ondas. A Naara precisando agora de 1,90. Naara, que tem muita experiência nessas condições aqui de Jacaraípe, na praia de Solemar, conhecedora nata desses eventos. Yeah, that's right. Naara right there, looking right now for a 1.90, which is really nothing for her. And it's Francis getting that 4.61 in the first position. Remember, only one. It's going to advance to the semifinals, and we have our semifinals for the women division already established, and this is the replay. This is the first wave, Bergo. Yeah. She did a roll okay at the outside, and she managed to go all the way to through the inside bowl, and actually she did a very nice roll to finish that wave. The wave was a 5.25, best wave so far from this heat. Essa atleta, camiseta branca, Naara Carolina, ela já foi campeã brasileira. Ela foi campeã brasileira em 2008 como profissional e foi também campeã brasileira amadora em 2003. That's right. And this is the replay of the 4.65 for Francis Aoto. Francis Aoto, another great competitor. She's very strong on her maneuvers. Managed to complete that one, and yes, it's a 4.65. There is a difference in executions. That's why there is a difference of points as well. Anyways, good performance for Francis. She is a mother of 2, and she has been 5 times a champion in her state, and actually 7 times Paranense champion, and 5 times Catarinense. And she actually was 3rd last year in this division, so looking also to complete her dream of becoming world champion on the master division for the first time. Francis Aoto looking very good in this one. And remember, today, finals day, we have to thank all of our sponsors. This event is brought to you by ArcelorMittal as a presented sponsors, and of course da Prefeitura Municipal da Serra e Governo do Estado do Espírito Santo através da Secretaria de Esportes ELACER. Thank you very much. There is a law of incentive for the sports here in this state, and it's been helping a lot, the bodyboarding. So thank you for that. And of course we have the support of Grupo Coroa helping us maintain hydrated everyone here. It's been great. We every time, Fabio, that an event is about to end, we have this feeling of encounter feelings that we don't want it to end. We're happy to see the results and the development, but definitely we're going to miss it because you have to wait a full year to get it again. So nice, encounter feelings there for us, but very happy to brought you all this action. It's we had 5 days of competition, 5 days of emotions. We saw for the first time
the mothers and daughters heats. That's something that I think it's going to set a standard from now on. Was really beautiful. Thank you, Neymar Carvalho, for bringing these surprises. And here comes Naara with a nice roll. She has been leading with these ones, looking for a small score. Naara keeps going, and she only needs a 1.90, and of course she's going to get the score, Fabio, and she keeps going and will be performing another one there. Holds her board, and let's see how much she gets it, but definitely she will jump to the first position. E a gente viu aí a última onda, a segunda onda, na verdade, dessa bateria para Naara Carolina, atleta de camiseta branca. Ela estava precisando de uma nota baixa, 1.90, ela usando bem ali a manobra é o rolo. Foi uma manobra inventada pelo Pat Calder, o havaiano Pat Calder. Você vê aí ela pegando bastante velocidade, fura o lip ali, bate no lip na onda aberta. Ela fica um pouquinho ali atrás da espuma, mas ela, como é uma atleta muito experiente, consegue pegar velocidade novamente. Aí a onda chega mais na parte ali do inside, a onda fica aberta, gente. Olha que legal, ela faz a manobra novamente e tenta voltar, porque ela sabe que ela precisa voltar para ganhar mais uns pontinhos extras ali. Tá caindo a nota dela, os primeiros juízes já deram aqui, parece que ela vai virar a bateria, mas logo em sequência já vem a Francis. There no stop action on this last quarterfinal, Bego. That's right, Francis here. She knows Naara is going to get the score, and I tell you, Fabio, I think actually Naara is going to put a difference in a distance, probably a quite big distance for Francis. And Francis knows she's a fearless competitor, and she has to do her best, and it's her last chance. We know for a fact that she is eliminated in the women division, so you gotta give it all. You got to leave everything on the table, and look at that. It's a 5.75, and with this replay, last wave of Francis, that was a very nice roll as well. And okay, check this out, Fabio. We did have the change of situation for Naara Carolina. She got, of course, the score, but right away with this replay that we're seeing right here, Francis got 6.75 and got back that first position, and the situation changed again. Now Naara is not qualifying, needing a 5.66. It is possible for her, definitely, and there is a lot of time, 11 minutes and a half in the clock. Let's see how this one unfolds. Very good heat, very tight. It was a very nice two waves from the both riders. Naara Carolina, she did two rolls, but we can see the first roll from Francis Awoto was more clear, more flow in the maneuver. She did a very nice bottom turn, and then she exploded in the roll. One maneuver only for Francis Awoto, because she was trying to manage another maneuver on the inside bow, but it was incomplete. And again, guys, we saw a wave with just one maneuver getting a 6.75, because the maneuver was a radical maneuver on a clean part of the wave, so she received more score than Naara. Naara now needing a 5.66. Totally it's totally capable for Naara. Yeah, totally possible for sure. It's a small score. Yeah, small score. Vou falar um pouquinho disso em português, porque como temos duas brasileiras aí, se vocês repararem, a onda da Naara foi bem parecida com a da Francis em termos de manobras executadas, mas a Francis, a outra, ela fez um rolo muito mais fluido, na parte mais aberta, mais radical da onda. A onda proporcionou ela fazer uma cavada bem, vamos dizer,
executada, bem clean, né? Bem suave ali. A gente percebeu que ela usou bem a cavada dela. Vamos fazer essa comparação agora das duas ondas. A Nahara pegou uma onda de um é o rolo, conseguiu conectar ali, usando um pouco, né, o seu corpo em cima da prancha, batendo um pouco as pernas para pegar a velocidade. O Bolda no inside veio para ela. Ela executou com força do corpo, ela conseguiu voltar. Já a Francis, ela vem perfeita em cima da prancha, Bego, faz a cavada, olha como é que ela projeta a manobra. That's right. Yeah, it's important that you point this out. There is a difference, and this is what we have been saying. It's the beauty of this sport. Sometimes one single maneuver can grant you the points or a high score. Actually, Francis said this was not one single because she connected one more here, but really didn't land it. But yeah, one explosive maneuver in a critical section can grant you a high score, and that's what's happening right here. So good job there for Francis, 6.75, and this is sends a message. But you know, Fabio, there are several techniques of competition. There is no let's say there's no better technique than the other. It's whatever it suits you. Some riders use the weighting technique and the wave selection and weight. As Mariana said, you have to be patient. It's difficult for some people to wait. You know, I understand. Some people just applies the faster and a lot of wave surf technique. No, well, this one's not really happening for her. But yeah, some people remain more active and takes a lot of waves, and some people like to wait, and they have this, I will say, psychical or you know, the psychical ability of waiting. It's hard to apply that. Yeah, sometimes in those kind of conditions too, Bego, you're more connected. So the wave, if the wave it's coming, you're gonna surf the wave. Sometimes the wave is not coming, so you try to find something to get the scores because they have only 25 minutes. So you can't wait a lot in those kinds of conditions. And they both riders, they surf only 3 waves in this heat. Francis with 2.5, 4.65, 6.75. So she's doing the same as before, like building her scores. And here it comes again, Nara. No, this is actually Francis, sorry. Francis is very strong on that one. She knows. See, she already understood it's important to perform a explosive maneuver in a critical section. She knew she was going to get big scores. She's trying to get rid of that 4.65, and look at that. That was also very well executed for Francis. Let's see if she can ditch that score and create more distance. Also, she needs to do that because a 5.66 is very possible for Nahara. And she, in order to keep that first position, you cannot relax. Yeah. When the other competitor is needing a medium score, I mean a 5.60 is not, a low score, but it happened. She got a 4.90, improve her total a bit, and right now Nahara looking for a 5.91. So the intention of creating more distance worked here, and it's happening. It's so good on Francis for this last wave. A gente está vendo aí o replay da última onda da Francis Aoto, uma onda bem trabalhada nas manobras, e o replay também da última onda da Nahara. Ela consegue explodir ali no El Rolo, vai tentando achar mais alguma parte da onda aberta ali para fazer uma segunda manobra. Ela não consegue. A Nahara não muda a situação dela, ainda está contando as 2 primeiras ondas dela, que foi um 5,25 e um 5,75. Já a Francis, com essa última onda, ela amplia a sua vantagem um pouco em cima da Nahara. Ela recebe 4,90, deixando a Nahara precisando de 5,91. Faltando agora 5 minutos para o término dessa última bateria da categoria Master, que vai definir a campeã mundial de 2023. If you guys just tuning in, we are here at the final day of ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. This is the Master Division. Stay with us because today we're gonna see who's gonna win this World
tour of this division. Also, we have the finals for Pro Junior division and the Women division. That's right. Thank you, Fabio. Yes, this is happening today. And of course, remember, we are going to come back from the 8th to the 18th of May in Antofagasta Bodyboard Festival. That's going to be an amazing event as well. We're going to have 5 divisions there. All the divisions of the IBC World Tour are going to be present there. So you guys have to follow the IBC World Tour. And the best thing to do, guys, is to activate the bell, subscribe to this YouTube channel. Sorry, I stand corrected. Antofagasta is from the 18th till the 28th of May. And yes, we're going to be having men, women, pro junior, women, and drop knee division. So yes, we are having a break now of almost 18 days. And we're going to get back to Antofagasta, and then we will be having 2 events only for men. That's Arica Cultura Bodyboard and Itacoachara Pro. They're very, they come one next to the other. And then we are stopping in South America, going to Hawaii for 2 special events. The Pro Junior event, Pro Junior Men, Sandy Beach, and of course the Garden Island. And then, of course, you guys are completely entitled to check the full calendar. It's a long calendar, but it's very complete. We're bringing 2 new countries to this year calendar. We're going to have France for the first time, only Pro Junior event. And we're going to have Morocco. You know, Morocco has amazing waves, Fabio. And this is a nice looking one. Let's see if Naara is going to go. Not really. And the good thing, Fabio, we still have good conditions. Temos boas condições aí no dia de hoje. Esse que é o dia final desse evento. A Bego acabou de falar aí todas as outras etapas que a gente vai ter ao longo do ano. Para maiores informações é só vocês acessarem o nosso site, o nosso website da IBC, o ibcworldtour.com. Lá você tem todo o calendário. Como ela falou, após essa etapa a gente começa lá em Antofagasta, no ABF, o Antofagasta Bodyboard Festival, todas as outras categorias que não tiveram aqui nesse evento. E agora vem a Francis com uma bonita cavada, um 360 invertido, bem fluido. Vamos ver, ela consegue mais um 360 invertido. Vamos ver o que ela vai aprontar agora ali no final dessa onda, um 360 normal, procurando ali a parte mais do inside para finalizar essa onda. Ela que está procurando tirar uma nota maior de 4.90 para ampliar a sua vantagem em cima da Naara. Ela consegue ali finalizar, Bego, um rolo, um flopozinho bem ali no final da onda, aterrissando a sua prancha na areia aqui da praia de Solemar. Vamos aguardar os juízes para ver se essa onda vai ser melhor do que o 4.90 para ampliar a sua vantagem. That's right. This is a replay of the last wave of our heat leader, Francis Aoto. She has a beautiful style and she is radical. You have to stand out that it's not only surfing in a beautiful way, but also powerfully. I mean, with a lot of power. I think I just made up a word. But yeah, strongly. And that's the case of her. I have been enjoying her bodyboarding for a while now. And this one here, I'm sorry, Fabio, to interrupt, just to continue to speak about this one. It looks, Fabio, the scores are dropping. You guys can check the same thing as we are seeing, and scores are dropped. She gets a 5.5, and right now the situation is very difficult for Naara Caroline with only 28 seconds to go. She needs a 6.51 to get that first position and continue and be in the podium, Fabio, because we are seeing these ladies already in the podium. So far it's Francis. This is the last ditch effort for Naara Caroline. A Naara tentou ali pegar essa onda, mas infelizmente ela ficou por ali. Ela que está precisando de uma nota, faltando agora 2 segundos. Será que ela vai conseguir? Mas eu acho que essa onda não vai valer, e mesmo assim eu acho que essa onda não proporcionaria para ela
a nota que ela precisava de 6,51. A Francis Aoto ali tirando 5,50 na última onda. Ela surfou muito bem, parabéns a Francis, é a outra semifinalista, Bego. That's right, yeah, congratulations also to Naara for being the wildcard of this event. Good results, she ends up in fifth. I'm sorry, don't go anywhere. We're going to continue with the semifinals for the women division. This is the finals day at the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Possible to know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, everyone. We are here at the final day 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro in the water. First semi-final, Japan against Portugal. Wow, such a good day of competition, Lucas. Just closed off the first round of the day, and now, guys, we're gonna go to the semi-finals of the women division. So these are the best in the world. Now we're gonna have Namika Yamashita, one of the biggest revelations of this contest, I would say, against the 2017 world champion Joanna Schenker. We already had action in the water. There comes Joanna, throwing a nice roll on the outside section. This wave gave Joanna a 6 points. So yeah, it started off well with 2 minutes while we were in the commercials. Let's see what else Joanna managed to bring out, and that was it. Good roll, and also Namika. Aí o replay, né, da atleta japonesa, ela faz ali um 360 bem fluido, vê que a onda não vai proporcionar nenhuma outra manobra, ela já parte lá para o outside para pegar a prioridade número 1. Sistema de prioridade agora nessas baterias é super importante. Aí a gente vê a papeleta do nosso Beach Marshal, Fábio de Franco, ele que é a nossa conexão aqui do centro técnico, né, com todas as atletas ali. O Fábio é local aqui da praia de Jacaraípe, junto com a Naara Caroline, que acabou de sair da água. Naara ficando aí com a 5ª colocação na categoria Master. Parabéns, Naara, pelo grande evento, várias ondas boas, de volta aí, ela que é mãe de 4 crianças lindas. E parabéns aí à família toda por liberar a mamãe para surfar aqui nesse WAHINE Bodyboard Pro. Joanna Schenker com toda a sua fluidez, já recebendo 6 pontos, começando aí. Galera de Portugal, vamos, entrem aqui na nossa live, comentem. A Joanna Schenker precisa da sua vibração. E all the people from Japan as well. If you guys tuning in, let's give a
good vibes to Namika Yamashita. That's it, guys. Wherever you guys from, let us know where you're tuning in from, who you cheering from, who do you want to win, who do you think is gonna win. All of these girls are living this thought hard for us of who's gonna be the champion. It's getting the dispute is getting fiercer every heat. There we have Francis Aoto, who won the last heat and granted her position in the semi-final of the Master Division, getting closer to the world champ. So yeah, guys, later on today we're gonna know who's gonna be the 2023 Master World Champion, and these girls are doing so well. Now we just started the Pro Division, the Women Division. That's Joana Schenker, 7 times Portuguese champion, 4 times European champion, and 1 time world champion in 2017. Joana has been doing so great. She actually went to the rapid charge on this competition, which is not very common to see from Joana. But yeah, later on the rapid charge, she did so well, and she's been ripping since then. And great action, putting some difficult for Namika right now, needing a 3.26 only. They just surfed 1 wave, so started off a bit slower this heat. And Namika comes with that right-hander right now, throws that reverse, still on the wall of the wave, went for the roll, ended up a bit there, stuck in the foam, and that's it for Namika, her backup score. Probably going to get that 3.26, but still a lot to go on this heat. Yeah, a lot of things to them, and still this is the replay for last wave from the Japanese. Nice reverse 3-6. Actually, she's so much flow for this Japanese rider. Also, she did great last year at Sintra Pro in Portugal. So now she's competing against a Portuguese. Galera, a primeira onda ali da Joana, ela tirou 6 pontos, ainda está aguardando a segunda onda para ser surfada. Lembrando que as atletas precisam de 2 ondas para fazer o somatório final. A gente vê a Joana lá em cima com a prioridade número 1. E parece que a gente tem a entrevista com a atleta brasileira Francis Aoto. Hello everybody, we're here with Francis Aoto from Paraná. She made another great heat. How was this heat for you? Foi uma bateria bastante disputada, né? As ondas mudaram um pouquinho por causa da maré, então ela estava mais difícil de encontrar a onda boa. Mas deu certo, consegui encontrar umas ondinhas regulares ali que deu para passar. She said it's pretty difficult because the tide is changing, but you know she found the good waves and she did it. Francis, what message would you like to say to everybody, to all the masters in Brazil and in the world, that you know about competing here and about competing in the other contests? Olha, chegou uma época da minha vida que eu achei que não ia mais competir, né? Porque quando você é mãe, né? Eu fui mãe já 2 vezes, e aí trabalho, assim, a gente acaba achando que dá pra ficar, né? Acho que já foi a minha época. Mas assim, eu sempre tive esse sonho de ser campeã mundial e agora tão pertinho aqui, né, já na semifinal. A única coisa que eu digo assim, nunca desista do seu sonho, sempre é possível, basta acreditar e focar. Porque assim, o que é importante, né? Tem que ser uma coisa importante para você. Yeah, she said like, okay, she has 2 kids, she also works a lot, and she was thinking about, okay, that's done, you know, I'm not gonna compete anymore. But then she was like, oh, I still have a dream. I still want to be someday world champion. So she's trying now. She got a big chance, and that's why she's here. Thank you. Back to you guys. Thank you, Ursula. Nice interview. A Francis ali, Lucas, quer a vitória. Com certeza ela está inspirada. Ontem a gente fez um surf ali depois do dia de competição na frente do hotel, né? E eu vi a Francis ali, o pessoal estava surfando divertido ali, tranquilo. E a Francis estava num gás, pegando onda ali com uma velocidade. Realmente a Francis tem um estilo muito, eu diria assim, competitivo, né? Um estilo muito bonito e conseguiu vencer a Nahara aí, a wildcard do WAHINE Bodyboard Pro, que também estava muito bem. Todas as atletas, né? Agora a gente não tem mais performances medianas aí, todas as atletas estão realmente jogando a régua lá em cima,
as notas lá em cima também. E a gente teve já a onda enquanto a Úrsula estava entrevistando a Francis ali. A japonesa pegou 2 ondas, né, pegou uma onda que foi o 4 pontos que entrou para o somatório dela e uma outra onda curta que ela tirou um 1. Então a Namika vai liderando agora, enquanto a Joana só pegou uma onda, está precisando de 0,75, só questão de pegar a segunda onda para poder passar para a liderança. A Joana que está aqui com uma galera junto com a gente no live chat lá de Portugal. O João Moura falando, bora Joana, a Ribeiro Roots, a Ana Cristina Alves. Se vocês quiserem aí dar um alô para a atleta Joana Schenker, nós estamos aqui no nosso chat do nosso canal do YouTube, canal da IBC World Tour. Aí a gente vê a Neymara ali dando uma checada em todas as partes do evento para ver se está tudo ok. Neymara is checking all the parts of the contest to see if everything is nice and clear and doing good for the riders. And we also have Namika Yamashita in this heat doing some good waves. Actually, she's still trying to change that 2.75. Lucas, Joana is with the best wave so far, waiting, using all his knowledge to do better and better. Com certeza, como a gente pôde ver durante a competição, a Joana, ela vem mantendo uma estratégia ali de bastante assertividade, eu diria, né? Ela falou ontem na sua última entrevista do dia que buscava exatamente essa estratégia de esperar boas ondas. Ela sabe que agora, né, nas semifinais fica muito difícil de ganhar ali com ondas na média de 3, 4, então realmente esperar, usar esses 25 minutos que ela tem ali para pegar as 2 ondas boas, ondas com manobras de projeção lá fora, que é a prioridade dela, foi isso que ela disse mesmo na entrevista. E por enquanto só pegou uma onda, mas está numa situação totalmente confortável, apesar de estar em segundo, né? Precisa de um 0,75. Olha ali aquela onda e acaba não indo. Joanna, it's very calm. It seems to me she's very connected with these conditions here at the Praia de Solemar. I think when she changed the boards, she's doing better now. Actually, Joanna, she lost the first heat. Remember that, Lucas? She went to the repecharge, and then now she's here. She's on the semifinal, and this is the second semifinal. The only Brazilian is still in the contest. Joselaine Amorim is doing great in this event. Will be against Sari Ohara. Will be a great hit as well. Don't go anywhere, guys. If you are here with us, spread our link to others and say something in our live chat. Say hi to the riders and let's see Joanna in the wave. Lá vem a Joana na sua segunda onda, finalmente faz ali já um invertido, precisa de 0,75, muito provavelmente já vai conseguir ali essa nota e mudar a situação. Ela tem uma nota melhor ali do que a Namika. A Namika está com 2,75 e um 4, e é exatamente isso. A Joana está com 6 e agora ela acabou tirando um 2 nessa onda ali, que foi uma onda de nota baixa para ela, né? Não conseguiu achar muita coisa, mas já mudou agora para a segunda posição, para a primeira posição, desculpem, e vai buscar trocar agora esse 2 e, claro, se distanciar da japonesa, né? A gente ainda tem 12 minutos e 40 segundos restantes. Como você falou, Fábio, a primeira bateria da Joana, ela teve dificuldade de achar boas ondas ali, né? Mas depois da repescagem já veio com tudo. That's the Japanese lady. Nice 3-6 reverse, nice spin. Let's see if she can manage to do another maneuver. No, that's it. Probably she gonna change the 2.75. We have to wait for the judge. Last wave for Joanna was a 2 points. She's in the lead now, but Namika, she only needs a 4 point. And that's the only Brazilian in the contest. Essa daí, galera, é a única brasileira na categoria feminina, a categoria principal desse evento. Não que as outras sejam menos importantes, mas essa daí é o replay na camiseta branca. A Joana Schenker, ela deu só um 360. Lucas, foi uma manobra de backup. Essa aí é a onda da Namiko, que também trocou o 2.75 para 3,15.
Com certeza, como eu tinha falado ali, né, ela estava numa situação bem tranquila, parecia estar ali pacientemente esperando uma onda, mas acredito que vai batendo aquela vontade, né, precisando de um 0,75, qualquer onda para poder passar para a primeira ali, mais no início dessa bateria. Provavelmente ela pegou essa onda ali só para poder garantir logo aquela primeira posição, né. Com certeza isso tem um efeito psicológico também na atleta que está lá dentro da água. Dá para perceber pelo comportamento também da Namika, que vem buscando mais ondas ali, né? Como não tem uma onda expressiva igual aos 6 da Joana, ela vem ali buscando já pegar a primeira onda mais substancial para poder facilitar a sua estratégia depois de conseguir pegar só uma onda de backup. É isso mesmo, that's it. Lucas, I think Joanna is using all his strategy in this round. She wants to go to the final for sure. That's what she said for us yesterday. Like we said before, I think she's more relaxed now with this kind of board. She was using like a crescent tail and now she's using a bat tail, so this provide her more flow in the waves. We saw the first wave, she managed to do a very nice, just one maneuver, but she received a 6 point, and Namika is still looking for a good wave. She only has a 3.15 and a 4. I'm pretty sure the Japanese is going more down north, not up north, no? We can see like Joanna is more on the left side of the screen now, and you can see the Japanese going to the right. I'm pretty sure she's trying to find another bank, maybe. Yeah, and also Joanna has the priority right now, so definitely would be better for her to stay away so she doesn't have any influence from Joanna using the priority, and that's it. She cuts a right-hander, throws the roll, completes the maneuver on the outside section, connects the 360s over there while she's looking for another section to close off that wave. Yeah, not much for Namika right now. She's changing at 3.15. We're not seeing, we are actually 9 minutes away on this heat, and we're not finding yet the athletes finding those high scores, right? É isso mesmo. Agora a japonesa consegue uma onda de uma manobra, mais uma manobra, um rolo ali bem executado por ela. Ela que está precisando de 4.01. Os juízes ainda estão dando a nota aqui. A gente observou na imagem ali no nosso drone que ela se distanciou da camiseta branca. A Joanna Schenker, que estava com a prioridade número 1, ela foi procurar ali um outro banco de areia e foi ela chegar no outro banco e pegar essa onda. Aí a gente vê toda a nossa segurança de água e segurança aqui na terra também, os bombeiros ali, os salva-vidas. Obrigado demais aí a corporação aqui da praia de Solemar, a praia em Jacaraípe, onde está acontecendo o ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro 2023. E Lucas, foi exatamente isso que aconteceu. A Namika consegue virar a bateria nessa onda que ela foi muito inteligente, indo lá, se afastando da atleta que estava com a prioridade número 1, recebendo um 4.75, deixando agora a portuguesa, a campeã mundial de 2017, precisando de um 2.75. É isso aí, a Namika. A gente vai se aproximando agora mais do fim, né? 7 minutos e 40. Lá vem a Joana, que está precisando de uma nota baixa, 2.75. Já executa ali uma boa manobra. Essa bateria realmente fica ali uma troca de posições bem disputada, porém com notas ainda baixas. Então não tivemos ainda, por exemplo, agora a Joana faz mais um rolo, na verdade, e consegue, com certeza vai conseguir aí uma nota acima desses 2.75, mudar a situação novamente. Então a gente vê diversas mudanças aí, uma tomando o primeiro lugar, a outra pega uma outra onda. A Joana estava esperando no início uma onda mais expressiva, né? Mas como não estava aparecendo essa onda, ela pegou uma onda, foi para primeiro. A Namika se distanciou, fez a mesma coisa. E agora a Joana, a gente está esperando as notas saírem, mas com certeza a Joana vai retornar para a primeira posição. Está precisando de apenas 2.75, com 6 minutos e 40 restantes ainda nessa bateria. Então não saiam daí.
gente começou agora as semifinais na categoria profissional. Depois nós teremos também as semifinais da categoria Master. E aí, caminhando para o fim do dia, nós teremos as 3 finais, categoria Pro Júnior, profissional, e finalizaremos com a final da Master, onde a gente vai descobrir quem vai ser, né, a atual campeã do ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding 2023. Vamos comparar agora, né, essas notas. A Joana, que estamos ainda aguardando essa última nota dela, que foi a terceira onda dela surfada, uma onda de uma manobra só, mas bem parecida com a onda da japonesa, que foi o 4.75. Vem a japonesa novamente, uma onda mais aqui para o inside, mas ela consegue 2 360 muito fluidos, completando a sua onda com el rolo. Ela, a japonesa Namika Yamashita, está precisando trocar, né, 4 pontos, porque agora já mudou tudo. Caiu a nota da Joana. Last wave from white was a 5.25. Now Joanna Schenker is on the lead and Namika needs a 6.5. She's getting like pretty much like putting Namika in a hard situation now, I say. Yeah, I would say that also, Fabio. Definitely, Joanna put some more pressure right now. Now it's the time where the second one needs more points. That's not on the 2-3 points average anymore. Now Namika is needing a 6.5. We only have less than 5 minutes right now, so competition getting tighter, and that's the replay of Joanna's wave. Actually, Joanna got us 5.25. That's sorry guys. Yeah, that's actually the last one that she caught. There was a 4.65. Didn't go to her total score. Didn't make difference for Joanna, who is now only looking to get way farther from Namika and increase her score. She needs something more than a 5.25. And Namika needs a 6.2 points right now. Yeah, Namika last wave was a 5.05, so she changed the backup score, but she's still needing now a 6.20. I think she was needing like a 6.70 something, I think, and now it's better for her, but she still need one wave. It's not a low score, I can tell you, Lucas. It's 6.20. You need to be in a good spot of the wave. We saw already a couple good waves from Joanna and from Namika. Still 3 minutes. It's a lot of time for Namika. And let's see. Namika. There she comes, doing that reverse on the right-hander, position herself, and threw a good roll, connecting now to the closest section of the shore, and that was all for Namika. That was actually a good roll. Let's see if she'll be able to change that 4.75 or maybe get the 6.20 that she needs. And yes, the competition is very tight between these two. We have seen many changes of situation, and that was a good roll for Namika. I think the judges might like this one. Yeah, let's wait. That might be enough actually to change the situation for Namika, right? Maybe. And Joanna is putting the game of the priority system, using the priority system, but it's not enough to stop Namika. Last wave for Namika was a 6.75. Namika now in first, putting Joanna in a bad situation now, needing a 5.81. Lucas, many changes, man. And clock's ticking away, 2 minutes and 25 seconds right now to this heat. We can see Joanna pedaling right now, looking for that wave, doing everything she can, and there she comes. So much flow for Joanna, and she starts with a roll. Let's see the open face wave. A Joanna dando um el rolo ali. Vamos ver se ela consegue conectar. A galera de Portugal que está com a gente aqui no live chat, ela está precisando dessa onda. Vamos torcer pela atleta portuguesa lá de Sagres, camiseta branca, campeã mundial. Primeira portuguesa campeã mundial. Será que ela vai conseguir, Lucas, um lugar ali para dar um el rolo? Ela consegue finalizar ali
né, encaixando a sua prancha bem na areia, em frente ali praticamente do nosso beach marshal. Vamos aguardar, não sei, faltando 1 minuto e 40, talvez ela tenha ainda a chance de pegar mais uma onda. Acredito que sim, Fábio. Vamos ver, ela precisa de um 5.81, conseguiu executar 2 rolos nessa onda. Depois do primeiro rolo ali ela vem acelerando, agora sim, segura um pouco ali esperando a sessão. Joga mais um invertido para se conectar. A Joana está precisando de 5.81. Quem será que vai garantir a sua posição, né, na final da categoria profissional? A Joana observa ali a sessão e quando ela arma, aí sim, solta o freio. Segura ali para poder fazer aquele rolo na última sessão da onda. E joga o rolo ali já quase na beira da praia. Acredito que talvez a Joana possa mudar a situação ou pelo menos chegar perto desse 5.81. E lá vem a japonesa, Lucas, atrás ali já dando 360, tentando conectar. Vamos ver se a gente tem um replay para ver o que ela fez lá atrás. We need to wait for the replay for the Japanese in first position now. We're still waiting for the scores for Joana. I'm pretty sure this last wave for the Japanese girl, it was a very nice wave as well. And here it comes. Was a 5.5, was not enough to Joana, and we're still waiting for this score. Yeah, that was actually a good wave for Namika. Namika was changing a 5.05, and that's it, guys. Namika increased her score with a 6-point ride on the last wave you guys just saw. And unfortunately for Joana, she had a 5.5, needing a 5.81. But anyway, Namika increased her score. And that's it, guys. That was a very tight dispute, right, Fabio? Very nice hit, Lucas. Was me and you here was like, oh my God, and changing a lot. Nice job for Joana. Parabéns, Joana. Parabéns, Namika. Don't go anywhere, guys. We're gonna be back pretty soon. Quick commercials. Possible to know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, everyone. We already know one name on the final right now of the women division, and that's Namika Yamashita from Japan. And now we are about to know the second one. We're going to go straight to the water. Is it going to be Sari Ohara or Joselane Amorim? What do you think, Bego? Well, I don't have an idea because Jocelyn has been surfing really good, and I think she's coming from losing in the master division, and when that kind of things happens, the athletes of the kind of Jocelyn Amorim
go to the next heat with sangue nos olhos. Yeah, blood in the eyes for Joselani, and that's it. She already started strong, as she's been doing in most of her heats. Unfortunately, said goodbye to the Master Division on the 2 previous heats, and there she comes, taking a good one right now. Many maneuvers on this wave, through a roll on the outside section to start off well, connecting those 360s, and another roll on the closeout section. That was a good start for Joselani. Let's see how Sari is going to answer to that. Yeah, Joselani, I have to say congratulations to her. Such a good event, and coming in strong with the first wave. Reapers there, another one keeps going. And here's Rolo. She continued. You know, she wants it very much. And actually, last year she was on the podium for the Master Division, and she's trying to secure. I mean, she is already on the podium for the woman, and that's a nice looking one. She gets a 6 for this wave. Remember, this is finals day, people. We have our semifinals established for the Master Division, and we are in the presence of the last semifinal for the pro woman, and it's Namika Yamashita already in the place in the final, and we have the interview ready with Ursula and Namika. Please, Ursula, take it away. Hello, we are here with Namika. She's just moving forward in the next heat. How is the heat for you, Namika? Was hat? I'm so very happy. Happy, yes. She's always happy, my God. And would you like to say hi to Japan? 日本の皆さん、やっとファイナルに行くことができました。あとは最後ファイナルだけなので全力出し切って優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。Thank you, arigato. Back to you guys. Thank you, Ursula, interviewing Namika Yamashita, who's one of the biggest revelations on this contest. Congratulations, Namika. Also, congratulations to Joana. Parabéns, Joana, pela incrível campanha que você fez nesse campeonato. É realmente bonito assistir o surf da Joana. Muito fluida, muito estratégica também, né? Ela que veio ali mostrando pra gente a troca de pranchas que ela fez. Teve um resultado muito bom na sua bateria anterior. E, infelizmente, para Joana agora, ela se despede da competição. Acaba já ficando aí na 3ª posição, né? Já garantindo uma 3ª posição nessa etapa, que não é um mau início para o circuito, para o restante do circuito. Então, parabéns, Jonas, parabéns, Namika. E agora a gente tem também a japonesa Sari Ohara na água, juntamente com a Joselane Amorim, atleta lá do Rio Grande do Sul, que ficou na 2ª posição nessa etapa do ano passado na categoria Master. A Joselane já pegou uma onda logo no início ali da bateria, né, uns 5,75. Na verdade, a gente estava até passando os comerciais quando a Joselane surfou essa onda. Foi essa direita, fez uma cavada muito boa ali, cavada extensa realmente pela base da onda, e conseguiu executar esse rolo. E aí ela vem passando a parte da espuma, já botando uma pressão para Sari Ohara, faz um invertido conectando com a última parte da onda para tentar extrair todos os pontos com mais esse rolo. É isso aí para Joselane, a única onda surfada nessa bateria, e a gente tem 20 minutos restantes. That's right, and that's actually her 2nd wave. And yeah, it's Joselani surfing this one. Yep, this is her 2nd wave. Her first was a 5.75, and look at this, 6.75. And I love to see, I enjoy very much to see her surfing equally as good to right and lefts. For me, it's so important. There are some riders that only surf one side, but this lady right here, she surfs really good both sides of waves, and I believe that's one of the requirements right now. It's just a personal opinion, of course, but I believe if you really want to be professional, you need to train and surf equally as good for both of the sides of the wave. Remember, we have rights and lefts, and it's good for you to train both sides. And wow, what a performance right now. Sari, she hasn't even taken one wave, and Joselane Amorim already holding a 12.50.
excellent performance so far for the only Brazilian in this division. Definitely, Bego. E queria fazer aqui uma correção agora, acabei de falar que essa onda que tinha passado era a única onda surfada na bateria, me enganei. Na verdade, essa foi a segunda onda já surfada pela Joselane. Essa onda foi um 6.75, que joga agora a Sari, que não surfou nenhuma onda, em situação de combinação. A Sari está precisando de um 12,5 para poder ir para a liderança. Então, corrigindo aqui, a primeira onda da Joselane foi um 5.75 logo no início da bateria, e agora ela surfou essa segunda onda, que foi um 6.75. Ali a gente vê a Paola, a Mariana Nogueira e as meninas lá do Rio de Janeiro, a Gica Vargas, a Soraya Rocha também, acompanhando aí esse incrível dia de competição aqui na praia de Jacaraípe. E lá vem Sari Ohara estreando nessa bateria. That's right, first wave for Sari Ohara, 2019 World Champ. Nice execution of that combo. A spin combined with the powerful roll. Another spin, and she keeps going and trying to see which sides she's going to hit. Yes, Sari Ohara no stranger to these conditions. Last year, she ended up in the second position. She ended up being the vice champ from this event, and this year she wants payback. She wants to be the champion. Can you imagine if we have a full Japanese final? But first, she has to go over Jocelyn Amorim, who right now it's in the first position, and that's one of the ladies that it's part of the itinerary. Wait a sec, let's take us through this replay in Portuguese, please. Essa foi aí a primeira onda da Sari, uma boa onda. Ela já saiu a nota, fez um rolo descolado ali nessa onda, conectou já mais os 360 e foi até o final ali no inside. Essa onda rendeu para a Sari Ohara uns 6 pontos, que aproximou bastante ali das notas, da média das notas da Joselane. E agora a Sari fica precisando de um 6.51. Então acredito que essa bateria vai ser uma daquelas, igual a última, Bego, bem disputadas. As duas já pegaram ondas, né, na média dos 6 pontos. E a Sari, que só pegou uma, está precisando de uma nota secundária agora, também nessa média. Então acredito que vai rolar aquela troca de posição ali, de situação, a não ser que a Joselane tire uma nota mais alta ali e se distancie na liderança. Well, that's right, 16 minutes in the clock, guys. This is the finals day. Here comes, finals day here at the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. We would like to thank ArcelorMittal for being the presenter sponsor. Remember, they have been supporting the sport as ArcelorMittal. It's a steel company. It's actually the leading producer of steel here in Latin America. And they have been betting for the sport for a while. And thank you very much ao Governo do Estado do Espírito Santo e Prefeitura Municipal da Serra. Here we have a comparison. Thank you, Director, doing a great job. He's going to show us the 3 waves that we have been seeing in this event. This is 5.75 for Jocelyn Amorim, her first wave, Lucas, and this was the left, and she got that 6.75 to right. Yeah, lots of maneuvers there, and this is her higher score, Lucas. Yeah, she threw. She had a lot of speed, actually, bottom turning extensively on the bottom of the wave, threw a roll, kept going, positioning herself with that spin and doing the reverse to connect to the inside and throw that last roll over there, gaining a 6.75. And Sari also connecting good maneuvers over there, all the way from the outside, managing to get this 6-point ride, and now needing a 6.51. We only had 3 waves in this heat right now. The girls are a bit slower, but nice score so far. We still have 14 minutes. It looks like Sari surfed another one. We didn't get the beginning of the wave, but soon we're going to get the replay and see all the details of this last one from Sari. Right, well, you can tell, guys, back home. Wait, this is a replay, and Sari coming in strong in this one with the reverse spin, connects right away with another forward spin,
And pulling the brakes there. Sario Hara, look at this. I think that's where the money is because she gets a 7.25. Those projected rolls of Sari, they're so special, and the judges loves them. That's what you want to see, that execution of rolls. And this is a wave for Jocelyn. It's a small wave, foamy one. Remember the difference between waves with more sections without that foamy, kind of like messy area. And that's Soraya Rocha right there helping her. Good friends. And yes, Sario Hara changed the situation in a great fashion. She has only taken 2 waves, and now she's leaving Jocelania Morin needing a 6.51 to get back that first position that she took from a very, large part of the heat. Wow, yeah, I'm loving it. Sari caught a very good one. A 7.25 went straight to the lead. This last wave from Joselane didn't make difference for her situation. She got 4 points. She got 4 points on this one. And Bego, we can see the expression from Joselane right now starting to change. She's becoming more serious, and definitely knows that Sari is coming strong as well. They surfed few waves on this heat so far, but now that's exactly what we are seeing. The competition is getting tighter and tighter, and that's 12 minutes actually left. Joselane now needs a 6.51 to guarantee her position on the final against the Japanese Namika Yamashita. Right, last year she ended up 3rd in the Master Division. If she finished in this stage, she will be ending 3rd in this division, as well as Joanna Schenker. What a heat we had against Namika Yamashita and Joanna Schenker. I was expecting to see such a show. I was very certain that it was going to happen. And of course, I knew this one will be another strong hit. Thank you, everyone, for tuning in right now. Remember, we count on you to help us spread the word. We count on you to to inspire more people, to let the world know that this is the finals day right here. And nice, kind of like not too fluent roll there. You guys can tell the difference. There is a big difference. You can tell Jocelyn it's a bit nervous. That's not going to be the 6.51 she's looking for. It's normal that she's nervous. She is against one of the strongest competitors of the tour, Sario Hara, she's the second Japanese to get a world tour, world champion title. And she is very strong, and especially in these conditions, she knows perfectly her way. She said in the interview she has been training really hard for this event. She said very clearly that last year she felt very, let's say, sad or frustrated that she couldn't make it, that she couldn't win. And this year she prepared herself a lot to surf in this kind of conditions, and it's showing. And also, for her to see Namika, she brought Namika here, so for her to see her in the final, I think it is an extra inspiration or motivation. Definitely, she's definitely proud of Namika, and also maybe worried, right? And there Good comes wave. Joselane. Nothing for her over there. And as I was saying, Bego, I think for Sari, it might be a mix of pride, proud of Namika, and also being worried because they might end up facing each other on the final. That would be like great to see the expectations of 2 Japanese, and now we see Soraya getting ready to face Catarina Souza, Brazil and Portugal, on the semifinals of the Master Division, which is going to be following this heat we're watching right now. And at the end of this heat, we are 9 minutes from knowing what's the final is going to be looking like of the women division. Who Namika is going to be facing, right? Yeah, let's play again, people. Let us know right there in the chat. We're going to go and read it. Who do you think it's going to
be in in the master finals, and who is going to be facing Namika in the women finals. Fala aí português. E aí a gente tem agora o replay da onda da Sari. Já vamos aproximando, a gente já vai se aproximando, né, do fim dessa competição. Realmente as baterias vão se afunilando. E deixa aí nos comentários pra gente os seus palpites de quem vocês acham que vai estar na final. Essa foi uma onda muito boa da Sari, dá pra gente ver ali como que ela realmente descolou bastante nesse rolo, conseguiu aterrissar na frente da onda para conseguir o 7.25 que ela conseguiu nessa onda. Então deixem aí, como vocês acham que vai ser a final na categoria Pro, quem vai estar enfrentando a Namika Yamashita, Joselane Amorim do Brasil, ou então uma final totalmente japonesa contra a Sari Ohari. Também na categoria Master, Catarina contra Soraya na próxima bateria, e depois Mariana Nogueira, campeã, contra a Francis Aoto. That's right, and what you see in your screen, it's we have a mobile judges and to help all the ladies know their rights. So thank you for that, and let us know who do you think is going to be in the great final for this division and for the master division. That's we're going to the semifinals now, and it's going to be great to watch. Yeah, Sari only caught 2 waves. That's it, guys. Just to make sure, if you just tune it in, the criteria right now on this competition, the athletes have 25 minutes to surf. They can surf up to 12 waves, and only the 2 better waves are accounted for that total score. There we see Joselane attempting to get the 6.51 that she needs. She throws a reverse over there. Nice style from Joselane, not using any resources, not using the hand, anything. Throws another roll. That might be the wave Joselane is looking for now to change her situation. She actually goes all the way to the shore, and yeah, is that gonna be the 6.51 that she needs to send Sari to second position and grant her place on the final against Namika? A gente acabou de ver a última onda agora da Joselane. Essa foi uma boa onda que ela encontrou. Veio fazendo manobras desde lá de fora. A gente vê aí, ó, ela joga um invertido lá atrás sem usar nenhum recurso. A Joselane muito fluida. Joga mais um outro invertido e a onda forma uma parede boa para ela, que consegue completar esse rolo e vir conectando as manobras até o último segundo ali da onda no inside. A Joselane está precisando de um 6.51. Agora a gente está aproximando aí dos 5 minutos restantes dessa semifinal. Será que vai ser essa onda que vai proporcionar para a Joselane o 6.51 e garantir a liderança dela e o espaço na final? Well, I don't know, but yeah, I mean, good effort for her. Joselane Amorim right now, the only Brazilian left in this division. Let's see if she can actually beat Sari Ohara and meet Namika Yamashita in the great final, but Sari, I mean, there's the score, it dropped, it's a 5.75, it's not enough, she's looking for a 6.51, and I have to stand out something else. I mean, seriously, Sari has only taken 2 waves. I only have seen one competitor do that, and it has been a Japanese, Minami Hatakayama in Sintra. I remember, I don't remember the year, but I remember she took 2 waves and she won the event in the great final. It's really difficult. It's really difficult. And here comes, this is her 3rd wave, and look, you know, I have to say there are a few competitors in the World Tour that have that projection in the rolls. You guys are welcome to analyze every single lady rolls, but the Sari's projection is something special. And you can see it right there. She's very strong. She's very happy. She knows she's doing great. So let's see. You know, she has been surfing like that since she was 15 years of age. I remember meeting them back in Puerto Rico. And Ayaka as well. They have been surfing that way since very young age. So Sari Ohara on this one, take us through it.
Ótima onda da Sari. Olha a projeção que ela consegue nesse rolo. Mesmo que a onda não proporcionou tanto aquele lip ali, ela consegue se projetar, se soltar da onda e fazer uma manobra bem plástica, né? Faz ali um 360 de conexão e a onda arma novamente, mais uma sessão ali legal para ela. Ó, ela fica mais cavada ali, a Sari joga mais um rolo na frente da onda. É possível que ela aumente, né, essa nota 6 que ela tem como nota secundária, mas acaba não acontecendo. Essa onda foi um 5.25 da Sari, continua na segunda posição. A Sari que só tinha pego 2 ondas até agora, pegou essa terceira que não entrou para o seu somatório. Precisa realmente de uma onda de nota de média, né, média para alta ali, para conseguir se distanciar da Joselane Amorim. E por enquanto, com 3 minutos restantes, a cara da final vai ficando bem no estilo japonês, entre a Namika Yamashita e a Sari Ohara. Só que o tempo só acaba, a bateria só acaba quando toca o sino ali. A Joselane surpreendeu a todos nós nesse campeonato e talvez possa surpreender mais uma vez aí, faltando esses 3 minutos. Vamos aguardar. I mean, she has been doing big scores throughout the whole event, so I will never count Joselane out. And look at this. This might be the chance for her. 2 minutes and 30 seconds, not really happening. Looking for a 6.51. I will never count Joselane out. She has been impressing us since the very beginnings of this event and last year, and that's Carla Costa. Right there, helping Joselane, I think, and supporting her. It's not Carla? Looks. I don't think so. Oh, I'm sorry. So. Oh, no, I'm not sure. I'm also not sure who it is, but it's because of the hat and the no, it's not Carla. I would say it is someone that is worried for Joselane. You know, no, time I'm sorry. is the clock is ticking. 2 minutes away, guys. It's not Carla at all. No, sorry, it's guys. not Carla. And so we have a small screen here, and I got confused, but yeah. Someone really rooting for Joselane. Last minute and 46 seconds. Lucas, let's see if our great final. It's going to be a full Japanese final because Namika Yamashita defeated Joanna Schenker in the first semifinal. And here comes Joselane. This might be her last chance. Going for a quick reverse there. This is working very well for her. Let's see. Here she goes. Oh, that actually was a section for a roll. We can definitely see that Joselane is nervous right now, and it's completely understandable. 1 minute left to the seat right now. Joselane missing the 360. We haven't seen that much of Joselane missing the 360s. And not reading that the specific part was not for 360. I think if she would have performed a roll, I think that part had the potential. Maybe we get to see it again, but okay, well, I mean, it's not over until the horn sounds, but right now Sari has the first priority, and there's only 40 seconds left. And remember, it is important to take the waves that are far in the outside and try to perform the maneuvers on the critical sections. And, Sari, it might block her. I don't think she's going to allow her to probably take another wave, and this is the last wave, the last chance for Joselane Amorim with a quick spin. Let's see. She keeps going. She's going to go for the roll. She lands it. Keeps going. Is she going to connect? Is this the 6.51 she's looking for? Joselane Amorim. She keeps going. She's going to hit it right there. Nice roll for her. We are going to wait for this score, because she is looking for a 6.51, Lucas. Wow. And I'm not really sure what's going to happen, although the wave wasn't probably not the biggest wave, but it was a well execution there for Joselane. It's the Japanese so far in the first position. Judges haven't even started to score. You guys can check the scores live. It's all there. Take us through this replay. É isso, foi a última tentativa da Joselane. Né, não foi uma onda da série ali, mas ela acabou, o tempo estava acabando, ela veio nessa última onda ali, conectando os 360 e fazendo aquele rolo ali na espuma. Ela precisava de um 6.51
Enquanto a Sari também pegou essa onda, foi uma boa onda da Sari, que talvez aumente o seu somatório, né? A Sari está trocando uns 6 pontos, as notas estão começando a chegar aqui e realmente caiu. Resultado oficial, essa onda foi 7,75, a Sari consolida a liderança e nós teremos uma final japonesa, Bego. Sari Ohara contra Namika Yamashita. Realmente uma surpresa para nós aqui. Não saiam daí, a gente vai começar a categoria Master, porém antes vamos puxar os comerciais e voltamos já já. Possible to know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, everyone. We are about to see the great final for, the semi-final for the Master Division. We're so excited because Sari Ohara made it, and we are going to have a full Japanese final right here. It's been a while, Fabio, since we don't have the full Japanese. Since Ayaka Suzuki has left the tour, we haven't seen that. And right now it's Sari Ohara facing her friend. She brought her here, so Sari Ohara against Namika Yamashita for the great final on the women's division. But right now, it's all about the Masters. So let's hit the water, please, director, because we have the semi-finals for this division. And we have in orange, Cata Souza from Portugal and 2 times world champ Brazilian Soraya Rocha in white. Teremos aí a primeira semifinal da categoria Master, categoria que vai ser aqui definida a campeã mundial de 2023. Já tivemos ação aí durante o nosso intervalo. A Catarina Souza já começando com muita velocidade, mandando ali um 360 invertido, depois um normal, com muita raça ali, muita velocidade, muita força. É isso que os juízes querem ver das atletas. Agora um 360 normal, ela tentando conectar a sua onda, levando até a beira d'água ali, dá um flopo na areia, aterriza a sua prancha bem ali na frente do palanque onde estão os juízes. Essa aí é a Sari, super feliz que vai fazer a final com outra japonesa. A Sari que trouxe a amiga, né, que está fazendo a final com ela. Vai ser uma batalha linda ali de se ver, 2 gerações, Bego, já uma campeã mundial e quem sabe a próxima campeã mundial japonesa ou a próxima vencedora do WAHINE, primeira etapa. Vamos ver o que vai acontecer nessa grande final aqui. That's right, we do have our final for the Pro Junior Women Division as well. That's Luna Harman, our current and unique Pro Junior Women
world champ, against one of the revelations also of this event, which is the Hawaiian Araya Tabalno. That's happening. The plans are, it's running these two semifinals right here. And the first final that we're going to see is the Pro Junior, then the women, and then we are ending and closing with the crowning of the world champ for this division. And here comes Soraya Rocha, fast reverse, and keeps going, a roll. And this is her first wave. We do have a 4.25 for Catarina Souza. Let's see how this one unfolds. Muita experiência aí nessa bateria. A Catarina e a Soraya, que competiram no passado o circuito mundial na categoria feminina, agora competindo aí juntas, uma semifinal da categoria feminina Master, aí disputando uma vaga na final. A Cata Souza com a camiseta laranja, atleta portuguesa. A Soraya Rocha, brasileira, lá do estado de Santa Catarina. Então aí uma semifinal, sendo, né, todas as duas que falam português. Lembrando, 25 minutos, elas têm podem surfar, podem pegar 12 ondas, contam sempre as duas melhores notas. Esse é o replay aí da camiseta branca, primeira onda da Soraya. Ele fez um 360, completando com el rolo. A onda não proporcionou uma parte muito crítica para ela. Os juízes entenderam que foi uma média de 3.25. Bem no começo da bateria, as meninas ainda estão ali se colocando no outside. A gente vê ali nitidamente que tem um banco de areia mais raso quebrando aqui na frente do palanque, e ao lado esquerdo do palanque também temos uma outra banco que foi usado muito pelas japonesas. Temos aí a entrevista com a Sari Ohara pronta, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Hello guys, I'm here with Sari Ohara. She just had a very tough heat. Tell us how the heat was. Oh, it was so tough. It was really difficult to catch the waves, choose the waves. Then Josenari has been surfing really nice. She's one of my big enemy, big name for me. So I was really nervous. Then she got a 5.6 point in the beginning of our heat. So I was so nervous, but I just believe my how I choose. So I just believe myself. Yeah. Yeah, great, very good. In Brazil, it's going to be the first time you're just going to have Japanese competitors in the finals. How do you feel? It's a new experience. Yeah, for sure. Actually, honestly, I was expecting that because Namika has been really good. Then, it's kind of a good waves for Japanese, so it should be happen like that. Then, but yeah, maybe I just. How can I say, enemy, or it's always the same, myself and someone else in the water. So I just do my best. I just do what I can do, what I can choose the waves. So that's it. Great. And she also brought, her friend together. So it's going to be hard for you, but it's a competition. Yeah. Don't get nervous. Don't get me nervous, please. but it's going to be a really good competition for sure. So I'm so excited. Can't wait, guys. Thank you. Back to you guys. Thank you, Ursula. Nice interview with the world champion from Japan, Sari Ohara. Will be in the final pretty soon. Don't go anywhere, guys. We're gonna have so much action. And agora, a Soraya ali, para vocês entenderem um pouquinho o que a Sari Ohara, quem está aqui ligado na gente, na nossa transmissão do YouTube, a Sari já estava esperando uma final japonesa. Ela que trouxe a Namiko e elas vão fazer Namika, e elas vão fazer aí uma final totalmente japonesa. Você vê como é que quando o atleta ele tem aquele, confiança? Uma confiança, já sabe desde o começo que tem chance, grande chance. Ela falou também que parece muito com as ondas que ela treina no Japão. Então ela falou, as condições estão perfeitas pra gente. Acho que vai ser show de bodyboard aí nessa final japonesa. Isso aí eu acho que é fundamental. And here comes Kata Souza. This is her backup score. She's having only one wave.
4.25 right now, performing a few spins reverses actually. Keeps going. That's the section that we have been seeing everyone performing a roll. Yeah, that was she was having a hard time to find it. Let's see. Well, faded away for her. But yeah, it's going to be her backup score. It's good that she builds the score step by step. Cata Souza, who ended last year in the 3rd position in this division, also wants to get better, wants to improve. And look at that. That's Mariana Nogueira hogging Sari. I remember Sari saying last year that Mariana is one of her inspirations in the sport. But yeah, I want to say that Sari used the word enemy, but I mean Sari speaks English, but she doesn't speak completely, like she doesn't know all the words in English perfectly. She was not referring like enemy like you guys think. It's more like as a contender. Essa aí é o replay da camiseta laranja, Catarina Souza, executando 2 360 invertidos. Quando a atleta inverte a direção da prancha, ela tenta ali achar mais uma parte da onda, né, que consiga fazer mais uma manobra, mas infelizmente essa onda não conecta do outside para o inside, e ela ficando por ali, faz um 3.50. As duas atletas ainda não acharam ondas muito boas para executar as manobras. A Soraya, que veio da primeira apresentação aí contra a Joselaine Amorim, fez uma bateria muito boa as duas. A Soraya pegando uma nota 8 pontos, ainda não conseguiu se conectar ali numa série boa. It's too windy now, Bego. Oh, yeah. It's kind of conditions change a lot from the earlies, but I'm pretty sure we still have conditions, and it's just matter of how you sit and how you choose your waves. That's right. I mean, it's a fully contestable place right now. Remember, we needed to run today because swell is fading away. It's leaving the coast. Tomorrow and the next days are going to be way smaller. So it's a good decision about that the judges, alongside with the technical team and of course the promoters, decided not to, to finish today, and that's next heat, the last semi-final, the second one, Mariana Nogueira against Francis Aoto. It's going to be facing whoever makes it here. Let's see if it's Soraya Rocha advancing. You can never count Soraya Rocha out. She needs a 4.50. And let's see if it's going to be the Portuguese improving her result from last year, because she ended up 3rd. And I would like to thank Fabio, very important, thank ArcelorMittal for bringing this event once again. This is the 2nd edition of this event, and it's ArcelorMittal. It's a steel company, the first one in Latin America. Remember, steel is very important and basic for so many things in life, and they have a huge compromise with the environment and a huge compromise with the sport. Right now being the main sponsor for bodyboarding here in Brazil. Here comes Cata. Cata aí pegando uma onda que parecia ser muito boa. A onda fica meio que balançando, ela consegue fazer o el rolo, agora levando a sua prancha ali mais para a parte da espuma da onda, onde tem mais velocidade, mais força, tentando fazer a conexão até o inside. Ela não consegue, e ao mesmo tempo ali a Soraya também pegou a sua onda. Vamos ver se a gente tem um replay dessa terceira onda da Soraya Rocha, esperando agora os resultados dos juízes para ver quanto é que as meninas vão receber. Essa foi a onda da Soraya. That's right, we're waiting for the score. That's a spin for Soraya, not much there. And there might be a bigger score for Cata Souza. It makes sense because that wave was her best wave so far. I also wanted to thank La Prefeitura Municipal da Serra. That's the city hall of here, Serra. It's the area where we are located, and they're supporting strongly this event. And this is last wave of Cata. Even though she used her neck, gazed, and tried to find projection, she couldn't really get too projected, but either way, she completed the maneuver.
and it's going to help her. And look at that, it's dropping. This is her best wave so far. She's getting a 5, and let's see how this one unfolds for her. But so right now, Soraya is looking for 6 to be first. And also I wanted to thank Governo do Estado do Espírito Santo, which is the government of the state of Espírito Santo, where we are. Remember, this is Jacaraípe. Solemar is the name of the beach. It's located in Serra, and the state name is Espírito Santo. So thank you very much, Governo do Estado do Espírito Santo, and of course, Grupo Coroa. You guys have been great as well. This wouldn't be possible if it wasn't for you. Com certeza, Bergo. Os nossos patrocinadores aí, ArcelorMittal, obrigado novamente por ter trazido esse evento na segunda edição. A gente viu ali a atleta de camiseta branca, Soraya Rocha, tentando pegar uma onda. Ela consegue fazer o 360, mas infelizmente ela cai. Ela que está precisando de uma onda de 6 pontos. Faltando 10 minutos agora, vale lembrar que após essa bateria teremos a segunda semifinal entre Mariana Nogueira e a Francis Aoto, bateria também de 25 minutos, essas duas semifinais da categoria Master. Aí sim entraremos nas 3 finais do dia. As baterias das finais serão de 30 minutos. A primeira final a entrar na água será a bateria Pro Júnior entre a brasileira Luna Hardman, que é a atual campeã mundial Pro Júnior, e a havaiana, a Praia Tabano. Will be a great hit this Pro Junior division. We're gonna see a young Hawaiian against Luna. Luna is very focused on this event. I'm pretty sure, Bergo, she wants the title again this year. Oh yeah, And it's her last year. Last year, and Mariah is doing great in this event. Yeah, it's her first time, and she's actually debuting in this event. So we're going to see that. Remember, after this one, we have only 3 hits left, Fabio. It's an encounter feeling. We 4. Right, we are missing one more semifinal. So yes, one more semifinal, and we're going to define the great final for the Master Division. We are crowning the world champion for this division with this event, an event that brought a lot of surprises, that make us laugh, cry, hug. It's been beautiful. It is. And in the water, let's see if Soraya can have this wave. Yes, she used. And Nice. It was a nice Rolo actually, combined with a 3-6. Let's see if she can manage to do another maneuver. No. And Soraya, she's been having a great event, and she's so happy, Bergo, because she's back to the competition scene. She's a lawyer now, and she's so happy to be in the water together with her friends. She said she works like 16 hours a day, so definitely what a nice moment. And this is a replay. That was a nice execution on that roll. That's going to be for sure her best wave so far. Let us know, who do you think is going to be in the great final? Come on, people, we are reading you. Who do you think is going to win this heat, and who do you think is going to win the next one between Mariana Nogueira and Francis Aoto that's coming up? Who do you think is going to win between Luna and Araya? And who do you think is going to win between the 2 Japanese, Namika and Sari? We are happy to read you. Throw your comments. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos se conectar aí no nosso canal do YouTube. Estamos aqui checando as mensagens de vocês agora, nesse momento que as 2 atletas ainda estão esperando para pegar onda. Torçam para quem vocês acham que vão vencer essa bateria. E agora a Soraya Rocha novamente entrou e saiu da onda. O que vocês acham? Estão torcendo para quem? Para Catarina Souza, para Soraya Rocha. A galera de Portugal que está ligada aí, a Catarina na onda. Vamos ver se ela consegue uma nota melhor para trocar essa nota dela, Bego.
Well, that was a nice roll, and she keeps going. She performed that reverse, and she's looking to connect. You know, she's adding points. Actually, in the previous heat, she was applying the one maneuver technique, but in this one, she's probably changing a little bit her strategy. Remember, there is no better strategy; it's just different. Aí o replay dessa onda da camiseta laranja, a Catarina Souza, que tem um belo trabalho lá em Portugal, ali na praia de Carcavelos. Ela possui uma escolinha de bodyboard, a Book Chicks Only for Women's. Então é só para as meninas, é uma escolinha muito bacana, trabalho que ela faz. E, inclusive, trouxe aqui para esse evento algumas atletas. Está aí, além de competindo, sendo técnica das outras atletas dela. Parabéns a Catarina, parabéns a todas as meninas que vieram de Portugal, fizeram um belíssimo evento. A Catarina Souza, que é a última representante aí de Portugal nessa categoria e no evento. Lembrando que a Joana perdeu a sua bateria na semifinal para a Namika, que vai fazer a final aí da categoria feminina com outra japonesa, a Sari Ohara. Galera, comentem aí no nosso canal do YouTube, compartilhem o nosso link, qualquer dúvida que você tiver em relação às nossas regras e rankings, próximas etapas. Essa aqui é só a primeira etapa da perna sul-americana, teremos 4 eventos esse ano aqui na América do Sul. A Bego está aqui olhando os comentários e tentando aqui ler todo mundo. A única que tem falado é a Maria Padrella, que se não me engano é a mãe, a irmã. A irmã. É, a irmã da Teresa. Da Teresa, sim. Ela falou, a Luna, a Cata é a Sari. Obrigada, Maria. Andrés is saying that Catarina Souza will win this heat. Let us know who do you think is going to win. O que você acha que vai ganhar todas as categorias? Temos a Luna com a Raya em Pro Junior. Namika com Sari. And a woman. And we have Cata Soraya ou Mariana ou Francis Aoto. Nice Portuguese from Bego, my good friend from Chile. Venezuela, Brazil, France, worldwide Bego. Learning Portuguese for you guys. I promise next year I'm going to be very sharp and I'm going to do it also. But I understand everything. Just You're doing great. You're doing great. Only 3 minutes 30 seconds left on this first semi-final Master Division. Remember, guys, today we're gonna see the new 2023 Master Women Champion, World Champion, Mariana Nogueira, still in the semi-final number 2. So we're gonna see Mariana again winning this or new name. We don't know. Yeah, it might be Francis Aoto. She has to go over Francis Aoto before, claiming that position in the final. But yeah, the good thing is that these 4 ladies are already in the podium. It will be the first time in this event that Soraya is in the podium. And we'll see what happens. So far, Soraya only needs a 5.25. Yeah. You know how strong she is and how capable she is to find that score. So I will never count her out. I believe she might find a wave and a good score. And actually, she's in first priority, so she can choose any wave that she wants. Yeah. Galera que tá aí no chat, os brasileiros, vamos torcer. A Soraya tá precisando pegar uma onda aí para trocar essa nota dela contra a Catarina Souza. E vamos agora observar, analisar as 2 melhores ondas da bateria. Esse é o 5 pontos da Catarina Souza. Ela começa aí com 2,360, puxa a prancha dela lá para a parte branca da onda. Ela consegue mais um 360 normal, puxa de novo novamente a prancha para ficar coladinha ali na parte branca, faz um flopo, na verdade, e essa é a Soraya. That's right, Soraya here. This is a replay, and this wave has 4 points. For Soraya is helping her, but it's not enough. And that was
the 5-point ride for Cata Souza. Thank you, director, for showing us the best waves that have been ridden in this heat. And that one was the 4. The last one we saw from Soraya was at the 3.25. That's right. So yes, this is replays of the best waves for these two competitors. And we'll see who is taking this heat. Fabio, 5.25. It's what Soraya needs. She's on the inside. She doesn't have the priority. We're going to see. Acho que ela pegou uma onda ali. Sim. Vamos analisar o replay. Ela está precisando somente de 5.25. Não conseguiu fazer nenhuma manobra expressiva no outside. Ela tenta a conexão. Vamos ver se ela conseguiu. Foi 3,5, foi 3,25 essa última onda dela. Não mudou a situação, deixando a Cata com a prioridade 1 e ela na onda. Okay, this is Cata Souza. Nice extended roll there. And keeps going for a nice reverse spin. This is definitely her last wave. Cata Souza. Parabéns, Catarina. Portugal inteiro vibrando com você. Tuga Power. Tuga Power. Well, Catarina, right now, look at that. Mariana Rosa. We have Sari. We have Luana right there, Alice, Teresa Padrela, Conchinha, all the Portuguese united. This is, so nice. Beautiful. Best result. You know, she's actually improving her result. Last year, she ended up 3rd, and right now, it doesn't matter what happened. This is already an improvement. Let's see who is going to join her. We're going to see a quick commercial break, and we're going to be back with the second semifinal for this division. Don't go anywhere. This is finals day in ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Possible to know whether this steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. We are back, guys. In the water, we have Mariana Nogueira against France Aoto. Mariana Nogueira is the 2022 World Masters Champion. We go straight to the water because we have a lot of action. Lucas, it's been a great day of competition. It's unbelievable how these girls are managing to do some kind of good maneuvers on these kind of conditions here at Praia Solemar in Jacaraípe. Definitely a thrilling day, Fabio. We are getting to know who is going to the final right now. And there's already action in the water. That's her. Oh my God.
Mariana already had a 6.75, and she's actually surfing the second wave. That's it. That's her second wave. Yeah. She already had a 6.75 and another one. We have a bit more than 2 minutes from the start of the heat. Take a look at this woman. She's non-stop. A Mariana realmente é impressionante a conexão que ela tem com competição. Eu não vou nem falar de mar e de praia e de oceano, porque isso ela conhece muito. Mas quando ela coloca a lycra de competição, é como o Lucas falou, a gente tem aí 3 minutos de bateria somente e ela já pegou um 6,75. Essa última onda dela que a gente viu aí, pela metade na verdade, né, porque a gente estava nos comerciais, foi 4,50. A Francis Aoto deve ter entrado e saído numa onda. Essa daí é o replay, deve ser da segunda onda dela ou da primeira onda talvez. E aí ela veio já executando um rolo lá na parte de fora. A Mariana sabe exatamente, essa foi a segunda onda dela, 4,50. Ela sabe exatamente o que tem que fazer, surfa perfeitamente nesse tipo de condições. Agora vem a Francis na sua segunda tentativa, né? Passando ali aquela parte da espuma, tentando alcançar ali a parte da frente da onda, acaba não fazendo muita coisa. E já vem Mariana de novo na sua terceira onda, ela não para, ou esse é o replay, não temos certeza, vamos ver, mas acredito que essa é uma outra onda dela, a Mariana que não para. Então, só atualizando vocês aí, a gente começou um pouco aí meio conturbado, porque a Mariana não para também. E a gente tem 4 minutos decorridos de bateria. Esse foi o replay da 4,50. É muita ação, cara. A gente ficou até desorientado aqui. Muita ação. A Mariana está na primeira posição. Resumindo, ela tem uma nota 6,75, que foi a primeira onda dela que ela surfou assim que tocou o sino. Depois ela surfou uma onda de 4,5. Então ela está com um somatório de 11,25 na liderança, disparada, enquanto a Francis, que está de camisa branca, está na segunda posição, em situação de combinação, precisando de 11,25 para ir para a liderança. A Francis que só surfou uma onda até agora de 1 ponto. Com certeza aí é uma bateria super disputada entre as duas atletas. A Mariana Nogueira, atual campeã mundial Master, mas está competindo aí contra a Francis Aoto, que vem fazendo um campeonato brilhante. Ela que vem na onda, parece que vai se formar uma parede muito boa ali para a primeira manobra. Vamos ver, ela cava, solta o rolo, vamos ver se ela consegue completar. Ela tenta bater o pé ali, mas infelizmente ela ficou por ali. Duas estratégias diferentes aí, né, o Lucas? A gente já vai vendo que a Mariana está querendo trabalhar mais a onda. É lógico que se tiver um pocket ali, um lugar bom para ela fazer uma manobra, ela vai fazer. Mas eu acho que a Francis já entendeu qual é a questão do julgamento. Ela fez ali uma manobra só, mas infelizmente não volta do rolo. É isso aí. A Francis, para a gente jogar um pouquinho do histórico dessas duas aqui, né? A Francis ficou em terceiro no ano passado na categoria Master. E aí esse ano ela já vem garantindo aí também, no mínimo, né, essa terceira posição, caso não avance para a final. E a Mariana é a atual campeã, as duas já garantindo aí pelo menos uma terceira posição, mas não é isso que elas estão querendo. As duas estão querendo avançar para a final para poder enfrentar a Catarina Souza. A Mariana, Lucas, que ela tá com ainda uma lesão ali, ela tá conseguindo pegar onda, mas se a gente conseguir até mostrar para vocês, ela não tem muito alongamento ali da parte do pescoço, na parte ali da coluna. Ela que quebrou a quinta cervical, teve um episódio sinistro, vamos dizer assim, bem perigoso. Ela jogou para dentro na praia lá do Rio de Janeiro, chamada Prainha. Então ela se machucou muito sério na cervical. Ela está trabalhando muito para se recuperar através do pilates e, lógico, fazendo também muito bodyboarding. Acho que a gente tem entrevista pronta com a Cata Souza, que é a primeira finalista da categoria Master. Hi everybody, we're here again with Cata Souza from Portugal. And Cata, you were here last year, returning to the competition just for this competition. You got the third place. So did you improve your training? What did you do to better this time? What I
did improve was my mind. And I work with Teresa. It is my coach, and she helped me a lot. And I did a course with Susana Torres, another coach in Portugal that is very good. And this is what I trained this year, and I'm super stoked to be here at the final, and my dream is still alive. Yeah, she's doing great. Congratulations. Who do you prefer to be on a final with you, Mariana or Francis? Both athletes are super strong, but of course, I would like to go with Mariana because Mariana was my inspiration since the beginning of the sport. And when I started to do bodyboard, Mariana was the world champion. So, good choice. Good choice. Guys, thank you. Back to you. Thank you, Ursula. It was so great to see Cata Souza in the final. Let's see if it will be Mariana or Francis. And here he comes again, Mariana. There comes Mariana, changing a 4.5. Only goes for the spins, and that's it for her. And Cata picking the champion for her on the final. Yeah, she's got it all, and I would love to see those two. Me too. I love to see those those words, man. Like what Sari did too. Like I knew that. I knew I was going to do the final together with my good friend from Japan. É bonito de se ver isso, né, Lucas? As meninas já sabem praticamente o que vai acontecer. Eu acho que nesse esporte, no bodyboarding e no tênis também, e a Mariana de novo, não é a Francis ali dando um 360. Vamos ver se ela consegue melhorar a nota dela. Não consegue achar, mas é bonito de se ver, né? Porque o bodyboard tem muito isso também. É lógico que a gente depende do oceano, de dar a onda, mas se você entra confiante é muito melhor. Com certeza, o aspecto psicológico é essencial, faz toda a diferença em condições de competição, em condições de mar grande. Enfim, o psicológico ele é uma grande base ali para você, né? E a gente vê, como a Catarina falou, a Úrsula perguntou o que ela vem trabalhando, como que ela vem treinando ali no último ano para essa etapa, e ela falou, vim trabalhando a minha mente, né? Vim trabalhando o meu psicológico, escolheu ali a campeã para cair na final com ela. Vamos ver se os desejos dela vão se realizar. Com certeza seria uma bateria histórica também. A Mariana, né? Vai ser assim, clássico, com certeza. Com certeza. Back to this heat now. Mariana Nogueira is still leading with a 6.75 and a 4.5. Last wave for Mariana was a 3. Didn't change anything. Francis Aoto needing a 8.75. I think Francis needs to do 2 waves actually, because she has only 1.5 and 2.5. And Francis it's doing a great job. I'm pretty sure she wants badly to go to the final, but she's against the current world champion, so this is not good. This is not easy. Yeah, guys, and we are approaching the end of the competition right now. This is such an important moment. We're almost closing the first stop of the tour. Next on this heat, we're gonna have the Pro Junior division, so it's gonna be a battle between the current world champion Luna Hardman and the Hawaiian that has been doing so great. She's only 16 years old. She also does very nice drop knee surf, right, and doing very well on the prone as well. Going to the final against the current champion. It's gonna be amazing. So don't forget to share this webcast, to follow us on our social media, IBC World _Tour on Instagram. Also this YouTube channel, IBC World Tour. You can subscribe and also click on the bell so you receive a notification whenever we post a video, a highlight, or we come up live. So that's it, guys. You can also check up on the ibcworldtour.com all the information. So we have articles, we have info about the IBC, the organization itself, the calendar, the rankings. You can watch it all there, and that's it. Don't get out of there. Esse foi
Esse aí é o 6.75, vamos fazer aí um pequeno recap. Obrigado ao nosso diretor Joãozinho e Felipe arrebentando ali no piano, que a gente chama. Os caras são incansáveis, tudo que a gente pede para eles. Obrigado também o nosso diretor máximo, Luciano, ao Slot, ao Manel, ao Vitor, todo mundo fazendo um trabalho excepcional. Esse daí é a segunda onda da Mariana, não, isso é live mesmo, a Mariana tentando fazer um 360 invertido, fica por ali, ela não vai trocar a situação dela, ela que está com a prioridade número 2, muito importante também a gente lembrar o sistema de prioridade, vocês vão ver aí na tela de vocês, ao lado do nome das atletas, tem um número, e esse número significa a prioridade. O que significa isso? Ela tem pode escolher qualquer onda que ela quiser. Então a Francis, a Otto aí, prioridade número 1, a Mariana voltando lá para o outside. Super importante o que o meu amigo Lucas falou em inglês. Se vocês quiserem saber de qualquer novidade, qualquer coisa, qualquer curiosidade, vão no nosso site da ibcworldtour.com. Lá também, Lucas, tem o livro de regras. Vocês podem fazer o download se quiser, vocês podem ler o livro todo e aí sim a gente vai para um pequeno recap dessa bateria. Essa daí foi a última onda da Mariana, uma cena bem rara, a gente acaba de ver aí, que é a Mariana errando um 360 e logo aí já vem a Francis Aoto, depois o nosso fotógrafo aquático ali registrando essa imagem de perto dessa segunda semifinal. A Francis vem com a mão no bico ali conectando uma onda. Ela saiu da situação de combinação, né, depois de pegar a última onda, e está precisando de um 8.75 ainda. Porém a Francis até agora está com notas baixas, um 1,5 e um 2,5. Então vamos ver se ela consegue, né, aumentar aí já essa nota dela de descarte, que é o 1,5, e chegar mais perto da Mariana, porque agora ela ainda está distante, né, precisando de 8.75. É uma nota bem difícil de alcançar. Ainda temos tempo, 10 minutos e 30 segundos para o fim dessa bateria. E, gente, se vocês estiverem aqui próximo da praia de Solemar, em Jacaraípe, venham para a praia, venha ver aqui, venha torcer para a atleta Luna Hardman, que vai fazer a próxima bateria final. E na onda, a camiseta, a líder do ranking, a atual campeã mundial Master, fazendo aí 360 invertidos muito bem executados. Vamos ver se ela conecta a sua onda aqui mais para a parte do inside, conecta, muda de direção, um 360 normal, muita fluidez para Mariana Nogueira. Parece que também está fazendo um balé nas ondas, igual a Joselaine Amorim realizou em todo o evento. Finaliza com o El Rolo. Meu Deus, Mariana Nogueira, Deus. Lucas, o que ela fez agora nessa onda? Não dá para resumir, ainda bem que tem a imagem aí para vocês acompanharem, que é a mesma imagem que a gente vê. A Mariana, ela supera todas as expectativas, com certeza vai vir em nota alta aí, ela troca um 4,5. A França está precisando de um 8.75. E é isso aí, saiu a nota dessa última onda. A gente vai ver já um replay aqui para analisar certinho, com detalhes. Mas foi uma nota 8 pontos para Mariana Nogueira, garantindo aí, chegando perto, né? Garantindo a sua liderança e chegando cada vez mais perto da final para conquistar o seu segundo título de Master. Aí está o replay da onda, vocês podem ver toda a sua habilidade, vamos dizer assim, com uma prancha de bodyboard, o corpo dela sendo usado com equilíbrio máximo em cima da prancha. Os juízes querem ver isso, é isso que eles querem pontuar, com a pontuação máxima. Mariana conseguindo aí 8 pontos, Lucas, muito bem executado. A Francis pegou ali mais uma onda que a gente pode ter o replay para mostrar para vocês. Foi um 4.5, ela tinha melhorado a situação dela, mas a Francis está em combo, em combinação de notas. Ela precisa de 2 notas para passar a Mariana. É isso aí, ela iniciou a bateria, né? A Mariana já iniciou surfando boas ondas e botando a Francis na situação de combo. E aí ela pegou algumas ondas ali, conseguiu sair, estava precisando daquele 8 por ali. E agora com essa onda, a Mariana colocou ela de novo na situação de combinação. Ela fica precisando de 14.75 pontos. É muita coisa para correr atrás. Em 8 minutos, vamos ver como que a Francis vai sair. Ela vai dar o máximo, com certeza, é a última chance, né? Então, a Mariana
tá dificultando. Mariana é pura consistência. Parece que todas as baterias ela surfa, parece que é um videogame, assim, ela não muda, né? É toda bateria, mesma coisa, pura consistência. Com certeza. So, situation now, Francis Aoto, it's in a combination land, we say. She needs a combo, she needs 2 waves to get the lead. Mariana Nogueira just got 8 points, was a very nice wave. So, 7 minutes, 30 seconds to go. So, what do you guys think? Will be Mariana against Cata Souza, or Francis still have time to get some waves to take out Mariana to the final? She wants that. I know Francis wants. She has still time to do this. Let's wait. Yeah, guys, and next, as you see on the screen, we're going to have the first final of the day. This is the last day of competition here. We're going to start with the Pro Junior. The current world champion, Luna Hardman, is going to face the Hawaiian, big revelation, 16 years old, Araya Tabano. Then we're going to go to the Pro Division and Women Division, actually, where we will have 2 Japaneses on the final, Namika Yamashita against Sari Ohara. And lastly, we're going to have here in Jacaraípe Beach, 1 person in the final we already know. It is Catarina Souza from Portugal, and we are 6 minutes away from knowing the second one. Will it be Mariana Nogueira or Francis Aoto? Leave your comments on the comment section on the YouTube channel of the IBC. Don't get out of there, guys. This is pure action and pure consistency from these girls. What an amazing day here. Tá sendo um dia incrível, Lucas, aqui na praia de Jacaraípe, na praia de Solemar, desculpa, aqui em Jacaraípe, na Serra. Agradecimento à Prefeitura da Serra por trazer e deixar a gente aterrissar aqui com o nosso circuito mundial da IBC. Um agradecimento enorme por toda a parte aqui do nosso webcast, para o ArcelorMittal também, por ser o nosso major sponsor, ao governo do estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Esportes e Lazer, pela Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba, a Coroa, por fornecer toda a nossa, os drinks aqui do pessoal, a água que a gente precisa muito, né, Lucas, porque a gente sempre está aqui querendo falar, é muito emocionante, a gente quer trazer todas as emoções da praia. Também agradecimento ao Instituto Neymar Carvalho, a IBC, que rege o nosso esporte a nível mundial, os eventos do circuito mundial. E na onda, novamente, a líder da bateria, com uma combinação de 360 incrível, Lucas. Não para, ela vem conectando um atrás do outro, cavada, troca de bordas, é o que resume o surf da Mariana Nogueira. Todo mundo empolgado aqui nos comentários. Realmente, que dia incrível, que bateria incrível. A Mariana tá arrepiando ali, começou já surfando a bateria. Em menos de 2 minutos ela já tinha tirado um 6.75 e um 4,5. Isso não é para qualquer um. Aqui na Praia do Solemar, o outside é bem lá fora. Essa daí foi a última onda. A cavada dela, né, Lucas? Estendida, não sem jogando. Palavras. Não tem água em cima da prancha. Vocês podem reparar, a prancha dela é laranja, dá para ver perfeitamente se tem água em cima da prancha. Muito bem executada. Uma pena que ela não conseguiu essa conexão, porque ela já tem notas muito altas, né, Lucas? É 8 e 6,75. Ela, para aumentar a diferença, ela tem que tirar uma nota acima de 6,75. Exato. Não vai ser qualquer onda que vai proporcionar isso para ela. A gente sabe que qualquer onda para Mariana ali é uma pista que ela vai fazer muita coisa, mas tem a escolha de onda também, tem que ter a paciência de aguardar. E vem a Francis na sua tentativa de tomar a primeira posição agora, acelerando ali bastante, bate no lip, acaba ficando presa na espuma, não consegue fazer a manobra, e aí ela conecta um 360, não desiste ali da onda. A Francis que está precisando de uma combinação de 14.75. Lá vem Mariana. A Mariana novamente, a Francis ali com muita velocidade. Uma pena que ela não conseguiu encaixar a manobra no lugar ali onde a onda praticamente ia pedir. A Mariana destruindo a onda novamente. Incrível a combinação de 360. Vou agora rapidinho aqui para o nosso canal do YouTube. Dar um grande abraço ao Andres Serei. Ele está sempre com a gente aqui. Andres Serei. Um alô para você, alô, hi for you, man. You always been here with us. It's great to have you with us always.
Falando aqui também, muito engraçado esse comentário aqui da Alessandra, falando que a Mariana Nogueira está sendo Mariana Nogueira, e ela falou aqui uma frase da Mari, que a Mari fala, a véia tá on. Não fui eu que falei não, hein, gente, eu tô lendo aqui. E ela tá on mesmo. Tá mesmo, tá mas mesmo. Não tá véia não, cara. Tá com, agora na categoria Master, a Mariana tá com esse problema que o Fábio mencionou, né? Ela teve um problema na quinta vértebra aqui da cervical e apesar disso ela tá na água entregando tudo. Realmente, Mariana Nogueira, sendo Mariana Nogueira, nada novo sob o sol, todo mundo pilhado aqui na praia. A gente consegue ouvir aqui de dentro da cabine os gritos e a gente vai aproximando do fim dessa bateria. 2 minutos restantes. Muita emoção no dia de hoje. Tenho aqui também um Fábio, aqui meu xará, o Fábio Liz, na torcida aí pela Francis. Fábio, que bom, a gente também viu a Francis arrebentando nesse campeonato. É que infelizmente a Francis pegou a Mariana e a Mariana está num dia brilhante. É lógico que competição pode acontecer de tudo, a Francis estava surfando muito, mas ela pegou uma pedra gigante na frente dela, realmente, e quando pega uma atleta desse nível, como a Mariana, num dia inspirado como ela tá, é difícil, Lucas. Pessoal, eu queria chamar a atenção para uma coisa, essa bateria é na categoria Master, isso daqui não é a categoria profissional, essas mulheres, na sua maioria, e é o caso da Mariana, elas não têm mais aquele treinamento de atleta profissional, de manter o ritmo, de estar competindo sempre. Essa é uma etapa exclusiva que foi estreada no circuito mundial no ano passado e que essa única etapa coroa a campeã mundial. Então, é assim, a gente vê a Mariana, eu chego a ficar arrepiado aqui, que a gente vê a Mariana nesse nível, não é uma atleta de categoria profissional surfando num nível profissional, é isso aí, realmente chocante. Muito bem colocado isso seu, assim, isso é só a categoria Master. Não só. Não falando só mal, não falando mal da categoria, porque aqui o que importa é estar na água, estar competindo, todas felizes. Mas a categoria que a gente vai ver quem é a campeã mundial, vão acontecer várias etapas. Essa daqui é uma etapa única da categoria Master. Então, assim, cara, o nível é incrível, realmente. A Francis poderia estar aí numa semifinal da categoria feminina, a Mariana poderia também estar, elas só não poderiam estar numa categoria Pro Júnior, que é a próxima bateria, é o último ano da Luna. Volta a falar, gente, se estiver perto daqui, venha para a água, tá faltando 5 segundos, a Luna já está aqui competindo. That's it, guys, don't get out of the front of the TV, the heat is just over. Mariana Nogueira eliminating Francis Aoto in combo situation, and we have a final on the Master Division. It'll be Catarina Souza against Mariana Nogueira. Amazing heat. Don't get out of there. We're going to call the commercials and be back soon. Is it possible to know whether this steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes.
A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, everyone. What a thrilling day here in Solemar, Jacaraípe, Brazil. And we just have the 3 finals right now. We are going straight to the water for the Pro Junior division right now. We're going to be having the Luna Hartmann on the purple singlet facing Araya Tabano from Hawaii. First final of this day. What an amazing day, Bergo. Oh, that previous heat was really exciting. I mean, Mariana Nogueira, you know, no doubts, absolutely no doubts. She took over Francis Aoto, but I have to say congratulations to Francis, you know, for getting that 3rd position. And she is going to be very happy as well, you know, 3rd position in the Master Division, which is the single event that we have this year. But right now, it's all about our current world champ for this division. The first one ever is Luna Hartmann, facing one of the revelations of this event. For the first time in so long, we have an Hawaiian athlete, female athlete, right here, and she's been doing great. It's Araya Tabano, and I think this heat is going to be very stacked. Remember, people, the finals are 30 minutes. And this is the first wave of this heat, but unfortunately, not really happened there. And just one observation, Bego. Francis Aoto had the same position that she had on the competition last year, which was a 3rd position. And now we're going to see if Luna will be able to maintain also her position as the champion, or if she will be taken over by Araya Tabano, the big, one of the biggest revelations here of this contest. Only 16 years old. Araya still has 2 years on the Pro Junior division. So yeah, you can expect these girls are the future, guys, and amazing action. We still have 3 heats to go, 30-minute heats, and let's see how it goes. Yeah, no, definitely. This event has also shown the world the potential of young Luana from Portugal, and here comes a wave for Araya. This is the first wave of the competition on this stage for this final. Guys, if you missed it, these are the very last heats. We have a Hawaiian against a Brazilian, and this is the great final for the Pro Junior Women. Remember, this is the first event of the IBC World Tour. If you want to know more about our calendar, you can go to the IBC World Tour website. And if you want to see the scores, it's there. You have to click on the live button, and it will take you to the live streaming alongside with the live scoring system. And we have the interview with our such a great winner, Mariana Nogueira. And Ursula, please take it away. I'm here with Mariana Nogueira. Wow, what a hit. Beautiful hit. So next step is the final. So how are you feeling to be in the final again? Ó, já é um prêmio estar na final, né? Chegar aqui. E eu acho que as coisas vão acontecendo assim naturalmente. Quando você se diverte, as coisas acontecem, né? E eu tenho uma torcida do Brasil junto comigo, a Van das Belas. Isso não é para qualquer um, não. She said that once you're happy, everything happens. And she got the biggest cheers, you know, that calls Van das Belas. So she's very happy. You're going to do your best for the, you know, next step. Are you? Vou sim. Espero que venham ondas boas e que eu consiga aproveitar elas, né, da melhor maneira possível. She's saying that hopefully she's gonna get some good waves and she's gonna do her best. Thank you, Mariana. And I'm gonna also ask, say bye to you guys on this competition and say that I'm very happy. It's such a pleasure, such an honor to be with you all these days here. And you know, it's such a beautiful party of the Bodyboarding International. Thank you, guys. Thank you, Ursula. Great to see Mariana, so happy, so stoked to be on the final. A Mariana estava ali super feliz, agradecendo a torcida dela, a Van das Belas. E a torcida também aqui na live está muito forte pela Mariana. A Mariana que é adorada por todos.
e vai estar enfrentando a Catarina Souza. Os pedidos da Catarina foram aceitos. Ela que disse que queria enfrentar a Mariana na final, e vai ser isso que a gente vai ver hoje na última bateria do dia, e a gente vai saber quem vai ser a campeã mundial Master de 2023. Deixem seus palpites, Catarina Souza ou Mariana Nogueira. Yeah, that's right, people. We love to read you. Let us know who do you think it's going to take every single division. We have this final right now happening. Who do you think it's going to win? Is it going to be the only Hawaiian, Araya Tabalno, or is it going to be our current world champ in this division, Luna Harman, who did an amazing job last year, and actually she was very close to enter the top 8. And we don't know what's going to happen, but remember, these finals are 30 minutes heats, and we are going to see the awarding ceremony today. You guys cannot miss it. It's very important for the sport. That's going to be very beautiful. And here comes, trying to connect it. That's a smart for her, but not an incomplete. It happened the same thing to Araya in the first maneuver. And both competitors, they know they have to give it all. You know, they know they are aware of the contenders level. So this matchup here, it's our future. Remember, these ladies are the future of the sport. And this event, that's Gabi Goubeia. I think that's also Paola Simão, right? Two cariocas. All right, two friends, two cariocas there taking a few pictures. And Paola traveling with a band of Bellas as well. And yes, I was saying that these two ladies know and admire and respect their fellow contender right here. And it's Araya right now in the first position with very tiny scores. Nothing really has went down here so far. You know, we know the type of scores these ladies will be boosting, so 1.5 is really just the beginning. É isso aí, pessoal. A gente tem ali quase 8 minutos decorridos no início dessa bateria. Notas baixas ainda, apenas 1,5 para Luna Hardman e 2 notas 1,5 para Araya. Dá para ver que elas já estão ali ansiosas para começar, mas não veio ainda muita onda para elas. Tem uma onda chegando ali. A Araya está com a preferência, com a prioridade, desculpa. Então parece que ela está se posicionando e já vai vir nessa ali para colocar uma pressão, uma nota mais alta. É isso que ela faz. Faz uma cavada ali bem forte. Ela tem um estilo bem clássico havaiano, eu diria, né? Faz um 360 normal. Continua na parede da onda. Joga ali um rolo na linha da onda. Faz um cutback para poder atrasar. Conectando mais um 360. A perna dela acaba entrando na água. Ela consegue completar. E vem até o final para fazer a última manobra ali, talvez. Nice. Exatamente, faz um rolo, uma boa onda, um bom início para a Araya já começar a botar uma pressão na Luna. Look how fit she is. She's running. You know how difficult it's to run and how tiring it is? But yeah, that was a very nice execution for Araya. Look at this. She saw there was no potential in that section, so she was trying to connect with this first spin, first maneuver completed of the heat, a roll. It's a nice execution as well. Little check turn there for the Hawaiian. Another spin, like you said, probably not as fluent as the first, but allowed her to connect to this section right here, and more money to come in this one, because that was a very well projected roll. So that's going to be, and it's dropping. It's a 6-point ride. The first big score of this first final of the day, the great final on the Pro Junior Women Division. E é isso, com 20 minutos restantes para o fim dessa bateria, a gente vê ali a Araya pegando uma onda já com uma nota média para alta. Ela tira um 6 naquela onda ali, enquanto a Luna está esperando lá fora no outside com a prioridade. Vocês conseguem ver aí por essa imagem a distância que a atleta tem que percorrer. A Araya já está ali há um tempinho remando, né, para o outside, e dá para ver a distância que é realmente cansativo, leva tempo. Então elas têm que escolher bem suas ondas para poder não desperdiçar esse tempo e essa energia. E 30 minutos de bateria, exatamente para as atletas poderem
ficar mais confortáveis, pegar mais ondas e mostrar a performance, que é exatamente, né, o que os juízes e o que nós todos queremos ver aqui nessa, que é a primeira etapa do Circuito Mundial da IBC de 2023. Depois daqui nós estaremos indo para o Chile, em Antofagasta. Teremos a única etapa do Tour que tem todas as categorias, profissional, profissional júnior e também a categoria de drop knee. Depois vamos para Arica, uma das etapas mais esperadas do Circuito Mundial. E aí vamos fechar a perna sul-americana do Circuito Mundial na praia de Itacoatiara, com a quarta etapa. Lá vem a Raya. One more wave for the heat leader, Araya Tavalno from Hawaii. Nice roll there. She got stuck on that last maneuver, but there is an answer straight away from our current world champ in this division. That's Luna Harmon. She has a lot of pressure. She ended up second in this event last year. She wants to win. This is her home. Her mother is organizing this event, but she's really strong, you know, and I think she's completely capable to cope with all this pressure. Let's see if that's a motivation for her, and it looks like she will find more there. Yes, that's a nice wave for Luna Harmon starting her campaign. Yeah, essa foi a primeira onda aí que a Luna conseguiu desenvolver, né, até a areia ali fazendo manobras. Ela tinha só uma nota 1,5 até agora, enquanto a Raya tem um 6. E aí essa foi a onda da Luna. Ela joga um rolo lá fora, ali na espuma, mas consegue completar bem a manobra de forma limpa. Já conecta ali com um 360 invertido. Joga mais um ali, fica um pouquinho presa, mas insiste na onda, bate o pé ali para poder achar a última sessão. E essa onda rendeu uns 7 pontos para a Luna. Ali ela vem agora com o rolo e conclui essa onda. Uma boa onda para a Luna, construiu sua nota lá de fora, conseguiu encerrar perfeitamente e a bateria começa a ficar disputada. A Luna está precisando agora só de 3 pontos para poder voltar para a liderança e conseguir o título de campeão mundial do ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Campeão do evento. So that's right. Luna picks up a 7. I think it's pretty accurate. There is a huge difference on the first maneuver. Difference on the first maneuver for Luna Harmon. The way she draw the line, just do the way she performed that bottom turn and how she used her body language, her head to project the roll. That first maneuver, I believe, is where the money was. And then she actually was she actually continued the wave and performed several maneuvers. So it's a pretty accurate score for her. And she's second because Araya has a backup score of 4. And this is the replay. See how she draw the line there, used her body and projected that roll. That is a huge difference. The previous rolls maybe from Araya has been a little bit more accidental, I will say, or not too fluent. But yeah, this wave right here for Luna Harmon was really good, and it's showing in the scores. Yeah, she actually hit the foam there, but managed to do a clean roll, actually, and the judges definitely liked it, and it reflected on her score. Luna only caught 2 waves right now, and Araya has the priority right now. We have 16 minutes to go, guys. This is the first final of today. Then we're gonna have the double Japanese final on the women division, and later on we're gonna know who's gonna be the world champ on the master division, Catarina Souza or Mariana Nogueira. An amazing battle to come. Don't get out of there, guys. Well, and we would love to see you. Where is Hawaii? Where is Kauai? Supporting your very own Araya Lunal Tabajo, who has been doing a great job in this event, and it's one of the revelations. Replay for her, and this one actually is speaking of the devil. And see, that's actually that roll was really good, but there was not much of a bottom turn, and she got stuck on that one. That's the 4 points. And I would like to see also who is cheering for Luna. So who is rooting for Araya and who is rooting for Luna? Let us read you and, of course, help us spread the word. This event is about to end. These are the finals, and this is the first one for the Pro Junior Women Division, a division
Lucas that has been created for the first time last year by the IBC World Tour and gave excellent results. This year also, I think we are seeing excellent results because in this event we had the revelation of the Portuguese. Of course, a few Brazilians surfing really good. We saw Bianca Simoes getting better and better and getting ready for the Open Division. And of course, the presence of Araya. Being a Hawaiian, we know the starts of the sport are in Hawaii. And it's great to have this lots of nationalities and to know that our sport is in good hands. There she comes, Araya, looking to the right, throws a spin already after dropping it, gets to the wall of the wave there, hits a roll, completes the maneuver. That's a good one for Araya. Let's see if she'll manage to change that 4 points. That is her backup score. She tries to connect, throwing a 360 halfway there, and going for that last maneuver, right? She knows it is important to close the, tried to close the wave with another one, but couldn't get in front of the foamy section there. That's it. Araya has a 6 and a 4, and Luna has a 7 and a 1.5 wave right now. Luna needs a 3-point, and there's the replay for Araya. That's right, and well, I mean, Araya is doing a great job, but she has to be very careful, and it looks like this one is dropping this score and might improve her total situation, and she has to be very careful. She needs to start creating more distance with Luna. She does actually. She gets a 5.50. Now Luna looking for 4.50, but guys, 4.50 is a walk in the park for Luna Hartman. And I'm telling you, the motivation of being in her state, of being in her mother and institute event. This event is organized by Instituto Neymar Carvalho. It's where she studied, and for many, professional riders, to be in your home break, to be in your backyard, is an extra motivation. For some, it's extra stress. But it looks like Luna is handling that stress really good. Let's see, 4.50. But right now it's all about Araya winning this heat and being the great champion. Let's see this one. Essa foi a última onda da Luna. Ela tirou um 1,5. Acabou ali ficando presa nessa onda. Não conseguiu completar a manobra. Então não fez diferença para o somatório da Luna, que está competindo em casa, né? É a atual campeã da categoria Pro Júnior. Então é uma pressão, né, maior ali em cima da Luna, que agora fica precisando de 4,5 para conseguir passar para a primeira posição. Não é fácil a situação dela ali, mas a Luna ainda tem tempo, ainda tem 11 minutos, basicamente 12 minutos ali para poder conseguir ficar na primeira posição da Pro Júnior. Essa categoria que foi criada no ano passado pela IBC, uma categoria essencial, né, para o circuito mundial, e eu diria até para continuidade do esporte. A gente vê atletas aí como a Luana de Portugal, com apenas 13 anos, mostrando que realmente a gente ainda vai ter muitos anos aí, ainda dessas atletas dando trabalho e evoluindo muito. A Bianca também, que está no seu último ano da categoria Pro Júnior, foi muito bem nessa competição também, evoluiu demais em relação ao ano anterior. A Araya Tabauno, que foi uma das maiores revelações desse campeonato. A Araya realmente com um estilo diferenciado, arriscando manobras diferentes. A Araya foi a única atleta de todas as categorias a jogar ali um ARS, ela tirou até um tubo ali, o que é bem difícil aqui na praia do Solemar. That's right, thank you for that update, and remember, what we are seeing right here, the best waves of this heat so far. This is Araya's 6-point ride. It's the first one that she took and the first one of the heat. Actually, no, well, they had a tiny scores, but not really completed maneuvers. So yeah, this is a 6-point ride for the young Hawaiian, 16 years of age, coming from Kauai, coming in hot. And this maneuver right there, the roll, was really beautiful. But this one for Luna, it's the highest score of the heat so far. This is the 7th for the current world champion this division, Luna Hartman. And that was very well executed.
For us, it's so important to have these ladies because it's one of the primary goal of the IBC is developing and supporting bodyboarding around the world, and that's why we have created this division, and this is the 5.5. Essa foi a última onda da Araya. Ela veio lá de trás, executa um 360 normal, já ganha uma posição ali para fazer um rolo também. Essa onda rendeu um 5,5 para a Araya, que é a sua nota secundária. A Araya está na primeira posição agora, a Luna continua precisando de um 4,5. E essa onda aí ela conectou até lá no inside. Infelizmente na última sessão ela não conseguiu fazer o último rolo que ela queria e acaba cortando ali a onda para sair. Uma boa onda de qualquer maneira para a Araya, que está buscando agora aumentar esse 5,5. That's right, and I wanted to say that because it's very important. I was talking about the primary goal of the IBC. It's developing and supporting bodyboarding around the world and empowering regional areas to develop the sport. The IBC is not only doing the world tour. There are several initiatives around the world. Every country that it's been involved, it's been helped by the IBC officials for creating national tours, for pushing the sport, for having clinics. We saw that in Maldives last year. We are going to see it in Morocco, and of course adding up new nationalities and new participants. And here comes, this might be the backup score for Luna Harmon. It's going to be, and it's looking for a 4.50 to advance, to take that lead and take, of course, the title of ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro Junior Woman Champion. Let's see. This is Luna Harmon here, and she keeps going. She needed this wave to take away the lead from Araya. She will hit it right there. And 4.50, interesting for Luna Harmon. Let's see how this one unfolds. Yeah, that was a difficult wave for Luna, but anyway, she tried her most to extract everything the wave delivered for her. She went for that roll on the outside section. Actually, that was a wave pretty similar to the first one when it comes to the maneuvers. She started with the roll and then threw that reverse. Next, trying to connect to the inside, and I think it was a smaller one than the previous one, but she did the same maneuvers, and it's kind of foamy, you know, so that's why actually it's showing. We have been saying this throughout the event, the importance of the wave selection and where every maneuver it's being performed. The judges likes the critical sections, and they want also the maneuvers or the most explosive maneuvers to be performed at the very beginning of the wave or at where the in the outside waves. See where Araya is sitting right now, more towards the outside, and that makes a difference. So it's a 3.75 for young Luna Harmon, 17 years of age, and not enough to take the lead from Araya. There are only 6 minutes and 15 seconds in the clock, and we are going to see the champion of this event, and important points are going to be delivered to these ladies. But what you see in your screen, it's the next Pro Women final. It's a full Japanese final, and here comes a wave for our Sweet 16, Araya, Sweet Hawaiian, we could say. She's going there with a spin and a roll and another spin. She's going to seize this opportunity. You know you need to do that, Lucas, because once you are left in the inside, it takes you a while to get back to where the waves are breaking. And let's see if she can change or improve her total score. Araya, not happy with that last wave. Definitely wasted a lot of energy coming all the way from the outside over there. She who needs a 5.5 and not that much for her. Yeah, that was a 5-point ride for Araya. She has a long way back now to the outside.
lost the priority as well. But that's it, guys. You never know out there how the wave's gonna be until when it gets all the way to the shore. So nice attempt from Mariah. We have 4 minutes and 48 seconds right now remaining. The situation is getting harder for Luna. She needs a 4.5 to go back to the lead and take this final. É isso aí, a Luna está precisando de um 4,5 para poder garantir o primeiro lugar. Ela que está chegando já lá no outside. Conseguiu agora a prioridade. Está na posição de fazer essa tentativa, né? Que vai se tornando, que vai chegando perto do fim da bateria. Então a escolha vai ser essencial para a Luna. Ela precisa, como vocês podem ver aí, o caminho de volta ele é longo. Então às vezes uma onda perdida, uma tentativa perdida pode custar o título para essas meninas. Essa aqui é a primeira bateria de hoje e a Luna fica ali esperando a onda que ela sabe que precisa pegar para tirar esse 4,5 e ganhar o campeonato. Aqui na primeira etapa do circuito mundial, o ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro 2023 na praia do Solemar, em Jacaraípe. That's right, people, and these are the last 3 minutes and 40 seconds, and this wave right here was written by Luna. Oh, actually, yeah, this is the replay. Thank you, João, our director. And this is the 3.75. It's not a new wave. It's what she got a while ago. So far, it's Hawaiian getting this first final of the day. We will see if Luna will allow her. Luna is looking for a small score, people. Seriously, 450. It's not that big for her, but we just saw actually a 5 for Araya. So it's sending a message that it's actually a little bit hard to find those scores with you know, at this precise moment of the day. You know, the wave itself, swell is dropping, and you know, tide it's getting lowered, and we have seen that this place works better with mid or high tide. So yes, well, it's what it is. We know for a fact that competitions are like this. We wish to bring always the perfect conditions everywhere we go, but it's a matter of nature, and we have no control on that. The athletes have to be ready for all kinds of conditions, and I think these ladies are doing a pretty good show. I mean, they're doing pretty great. And here comes Luna under priority, taking this wave. Nice. Oh no, she got stuck in that one. You can tell she's nervous. Dá pra ver que a Luninha tá nervosa ali, acabou perdendo a prioridade que ela tinha. A Raya já chegou da última onda dela, então fica ali as duas agora bem perto. Parece que a Luna vai tentar sair um pouco de perto da Raya ali, já que ela perdeu essa prioridade. Parece um pouco, ele demonstra um pouco de nervosismo. O tempo está acabando para ela. A gente tem 1 minuto e 30 e agora a gente está naquele momento da maré seca, né, da maré chegando na parte mais seca dela, mais baixa, que o mar começa a ficar difícil aqui em Jacaraípe. Quem assistiu nos dias anteriores viu que quando chega nesse momento da maré, essa é a parte que mais pega para as atletas, é a escolha de onda, é achar uma onda boa realmente. As ondas param de prover aquela seção ali boa para as atletas darem manobra de projeção. E aí o que acontece é sempre a mesma coisa. As notas acabam sendo menores, as atletas não conseguem pegar muitas ondas e a gente vê essa dificuldade aí da Luna com 1 minuto restante. Well, these are very stressful moments for Luna Harmon. This might be the last wave ridden. Nice roll there for the Hawaiian. That was a pocket roll on a decent sized wave. She goes for another one, and watch out. This might be an increase of a situation we don't know. Remember, we as well as you don't have the wide angle vision of what's going on at the beach. The judges does. They have a very good view of the whole beach, and they will that's why sometimes we have doubts about the scores. But look at this looks clean. She actually found the pocket maneuver, round roll for her, kept going in a great fashion, and this is about to end. This
wave right here. It's an 8.75, and right now, Lucas, no doubt, we have a champion, our first champion, the Hawaiian, 16 years of age, first time here, is winning this division over the current world champion, Luna Harman. Congratulations to Luna as well, and it is official. We have a champion, Araya Tabalno, taking over Luna Harman. What a moment. Amazing, amazing heat. First champion of this top of the tour, guys, the Hawaiian. Big revelation of the competition, taking over the champion, Luna Harman. We're going to go to the quick commercial right now, and next, guys, we're going to have the final of the women division. It's going to be two Japaneses, Namika Yamashita against Sari Ohara. Don't get out of there. To know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. We're back, Fabio. What a great moment. I have to say congratulations, huge congratulations to Hawaii, to Araya Tabalno for taking over the first title here. I mean, the first winning. And of course, huge congratulations to Luna Harman. She has done such a great event. She actually was very close, Fabio. And we do have a champion. We have the first champion of the 2023 ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro, an event that it's brought to you by ArcelorMittal. Here she had to use the leg in order to continue. That's probably why she didn't really get. Sari Ohara right now in the first position with a 4.75. And you know, these things, I know for a fact it's so hard for them when you meet a friend, when you meet someone that you're traveling with. But you know what? Sari told us in the interview that she knew from the very beginning that this could happen because Namika is very strong and she knows her level and she knows she's good here in this kind of conditions. So there you have it, a full Japanese. And you know, Fabio, it's been a while since we don't see a full Japanese final. Because back in the day it used to be only Sari and Ayaka. Of course, some other Japanese will join, but the strongest were those two. And now Ayaka is taking a break from the tour. And right now we have Namika, and I think, Fabio, I don't know what do you think, but I think Namika might be the next revelation for Japan, and maybe, who knows, maybe the next world champion. Yeah, for sure, Bergo, for sure. She did great in this event, all the way through the final, and she also did very good last year at the Sintra Pro,
in Portugal. She got third place, I think, and it's good time to us to go through the first time. You know, first time we had women's world champion was back on the 90. Was Stephanie Peterson, the first ever world champion. After Stephanie was Glenda Kozlovsk from Brazil as well. And after Glenda was Mariana, and then Stephanie again. And then when we start the world tour, first time the world tour, because it was one single event. It was only at Pipeline. Right, I remember. Only one single event, like the Master Division right here. So after this, we had the first world tour. So then we had Claudia Ferrari, the first women champion. Oh, it's very good that you're clarifying this, because yesterday you say Claudia was the first women world champion. Here comes weight, and we're going to get back to that. But this is a backup score, for Sari Ohara with a quick spin. Keeps going in a round roll. Man, she is amazing on those rolls. In another one. So much flow, huh? Yeah. So much flow. Yeah, let's see. If you see Bego, she didn't use the legs to do the roll, like like kicking the legs. Only the flow, only the body, only the board. So nice. No, definitely. For me, and this is a really personal thing, you are entitled to have. Everyone has different opinions, but for me, she really does one of the best rolls of the tour. And probably one of the best roles of the female division, because she has a very pristine execution. And here's the replay. Uma boa onda aí para a camiseta branca. Ela faz um 360 bem fluido, como a gente falou aqui. Ela vai jogando a sua prancha. Ela sempre joga ali a perna junto com o corpo inteiro. Se vocês veem, ela mostra o pé de pato dela para dar como se fosse um pulo, né? Mas fica tão perfeito, o jogo de corpo tão perfeito, que a manobra sai super clean. Então, back to the women's world champions. Back in the days, we had just one contest at Pipeline, and the first time ever we had the women division was on 1990. So we're gonna see now the Hawaiian, the first champion, the new champion from ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. In the Pro Junior Division. Take it away, please, Ursula. Hi, everybody. We're here with Araya, the champion of Pro Junior Division. First time she's competing outside Hawaii, first time in Brazil. So how do you feel competing and winning this competition? It's really a dream come true. Like, I'm super shocked, and I'm very proud of myself. Yes, you should. You have plans to go on the tour, competing all the, the competitions on this year? Depends on school. I don't know yet. I'm gonna try to compete in the tour. For sure, do it. You're gonna make it. And you wanna say hi to somebody from Hawaii and friends, family, all the people that cheer for you? Yes, I wanna say thank you to my Ohana especially for supporting me and getting me here in a short amount of time. Thank you so much, and thank you to everybody else. Mahalo. Yeah, mahalo. Back to you guys. Thank you, Ursula. We seen the Hawaiian so happy to winning this event. First time ever she went out of the country to compete. Was here in Brazil, and here he comes again. Namika doing a great roll on Namika on the second wave. Let's see if she can manage anything else, trying to go all the way to the inside bowl. Yes, she did a 360 in the white water. Let's see if she can manage to finish with a roll or no. That's it for Namika. Was a second wave for her. Sari Ohara last wave. Actually, Bego was a 6.5. So she got the lead now. She's Namika, she needs a 7.75, but we're still waiting for that last score. I mean, Sari, it's very strong. She said it. She trained hard. She's coming from losing last year in this stage. And I know Sari very well. We're good friends, and she is really determined. But I wanted to say something about Araya, because
she's very modest. She's very humble. I actually enjoy reading what she wrote and the document that we handed to them, a survey that we did before the event started. She said there is always room to improve, so stay humble. Very nice. And here comes Namika. This is a powerful roll. You saw how she drew the line in that one and projected herself, and she's smiling there. Let's see. Beautiful spin as well. So watch out, people, because this is a 7.50. Yeah, that's oh my it. God! No, these ladies. Oh, that's why I told you let's wait for the score, because I'm pretty sure that Rolo gave her a 7.5. So Namika now she only needs 3.75 to get Sari from first place. But like you said, Bego, let's see. First wave from Sari, she got 4.75. Next one, 6.5. She's trying to improve the scores. Sari wants this so badly, and it's gonna be a good final for this first stop of our IBC World Tour 2023. Who's gonna win? Oh, I have no idea. There is no way we can tell, because these ladies, they have been surfing amazing throughout the whole event. That's why they're here. And they're good friends. And here comes Sari. Let's see if she can improve her total score. Whoa, what was that? Okay, that's a textbook roll for Sari. Wow. Yeah, double spin. Oh, yo. She knows what she needs to do it. Oh, you saw that? Not even like trying to go to the inside bowl. 3 maneuvers, perfect first rollo. Wow, Bego. Okay, I don't know what's going to happen. She's improving. Of course she is improving. And it was no doubt. This is a 9-point ride, the best score of the competition. And I think it's very accurate. It's the best score. I can tell you, this lady, you guys seeing now in the screen, Sari Ohara, the white singlet, she's been doing so great. Points, the best score so far from this competition. Oh my God, Fabio, you know what? I kind of knew it, because she is really focused. Look at her. She's happy. Omedeto, Sari, omedeto. That's congratulations. And well, I mean, we cannot count Namika Yamashita out. For sure. But definitely, it was really impressive. I got goosebumps, because when I saw her performing that role, I knew that was going to be the highest score. And there is a big indication of that. The judges took no time to throw the scores. It was almost every judge. We have a 9.5, a 9, and 9, and an 8.5. It was almost absolute. And it took them no time. For sure. You're right. And if you compare the two riders, Namika started with a 3.5 and then a 7.5. Sari started with a 4.75 and then she got 6.5 and then a 9. What's next for Namika? Maybe a 10? We never know. They putting pressure on each other. This is so great to see. Well, I'm pretty sure they have been competing back in Japan, so Sari is very experienced, and Namika, it's new to the sport. And thank you, director. We are going to be comparing the 7.50 of Namika with the 9 of Sari. Perfect. So here's the 7.5. Okay, this is Namika 7.5. Great bottom turn, nice Rollo. It looks like a little bit in the white water, if you agree with me, Bego. Yeah. And then she tried to do something else on the inside bowl, but I'm pretty sure the maneuver, the money score, like the money turn. Yeah, the money was on the first maneuver, and now. Look this, Bego. No, I mean, this is clear. You guys can see it at your screen. That's a pocket roll. Look at that now. Yeah, I mean, this is so clear. The difference is huge. The execution was also different. Sari got more projected. Sari hit it on the proper pocket of the wave. That's the critical part. The wave has a good size. This is not luck, Fabio. This is wave selection. Yeah. And that's what
makes things apart. And this is the last wave of Namika. This is Namika. Last wave was a nice roller too, combining with a 3-6 in the white water. She's trying to find something else, another 3-6. The wave is open a little bit, another 3-6 for her. She's a nice combo to get on the inside bowl, and then that's it. Namika, she not gonna stop, Bego. Was a 7 points. Situation didn't change. She's still needing a 8.01, but Namika is trying hard, I can tell you. No, I mean, this. I'm not counting her out at all. And Sari is asking, she wants to know how much Namika got after that one. But you know what? 16 minutes and 12 seconds, and we are watching a very professional final here for the women division. Two Japanese that are really strong, but yeah, Sari Ohara with that total score, 15.5. Still, it's not the highest total score of the competition, but she does holds the highest single wave score of this competition. So imagine, people, what a way to finalize a performance on an event. You're not just being, winning the event so far. You're not just in the final, but you are finalizing in the great fashion, in a professional fashion, with the highest score. For sure, and look at the scores. Sari with a total points of 15.5, and Namika 14.5, just 1 point from of difference, right? Of difference, yes. But you know how it is. You gotta get the you gotta change one of those waves. It's not. If it was only the point, we may imagine it would be easier. But you gotta change the wave. For sure. And getting an 8, more than an 8, remember, because she's looking for an 8.01. Yeah. Sari's nervous. Sari knows how fearless Namika is, but it's still, Fabio, you know how difficult it is to have 40 minutes and a half, actually 15, more or less, and the clock, and knowing your contender is as strong as you are. But I have to tell you, in here, experience is playing a huge part. Why? Because Sari did choose a better wave. Yeah. That's why she had that chance. And that's experience. For sure. You don't get that out of the blue. No. I agree with you 100%. I'm pretty sure, Bergo, before this final, Sari looked to the ocean, tried to find the best spot to sit, and that's what we see. Like, every single wave she's been improving. She's sitting there waiting, using the priority. Sari's connected. But it's like you said too, Namika, don't count her out. For sure. I have to say, there are things in life that you only get with the time, with experience. Some people say, no, it's a talent. But I do believe, and we are pretty old to say that, there are things in life that only comes with experience. And in the case of Sari, she's been doing the tour for so long, Fabio. She's been since she was 15. Yeah, and both can have the talent, but in this kind of competition, you need to improve yourself. Doesn't matter. Yeah, and doesn't matter you have the talent. If you have the talent, you have the talent. If you train more, if you do more good stuff for your body, like eat better, stay clear in your mind, it will be better than me. You agree with that? I totally. But also the tactics, how to use the competition tools. You have certain competition tools that you need to learn how to use them. And one of them, and probably the most valuable, is the wave selection. Another one very important is how to use the priority. And that things only comes with a lot of experience, a lot of hours competing. I agree. And Sari's been there since she was 15 years of age. I'm not saying that Namika is not capable. Like you said, in terms of level, there is no doubt both of them serve very good. But Sari, been there forever. And it's the minimal details to put like you in first and the next and the other competitor in second, but can change. We still have time to do this. So people from Brazil, we're speaking a lot of English here because we have two Japanese in this final. This is so important for the
year of the IBC Women Division. This is just the first stop. After this, we go straight to Antofagasta. We have a break like 20 days or something like that, and then we go to a magical place, a bigger, the biggest event we have. Richest? Yeah, the richest as well. We're gonna have drop knee division. We're gonna start the year for the men's, the pro junior men's. Also, we're gonna have the women division and the junior women division. Yes. So I will speak a little bit of Portuguese ahead, very please. fast, just to update what we see in the screen now. Galera, a gente está falando aqui direto em inglês, porque tem duas atletas japonesas dentro d'água, mas se vocês estão no nosso canal do YouTube, compartilhem as suas opiniões aí dessas duas atletas maravilhosas, a Sari Ohara, que já foi campeã mundial, ela quer muito essa vitória. Ano passado ela fez a final com a Neymara Carvalho. Agradecimento aí enorme ao Instituto Neymara Carvalho por colocar essa etapa novamente aqui. Lógico, aos nossos patrocinadores, a ArcelorMittal, a Coroa, por fornecer todas as bebidas aqui para o evento, a Prefeitura Municipal da Serra, o Governo do Espírito Santo, através da lei do incentivo ao esporte. Então, muito obrigado à Secretaria de Esportes e Lazer, e agradecimento à IBC, agradecimento a toda a nossa equipe aqui do webcast, que sozinho, eu e a Bergo, a gente não consegue fazer nada. Quem gera essas imagens aí são nossos câmeras, nosso diretor. Eu acho que a gente está conseguindo, Bergo, levar para todo mundo tudo que a gente está percebendo e sentindo aqui no campeonato. So, back to the water, Bergo, still 10 minutes, 30 seconds to go. Sari Ohara in first. She have the first priority and second priority with Namika. You see, they are not together. Namika knows how to compete. Oh yeah, definitely. When you are in this situation, you have to stay away from the competitor, and at some point also just stay a little bit towards the inside so you can actually escape from the mark of the person that holding the first priority, but it also will leave you without the chance to get a bigger wave. And like I said, I think these two ladies have been facing each other back in Japan. Namika is here for a reason. You know, she was surfing amazing in Sintra as well. And this is her first time in Brazil. Really, this is just the beginning for Namika's career, but it's I will say it's a very strong moment for Sari Ohara. Sari last year, she faced Neymara Carvalho. She was very close to win, but unfortunately, she couldn't make it. Neymara won in a great fashion, and she came to this event determined. She said, I was training really hard. I don't want to remain in the second position. I'm going to win this event. And it's showing. Let's see, we cannot count Namika out. 8.01 is what she's looking for to take the lead, and of course the championship. If whoever wins here, it's going to be our champion in this division and get him such an important points for this year. Sani, it's in the top 8. She's placed in the 3rd position this year. She will be seated throughout the year. But also that's another thing that Sari has, let's say, a sour taste in her mouth, because she was also close to be for the 2nd time world champ last year. Yeah, she wants to be it's like you ask Pierre Louis Costes one time that you told me, like, what's next, Pierre? What's next? You are a world champion. What are you going to do now? Again. Let's try again. Start over. Então, that's what Sari Ohara wants this year. And it's like this, like a competition. You need to get better. That's the IBC World Tour. Guys, it's so good to watch this happening here in Brazil, in my country. So good to start already. I was missing this so much, and you too. I want to say that because this lady on my side, she's 100% bodyboarding, and she's doing a great job to try to bring to you guys all things that happen with our sport around the world. This is a little recap, Bego. Thank you for that recap. And this is Sari's 6.50.
but we want to see, and this is an Amica 7.50. We are seeing the best waves of the event so far. This is a recap, not a replay. Yeah, we can say this like best wave so far from the event, not from this final, because we have the 9 points now for Sari Ohara. It's coming up. Yeah, this is the Namika, and this is it. This is the best wave so far from very like smooth, clean, big roller. And guys, don't get fooled. This one right here, Namika Yamashita. It's another excellent competitor. And yeah, this heat, look at those scores. You can follow the scores at the IBC World Tour website. You just click on the live button and it will take you there. And you will see the same scoring system that we are seeing right now. And you can follow your favorite. She's so strong, I'm telling you. If she wasn't surfing against someone else, she will be winning. But you know, Sari, man, she's so experienced. 6 minutes to go, Fabio, and it's all looking towards Sari Ohara winning this event, coming from being second last year and coming from ending in the 3rd position last year on the World Tour. Sari Ohara from Japan. What a great performance. It is a great performance for both riders from Japan. Sari Ohara is still with first priority, Namika with second priority. We saw a wave passing by them, but they know they need to change scores. Sari needs to change a 6.5 to put more pressure on Namika. Namika needs a wave better than 7, so she needs a 8.0. It's so high, the scores. It's crazy. It's like maybe if Namika was with another person in this final, she was winning. You know, it's so close, those scores. It's hard to judge this. Very hard. It's hard, but in the same time, Bego, we can see like the better waves. If we compare, was clear. It was clear. For example, that 9 points was so clear, guys. Yeah. Maybe you missed it, but we can tell you the judges took no time to throw the 9s. It was almost immediately. Yeah, I think it was one of the fastest scores. The fastest. Yeah, the fastest. At least for the ones that have been commentating. Yeah, for me too. So it's the fastest. It is, because we have been If you was not here, I was together with Lucas. If I was not here, you was here. So I don't know if you guys understand, but we saw everything, man. It's been great so far. It's we've been seeing improvements. Fabio, and I cannot stop saying it. Thank you very much to all of our sponsors. If it wasn't for you, this event wouldn't be possible. This is brought to you by ArcelorMittal. ArcelorMittal is a steel producer company, the leading one in Latin America, and they are supporting the sport so much, supporting Neymar, supporting Luna. Confirmed they will be covering the whole tour for them, and of course, Neymar told me it's the biggest, the major support of the bodyboarding in Brazil right now. It's showing. Thank you very much. Of course, Prefeitura Municipal da Serra and Governo do Estado do Espírito Santo and Grupo Coroa as well. You guys are being key. Thank you to the masseuists that we have out there helping the athletes to recover. Thank you to every single person that is working in the technical team. You know, it's really hard to be a judge as well. There are so many hours and it's so tiring. And thank you very much to everyone and the Wave Data team, cameraman, Giuliano holding up alongside with the other announcer and everyone. Of course, the IBC World Tour with its officials, all the media team. Guys, you have no idea. No, in these days, Bergo, it's so important to we have like a good guys working to put some good image, some good videos about our sport, about our contest. To everyone now has a social media, so it's so good to have IBC. Look at Sari chasing Namika. Yeah. Sari has the first priority. Sorry to interrupt you, but she's chasing Namika and Jericho, our water photographer. Last year we didn't have a water photographer. Jericho came this year, and Sari has
The first priority is chasing Namika, and Jerko is chasing Sari. He wants the reaction, you know. It's so important. I know. And she's using the criteria. She's using the rules. That's why we have that number on the side of Sari Ohara. It's a first now one. This is the first priority, Sari Ohara. Less than 2 minutes to go. In my side, I have a competitor too. Bego, oh my God, Bego. It's nice to see this happening here at the Praia de Solemar. Galera, obrigado aí por todos vocês estarem presentes aqui. Um pequeno update em português. Falta só 1 minuto e meio. Quem é que vai ganhar para vocês? Aí dá um alô pra gente. A Bego aqui rapidinho vai ver quem é que tá torcendo pra Sari, quem tá torcendo pra Namika. 1 minute 20 seconds to go. Let's see if Namika can change this situation. Sari still with the first priority. Seems to me Sari is more now to the inside. No. I was gonna say that Sari is sitting in the inside because she's going to block Namika. And Namika is actually running away from her. This might be the last chance. A spin, quick one for her. Nothing there. That's not. That's nothing. Not for a her. chance. That's an 8.01. Not a chance. Yeah. Fabio, counting down. We are in the last 45 seconds. Sari Ohara controlling herself. Jerko ready to take that first reaction and show the world the amazing pictures of Sari Ohara taking this win. We have a few people that's Davison from our hotel. Less than 30 seconds. Less than 30 seconds. Oh, well. Wow, 20 seconds, Bego, 20 seconds. Okay, this is going to be great for Sari Ohara. She can contain the anxiety there. I would have been the same way. For one, I'm nervous. I love Namika and I admire her very much. And wait a second, this one here. This one's counting, Fabio, an 8.01 is what Namika is looking for. Heat, it's over. We're waiting for this score, guys. 8.001. I don't think that's going to be it. I'm not a judge. Sari is not really. Oh, we do have. Let's wait. Yeah. Sari, look at the Sari, man. She is in the most critical moment of. She's waiting. She's waiting for the score. This was the last wave for Namika. It was a nice Aurolo Bego, but I'm pretty sure it's not more than 7 points, and that's it. We have a champion. We have a champion officially. People, Sari Ohara from Japan taking over her good friend Namika Yamashita from Japan as well. Congratulations to this lady right here. Completely deserved. She not only served the best during the competition, but she actually managed to break the record and have the highest score of the single wave in this competition. Sari Ohara, your 2023 ArcelorMittal champion in the women division. We are coming back with the great final and the world champion on this division crowning master. Don't go anywhere. We're going to go to a quick commercial break and going to be back in no time. To know whether this steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes.
A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. Welcome back, everyone. We just had a great women final. Lucas, was unbelievable. The 2 Japanese gave us a really nice bodyboarding show. And now we have Mariana Nogueira against Catarina Souza. Portuguese and a Brazilian. Mariana is defending champion. Will be a great final as well. The great question is, will Mariana be the champion again? Or will Catarina take it all back to Portugal? A bateria agora incrível. Vamos focar também aqui em falar um português. A nossa portuguesa e a brasileira Mariana Nogueira, atual campeã na categoria Master. É isso, pessoal. Essa é a última bateria do dia. A gente vai estar coroando não a campeã dessa etapa, mas a campeã do circuito mundial de 2023 na categoria Master. É isso mesmo, a categoria Master, que é feita a definição da campeã num single evento, né, num único evento. Aí a gente vê a atleta que acabou de sair da água, a Sari Ohara, grande campeã do ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro 2023. Já temos ação. E já começou a Mariana Nogueira com 18 segundos de bateria, pegando onda, assim como na última bateria a gente viu a Mariana começando bem forte. A Catarina tinha dito também na entrevista, né, que se pudesse escolher entre a Joselane ou a Mariana, ela queria ir com a Mariana. Foi isso que se concretizou e aí já vem a primeira onda dela. Ela faz uma bonita cavada ali, já dropa rapidinho, ela vê o lip da onda, já cava, já vai para a manobra, super clean, um é o rolo, aí ela procura novamente a parte aberta da onda, faz uma nova cavada, já vem para o segundo é o rolo, onda de 2 é o rolo da Mariana. Os juízes entenderam que foi 7 pontos. A partir dessa nota, ô Lucas, a gente vai poder aí comparar as outras notas que vão ser dadas, né? Vão ser fornecidas por cada onda que as atletas forem pegar. Eu acho que os juízes, não sei, talvez essa nota, se fosse numa outra fase, talvez poderia ser até um pouquinho mais alta, mas eu estou achando que os juízes estão esperando muito mais das duas atletas, então eles seguraram essa nota no 7, porque senão se ele dá já um 8, um 9 nessa onda, acho que 9 não seria, mas poderia ser um pouquinho mais, eles ficam sem margem para dar, né? Eles estão esperando aí uma nota maior do que 9 da Sari. Com certeza, Fábio, boa observação, né? Quando chega nesse estágio da competição, que realmente o limite começa a ser puxado e cada vez mais além, é difícil já de estabelecer eles já têm que estabelecer, na verdade, um referencial ali no início, né? E nada menos do que isso eles esperam aí. Uma nota boa para Mariana Nogueira, mas é como você falou, né? Não dá para dar uma nota tão alta porque as atletas vêm melhorando a performance e tirando tudo que elas têm ali de potencial essas cartas na manga, né? E a gente tem uma entrevista agora com a Bego, entrevistando a grande campeã dessa etapa, Sari Ohara. Vai lá, Bego. Thank you very much, guys. We are super excited here. We have our champion in the women division, Sari Ohara. Oh my God, you're going against Namika. You guys know each other from the Japanese tour. You have been competing so much. Tell us a little bit, because I'm pretty sure you know her flaws. You know how to act against her. Just let the world know what happened out there. Oh, like this is the most nervous hit of this competition, like whole competition, because I know Namika for kind of a long time. She knows. I mean, like I know she's surfing really well, and then we always like compete against each other in the Japan. And this is our first time to compete in the like international event. But like I try to believe myself. Like I try to thank everything bringing to me here, bringing me to be here. So like I just focus on myself, like myself and the waves.
I felt like after all, like everything was for me. So it was like, oh, I'm just really happy. Did you know when you did that maneuver that you were going to get the higher score, the single higher score of the competition? Did you feel that when you performed that roll? Actually, no. I didn't think of it. Like I was just like, oh, maybe, please judge, give me 7 points, something like 7 is enough. And then they gave me the 9 point. I was like super stoked. I was so stoked. How important is for you now? You're coming from last year. You were so close to become world champion for the second time. You are third on the rankings, and this victory right here, how important is to start the year like in this way? Sorry. Actually, like this year, there are like a lot of like a 1,500 point event. So this is one of important event for all of us. But I feel like this is my special event. I don't know why, but I feel like since last year losing and then got second, I don't know, this competition going to be my going to become my like special. I have been like training for this event. I don't know why, but I feel so special. So I'm really happy to win. Well, this is your moment, Sari. Congratulations. You want to say something to Japan? Omedetou. ありがとう。今多分夜中の1時とかだと思うんですけど、本当に応援してくれて皆さんありがとうございます。今英語でも言った通り、ナミカちゃん本当にうまいっていうのも知ってたし、すごい今までのヒートの中で一番緊張するヒートだったのに30分だったんですけど、自分のことを本当に信じて、自分に波が来るってずっと信じた結果、9点っていう一番高いポイントも出せて本当に嬉しかったです。これも全部皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。Thank you very much everyone for supporting me. Like no words coming out, but so happy for you, so happy for my sponsors, the competitions, then all the Neymar, Luna, and all of them. So thank you very much. Yeah. Omedetou, Sari, and we are seeing you in the award ceremony. Let's just go back because we're crowning the world champion in this division master, and you guys can all move. Thank you very much, guys. Back to you. Thank you, Bego. Nice interview with Sari Ohara. She just won the first stop of our World Tour 2023. The IBC just started here in Brazil. After this, we go straight to Antofagasta. It will be a great year for sure. Aqui, de volta à bateria, Lucas, a gente viu a Mariana Nogueira pegando mais uma onda que somou 4.25. A Catarina ainda com uma nota só 1 ponto. Ela não conseguiu ali fazer muitas, né? Fez uma manobra, se eu não me engano, só entrou e saiu. Faltando ainda muito tempo. A Catarina tem muita experiência aí em competições. Ainda pode acontecer de tudo ainda. Com certeza. Por enquanto a Catarina está na situação de combinação, né? Ainda não desenvolveu suas ondas, como o Fábio disse, só uma nota de 1 ponto. Mas exatamente pensando nisso, pensando em dar esse tempo para as atletas mostrarem seu potencial, a comissão técnica estabeleceu baterias de 30 minutos para as finais, para que a gente realmente consiga ver aí. Vem a Catarina já na sua segunda onda, uma direita que ela vem fazendo um bonito invertido ali na parede da onda, completa o rolo. Vamos ver se ela vai tentar vir até o final para conseguir mais alguns pontos ali nessa onda e se aproximar da Mariana, né? Já que a Catarina está na situação agora de combinação, ela tem um caminho um pouco mais longo pela frente. Ó, vai conectando ali, parece que a onda vai dar mais alguma seçãozinha ali para ela, dá um rolo e acaba ficando um pouco para trás, mas já vai se aproximar um pouco mais, provavelmente sair aí da situação de combinação e chegar mais perto ali do título da Mariana. A Catarina começou bem a onda dela ali, ela achou essa direita mais ali ao lado, usou a prioridade número 1, faz um 360 invertido, conecta ali já com o rolo. Aí sim ela depois tenta, né, Lucas, achar algum bowl, né, alguma parte aberta da onda no inside, que não vai melhorar muito a sua nota. Se ela não achar esse bowl, ela não melhora quase nada a nota, mas às vezes pode dar uma seção ali que aumenta um pouquinho a nota. Ela tirou um 5.50 nessa onda, já saiu da combinação, como você falou. Ela está precisando de uma onda agora relativamente
tranquila para ela tirar, ela tem capacidade de tirar aí muito mais do que isso, é um 5.76, mas já vem a Mariana. Vem a resposta da Mariana, que troca um 4.25, executa um 360 e realmente ali naquela sessão a onda não promoveu nada para ela ali, para que ela pudesse fazer outra manobra. Ela acabou batendo na espuma ali e saindo da onda. Essa vai ser uma onda que provavelmente não vai entrar para o somatório da Mariana. E já a Catarina, como tinha falado, né, ela já se aproximou bastante aí, tirou uma nota mediana de 5,5. Enquanto a gente vê o replay dessa última onda da Mariana, ali não aconteceu nada ali para ela, né? Ela fez um 360 muito bem executado, mas a onda ficou ruim, né, para ela, né, Lucas? E ela sabe que ela tem que trocar um 4,25, ela tira 3,15 nessa onda, não muda nada a bateria para ela. Ela ainda precisa mudar esse 4,25 para estender aí as suas notas em comparação com a Catarina Souza, que tem uma nota muito fraca também, que é 1 ponto. Então a Catarina já vai trocar essa nota, que é a nota muito baixa. Ainda tem muito tempo para essa bateria, estamos chegando aí a 1/3 da bateria somente. Vale lembrar, Lucas, que a Mariana ela teve um acidente muito grave aí há um tempo atrás. Ela está com uma lesão ainda ali na cervical dela. Se a gente depois tiver algum replay da Mariana, se der um tempo, a gente vai ver que você vai conseguir reparar que ela está meio travada ali no pescoço. E mesmo assim ela fazendo um show de campeonato. Eu acho que as filhas devem estar super orgulhosas aí se estiver vendo esse campeonato. Se o Rodolfo Lima, o marido dela, estiver aqui também com a gente, o Rodolfo é um cara fenomenal, um surfista que já foi surfista profissional, um alô para toda a família. E aí sim o replay dessa onda da Mariana, que foi a primeira onda dela, um rolo bem bonito ali, já completando com outra manobra. É isso aí, a gente vê o replay das duas ondas da Mariana agora. Primeiro foi essa daí, fazendo um rolo ali depois e acaba encerrando essa. E essa foi a segunda onda da Mariana, 4.25. Fez um ótimo invertido ali no lip da onda. Já conecta com 360. Com essa câmera lenta dá pra gente perceber realmente como que não sai uma gota de água ali da borda, né? E você vê que ela não usa nada para voltar das manobras, é só realmente o corpo dela, o balanço dela, né? A gente sempre fala, a gente não, mas eu sempre falo para meus alunos, para dar um bonito 360, você tem que ter o equilíbrio da prancha, né? Ir lá na parte da prancha para você ter o equilíbrio geral e fazer o 360. Parece que teve onda ali da camiseta branca Catarina Souza. Vamos ver se a gente consegue o replay levando a onda até a beirinha. Ela vê que não vai fazer nenhuma outra parte da onda para fazer a manobra, Lucas. É isso aí, no fim ali não apareceu nada para Catarina, mas agora a gente vê do início. Ela faz uma cavada, joga um invertido ali. A onda espuma, ela consegue jogar um rolo ali. Não chegou a subir muito para o lip, né, mas conseguiu encaixar um rolo e vir reto ali na espuma para tentar conectar. Pelo menos vai tentar. Com certeza, Lucas, ela vai tentar aí trocar a Mariana usando a experiência dela, não querendo pegar qualquer onda, ela sabe, com certeza ela sabe que ela precisa de uma troca de nota. Vale lembrar que essas duas competidoras que estão nessa final, elas têm muita história no bodyboard, né? A gente já falou aí da Mariana várias vezes que ela é multicampeã mundial, né? 3 vezes campeã mundial, foi campeã mundial ano passado nessa categoria Master, que foi uma novidade que a gente teve no circuito mundial. E a Catarina Souza, por outro lado, ela não se sagrou campeão mundial, mas já foi várias vezes campeã portuguesa. Ela faz um trabalho lindo com bodyboard. Engraçado, Lucas, que eu gosto sempre de falar assim, essas duas que estão na água, elas nunca deixaram de pegar onda. A Mariana se afastou das competições, a Catarina se afastou das competições, mas a Catarina sempre veio trabalhando com o bodyboard. E agora uma linda imagem do drone, a Mariana já pegando a sua onda, tentando trocar esse 4.25, belíssimas manobras para a Mariana. Boa onda da Mariana, o primeiro 360 invertido foi lá no limite do lip da onda, ela vai lá em cima do lip, volta na base da onda, faz aquela linha de base lip perfeitamente, no final ali ela vira para a esquerda, fazendo um rolo, vira para a direita e ela vai procurando qualquer seção, voltou para a direita de novo e ia para o rolo, mas acabou ficando por ali. Muita possibilidade dela trocar esse 4.25, né? A gente tem 16 minutos e
Realmente as duas são o que a gente pode chamar de bodyboarder de alma, né, Fábio? Como você falou. Com certeza. Nunca deixaram, olha lá, bem no lip da Muito onda ela no lip. vai, volta lá para a seção da onda que está em pé, já executa outro 360 invertido mais de conexão, né? E aí se posiciona, conectando perfeitamente as manobras no momento perfeito da onda. Não, a combinação de manobras, né, Lucas? Sempre usando ali, sempre a parede. Você vê que a onda não tem nenhuma espuma, ela encontra sempre um lugarzinho para mandar a manobra. E eu gostei dessa troca de lado aí também, porque ela achou ali. Foi na espuma, mas conseguiu projetar o rolo. Aí ela viu que não tinha mais chance para nenhuma outra manobra. Os juízes ainda estão analisando essa última nota. Lógico que não foi uma nota de high score. Não acredito que vá ser mais do que 7 pontos. Mas como você falou, talvez ela troque o 4.25, colocando uma distância maior ali para a Catarina Souza buscar a Mariana. Vamos aguardar. Ainda não caiu nenhuma nota dessa última onda. A Mariana Nogueira com a camiseta que tem o nome dela, né? Isso foi também uma novidade nesse evento, muito legal. Ela usou a camiseta com o nome dela. A Luna Hardman também, porque a Luna é a atual campeã Pro Júnior. E, infelizmente, a Isabela Souza, que não veio no evento, teria uma camisa para ela também, mas aí a gente só viu a Mariana e a Luna usando essa camisa de lycra. Exatamente, Fábio. Um evento que a gente vem comentando desde o início, né, todos os aspectos especiais desse evento. A gente teve as categorias PCD, a gente teve a bateria de exibição das mães e filhas, um evento realmente focado em mostrar a força da mulher, né? E nessa última onda da Mariana, que a gente acabou de mostrar, foi exatamente isso, ela conseguiu aumentar a sua vantagem, tirou um 6,5 nessa última onda, trocou aquele 4.25 que ela tinha e ampliou a vantagem, deixando a Catarina agora precisando de 8 pontos. Fica mais difícil a situação para a Catarina, porém ainda tem aí 14 minutos restantes. E eu queria pegar esse tempinho que elas deram um respiro ali para a gente, para agradecer a todos os nossos patrocinadores, a ArcelorMittal, companhia de aço aqui do Espírito Santo, uma das grandes líderes desse mercado, não do Espírito Santo, né, mas que atua muito forte aqui no Espírito Santo, por proporcionar esse evento, juntamente com a Prefeitura Municipal da Serra. Obrigado por toda a estrutura que vocês promoveram aqui pra gente, ao Instituto Neymar Carvalho, que faz um trabalho social incrível, o Governo do Espírito Santo, através da Secretaria de Esportes e Lazer, que tem a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba, fomenta tantas iniciativas, né, ajuda tantas pessoas, tantos atletas, tantas iniciativas voltadas ao esporte e à cultura aqui no Espírito Santo. E também, é claro, ao Grupo Coroa, que é o apoiador desse evento, trazendo todas as bebidas que a gente precisa para poder se manter hidratado aqui na praia nesses últimos dias de sol quente. E vem a Catarina Souza respondendo. Então essa aí é uma onda da Catarina Souza, ela que estava com a prioridade número 2, se afastou um pouquinho ali da Mariana, ela que deve estar tentando aí trocar o 4,50, talvez trocar 2 ondas, porque ela está precisando de uma nota alta, 8 pontos. Como a Mariana está com a prioridade número 1, ela tem que procurar a onda afastado da Mariana. Esse é o replay da última onda da Mariana, o 6.50, uma combinação de 360. Muito legal de ver essa onda novamente, como é que ela joga o corpo para um lado, para o outro, troca de borda, aí trocou de direção, conseguiu esse rolo na espuma, né, que a gente chama de flopo, né, quando está com a espuma branca, mas ela teve uma projeção, ela procurou novamente ir para a direita para procurar uma parte aberta ali da onda para finalizar, não conseguiu, mas mesmo assim, como foi tão fluida, a combinação tão bem trabalhada na onda, nunca perdendo a velocidade, que é uma coisa muito importante que a comissão técnica vê, ela recebe 6,50, Lucas. Às vezes você trabalhando uma onda tão bem assim, você consegue um high score também. Então assim, o julgamento, volto a falar, o julgamento... From the end of this heat, end of the contest, amazing contest we are having here in Praia do Solemar, Jacaraípe, Brazil, guys. This is the first stop of the World Tour. Next we're going to go to Antofagasta in Chile, then we're going to go to Arica, and next we're going to close off the South American leg in Itacoatiara, Niterói, hopefully having big waves and nice performances as we are having here in Solemar.
we are seeing Mariana Nogueira, the current champion of this event, the Master World Champion of the IBC Tour, putting up a show, showing great performances, and actually setting the standard of surfing here, showing us professional level, despite being on the Master Division, already having her career as a professional ended, but Mariana still performing so well, even with an accident that she had some time ago on her back. She actually broke her 5th vertebrae on the cervical, and yeah, she's still with this problem. Anyway, putting up a show. Mariana Nogueira leaving everybody on the beach here, so stoked. For sure. Então, continuando aqui de volta à bateria, Catarina Souza agora com a prioridade número 1. A galera aí de Portugal tem que mandar a vibração boa aqui para Catarina Souza, ela que está precisando de uma nota 8 pontos, totalmente capaz de fazer essa atleta que faz muito pelo bodyboard em português e pelo bodyboard mundial. A Catarina que já competiu há alguns anos no circuito mundial como profissional. E agora tem um trabalho lindo lá em Carcavelos. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto muito bonito que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, Lucas. É tão bonito esse projeto, tão bonito. A quantidade de meninas que ela consegue incluir no bodyboard, e dali saem meninas com certeza melhores em todos os aspectos. E agora a Mariana novamente na onda, agora para a esquerda. Mariana, que tem uma nota de descarte 6,5, vem agora para a esquerda, pegou principalmente direitas na sua bateria até agora, mas troca de lado agora e vai jogando tudo lá para a esquerda, conectando os 360. Agora ela puxa ali a prancha bem para frente para conseguir conectar e vira para a direita ali de novo para tentar alcançar aquela última sessão. Infelizmente a onda termina por ali. E tem onda da Catarina. Vamos ver se a gente consegue ver o replay dessa onda da Catarina, que o importante é a gente ver se ela conseguiu fazer alguma manobra lá no outside. O que eu fiquei ali prestando atenção foi a conexão que a Mariana fez, né? Ela não usou o pé de pato, não usou as pernas. Aí tá assim o replay da Cata, lá de trás a onda, fez um 360 bem fluido, conseguiu o rolo ainda na parte aberta da onda. Não foi um rolo explosivo, mas ela conseguiu completar 2 manobras no outside, veio trabalhando a onda até o inside. Ainda está caindo as notas aqui da Mariana, caindo as notas da última onda da Cata Souza. Ela ainda consegue um 360 ali na espuma, em direção à areia. Vamos ver se ela vai conseguir. A gente viu, ela não conseguiu um rolo no final. Caindo as notas das duas atletas aqui, Lucas, no nosso painel que a gente tem aqui no nosso webcast, parece que não vai mudar a situação nem para Mariana, nem para Catarina. Estamos esperando ainda, aguardando as notas dos juízes. É isso aí, Fábio. Aparentemente as duas notas não vão entrar no somatório. E agora a gente está a pouco menos de 7 minutos de descobrir se o título mundial de campeã master vai permanecer aqui no Brasil com a grande campeã atual Mariana Nogueira, ou se o troféu vai de volta para Portugal com a Catarina Souza. A torcida de Portugal está marcando presença aqui no nosso webcast. Compartilhem esse webcast. A gente está acabando o evento aqui, mas ainda teremos a parte do encerramento, né, terminando as baterias aqui, essa última bateria. A gente vai ter uma entrevista com a campeã, depois a gente volta aqui no estúdio, e aí vocês vão conseguir depois acompanhar também toda a cerimônia de premiação. Então não saiam daí. E também muito obrigado, né, todos que assistiram, que acompanharam esse campeonato, que compartilharam a live também, que torceram aqui pelas nossas atletas. Essas atletas que já têm aí uma torcida consolidada há muitos anos. E lá vem a Mariana novamente, Lucas, com bastante velocidade, agora para a direita. Ela olha para um lado, olha para o outro, sabe que precisa trocar uma nota, não é muito alta, mas é alta, é um 6,50, é a segunda melhor onda da bateria. Ela, na verdade, a Mariana está com as 2 melhores ondas surfadas aqui nessa bateria, com 7 pontos e um 6,50. A Catarina Souza está somando 5,50 e um 5. É uma velocidade tremenda ali, mas ela vê que não tem nenhuma chance dela fazer qualquer manobra nessa ondulação, nessa onda. Faltando agora
quase 5 minutos. É bastante tempo, eu vou te dizer que na bateria você com 5 minutos pode mudar todo o cenário aí. Catarina Souza, a bateria sem prioridade no momento, a Cata deve estar voltando ali, galera aqui de Portugal mandando um Tuga Power, vambora gente, a Catarina tá precisando aí da vibração de vocês, da torcida de todos vocês, muita gente aqui torcendo pela Mariana também, a Mariana tá on fire, a véia tá on, né? Essa aí é uma frase da filha dela, na verdade, não é dela, deve estar a filha olhando aí, a véinha tá on mesmo, gente. Tá on demais, mostrando que tá firme ainda, igual sempre foi. A Mariana sempre teve um estilo maravilhoso e não perde, acho que com idade nenhuma ela vai perder isso daí. E pelo visto não é nem lesão, nem idade, nem nada que vai tirar a força dessas mulheres. Elas que já se consolidaram, né, tiveram carreiras aí com inúmeros títulos, já trouxeram tanto orgulho, né, para o nosso país. A Mariana, né, já trouxe aqui para o Brasil, a Catarina também para Portugal. E todas essas mulheres aí que a gente veio compartilhando também, não só as notas e performances, né, Fábio, durante as baterias, mas a gente veio compartilhando também muito realmente da vida, do passado dessas mulheres, de tudo que elas fizeram pelo esporte, todas as alegrias que elas nos trouxeram e continuam fazendo com esses projetos incríveis que ainda tem, que levam o legado do nosso esporte adiante de uma maneira tão incrível. E interessante, eu falei da Catarina Souza, lembrando a vocês que a Mariana agora tem 2 anos já, com o projeto dela junto com a Isabela Nogueira, do Belas do Bodyboard, que são aulas de bodyboard também lá no Rio de Janeiro, ali perto do Recreio, Macumba, elas ficam naquela região também, impulsionando essa categoria tão importante para o nosso esporte, trazendo meninas, crianças para a prática do bodyboard. Lembrando agora, faltando 3 minutos também, 3 minutos para a gente finalizar esse evento aqui, hora de agradecimento a Neymara Carvalho por idealizar esse projeto e trazer de volta para a água, para competir. Para a água eu não vou dizer porque essas meninas nunca deixaram de pegar onda, mas de volta para a competição, para as pessoas verem, observarem e, como você mesmo fala, uma esponjinha para agarrar toda essa experiência. E é muito importante a gente ver aí a campeã, né, que ganhou da Pro Júnior, a havaiana com apenas 16 anos, quanta experiência que ela vai levar aqui do Brasil. Congratulations for a Praia to winning the Pro Junior division. It's so great to see a 16 years old girl from Hawaii, from Kauai, winning this event, and it's great to see Mariana back to the water, back to the competition against Catarina Souza from Portugal. So good to see all these guys. We are here at the final day, final 2 minutes to finish this first stop of our World Tour, IBC World Tour 2023. Definitely, Fabio, so amazing. So many highlights on this event, great moments. We had the PCD division with cancer survivors, with amputated persons that showed us so much, and also these girls, Mariana and Catarina, all of them showing us that it won't be the age or maybe injuries or diseases or anything that will put them down, you know. They really, it is a lesson actually to be working in this amazing event. I started working here on the first edition last year, and you know, I have been learning so much from all of these women every day, getting to talk a little bit with them, getting to know some more stories of their pasts, and yeah, all of the lessons they just give us. It's so amazing to see the women power. And I'd like to also highlight the hashtag that Neymara chose for this event, Respeito no Mar, which is respect in the ocean. That's what we see here. So much fair play from these girls, you know, enjoying to be in the water, and yeah, pure love in this event. What an amazing day, what an amazing event. É isso mesmo, Lucas, o hashtag é uma coisa muito importante, respeito no mar para todos, não só para as meninas, mas para os meninos também, para todos. O mar não é lugar de agressão, o mar é um lugar para você usufruir desse oceano tão lindo ao redor do nosso planeta, que formam ondas incríveis em todos os países,
tem as suas características. É isso, Lucas, faltando 10 segundos para terminar, eu acho que a gente vai ter aí a bicampeã mundial Master. A atleta Mariana Nogueira parece que é isso. Congratulations, Mariana, parabéns a Mariana, bicampeã mundial na categoria Master, comemorando ali muito a sua performance, a Catarina Souza remando ali para cima da Mariana, com certeza as duas vão se abraçar, todas elas duas de parabéns, parabéns a Neymara por desenvolver esse grande evento. Congratulations to all the girls. Lucas, it was a pleasure to be with you, with Bego, with all my team from the webcast. I hope you guys enjoy the day, enjoy the event. Oh man, it's a great start for this year. I'm pretty sure we're gonna have a great year for our love of bodyboarding sport. Oh my God, Fábio, what a great moment. Que momento incrível aqui. Mariana Nogueira se consolidando como a bicampeã mundial Master de Bodyboard, uma categoria que foi criada no ano passado, na primeira edição desse evento no circuito mundial. Mariana Nogueira, muito obrigado por ser realmente um exemplo e um padrão para o nosso esporte. Parabéns a todas as competidoras, a todas as equipes. A gente vai chamar os comerciais agora e a gente volta logo, não saiam daí. To know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. A Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra. We are back, Lucas. It was a great hit against Mariana Nogueira from Brazil, 2 times now World Master Champion, and Catarina Souza. Was beautiful. Great action, Fábio. Incrível esse dia de competição, incrível todo esse evento. A gente acabou de ver a coroação da nossa campeã atual, que se tornou bicampeã, Mariana Nogueira. Uma performance incrível. A Catarina Souza se consolida agora como a vice-campeã também desse evento. Foi muito bom, né? Porque a Catarina queria a Mariana e ela teve a Mariana. A Mariana conseguiu ali passar pela Frances Aoto, que realmente, né, surfou muito bem, né? Competiu muito bem e depois, cara, ter a Mariana numa final, eu não queria não. Eu preferia outra pessoa, mas ela queria escolher a campeã. Foi assim, ela queria ali mais ter aquele momento junto com a Mariana, né? Aquele momento que elas já tiveram no passado no circuito mundial, elas competiram muito tempo juntas e
cara, a Mariana realmente, hoje, em particular, lógico, dos outros dias também, mas ela estava bem conectada com o mar, estava difícil de ganhar dela, muito fluida, apesar do acidente que ela teve, a gente via que ela estava ali com né, o pescoço bem travado ainda, mas ela está fazendo um trabalho lindo com o Pilates. Cara, parece até que ela não tinha nada ali, ela surfou muito bem. Parecia, estava aproximando ali a perfeição a Mariana, que foi a campeã, né, do circuito. Esse título de campeã master, ele é definido somente nesse evento, né? E lembrando que para as outras atletas da categoria profissional e da categoria Pro Júnior, esse é apenas o início de uma longa jornada que vai ser o circuito de 2023. A gente já teve aí as campeãs da primeira etapa na categoria profissional, a Sari Ohara, que fez uma final também incrível com a Namika Yamashita, tirou a nota mais alta, né, da competição. Ali no finalzinho tirou 9 pontos, e na categoria Pro Júnior, a Raya Tabauno, uma das grandes revelações também, deixou a campeã mundial Pro Júnior, Luna Hardman, na segunda posição com vice-campeonato. For sure, Lucas, was so great to see, to saw a girl from Kauai, Hawaiian girl with only 16 years old. She's a water woman, I can tell you. Like, she can surf, she can bodyboard, she can drop knee on bodyboard. She loved the ocean. First time in Brazil, and was against Luna Hardman, like you said, like the Pro Junior World Champion. And she did great. She was like so relaxed, so cool. I love when we ask her, like, oh, you're gonna follow the tour? Oh, maybe I'm gonna check with my school. So beautiful to see this, like the new generation, especially from Hawaii, because bodyboard start in Hawaii. That's true. The island just breathes surfing, bodyboarding, and as you said, she's like a water woman. Only 16 years old. She was actually the only one to attempt ARSs and backflips, barrels. So this girl is on fire. She still has 2 more years to go. I was actually talking to Kanoi, her mother, and she was saying that she's trying to find a way. She's going to go back to Hawaii and trying to find a way, because she has the final test and everything on the same date of Antofagasta. But yeah, definitely they will make their most to keep this girl on the tour. And maybe the mind change now, because she won the event, she won prize money. First event out of Hawaii, maybe some sponsors coming out as well. Yeah. You never know. Maybe we can watch her again in Antofagasta. Guys, we're going to be together in Antofagasta, so stay tuned, because we're going to have a lot of fun in Antofagasta. Antofagasta will be the start of the year for the men's division. We're going to watch a lot of good bodyboard, I can tell you, Lucas. Definitely. We have all the divisions in Antofagasta, and it's going to be a great event. For sure, this one, amazing one, special for the girls, special for the women. This is only one experience, I would say. Thanks Neymara and Instituto Neymara, all of our sponsors, for making this happen. We had so many highlights on this event. Also the PCD division, guys. This year, it was the first year where the PCD had prize money. So a lot of good news for them as well. We had the mother and daughter heats, and that's it, Fabio. Now we have the interview right now with Bego and Mariana Nogueira, our 2 times Master World Champion of the World Tour 2023. Take it home, Bego. Thank you, guys. Super exciting moments here, because Mariana has 3 titles in the Open Division, but this is your 2nd title, so 5 titles in total, Mariana. You are the only one that is bringing a title in this event for Brazil. So please let the world know, how are you feeling at this point? É um privilégio estar aqui correndo esse campeonato, né, que a Neymara fez com tanto amor pra gente. Tá cercada de amigas, de pessoas torcendo por mim, com muita energia boa. Acho que a felicidade é que traz as coisas pra gente. E eu vou te falar uma coisa, saúde é tudo, o resto a gente tira de letra. Well, she said she's very happy to be here, very grateful to Neymara for doing this event, and it's a privilege for her to be here. And she's saying that health brings everything, so very good message. I would like you to send a message to all those ladies, all those bodyboarders around the world that are masters, that are probably over the 40 years of age. What would you say to them? Bom, eu há pouco tempo atrás achei que nunca mais ia competir um campeonato mundial, né? Eu parei em 2000
E quando a Neymar me chamou para competir ano passado, e eu acabei ganhando, e aí vim esse ano de novo fazer parte desse espetáculo, eu achei que já não iria, mas eu estou aqui, e todas as meninas, né, as meninas de 40 anos e mais, elas têm que vir aqui, porque só de estar aqui é inexplicável a energia, a torcida, estar aqui é o melhor, é a melhor parte, é o melhor prêmio. Well, she said she actually thought she was never going to compete again, and last year, due to this event, she became and she made us. I mean, she was the champion, and that motivated her. And she wants to send that message to all of you back home. You need to be present in this event. It's a really beautiful moment that you're living, the energy that it's living here. And I agree with you as a bodyboarder. You want to say something to someone? Alô, você queria mandar um alô para alguém? Esse momento é seu. Eu quero mandar tô até emocionada, gente, desculpa, para minhas filhas e falar para elas que saúde é tudo, se cuidem, se alimentem bem, sejam felizes, porque quando a gente busca a felicidade e a gente percebe que ela está sempre do nosso lado quando a gente gosta da gente. O importante é gostar da gente, tá? Então é isso, e mais meninas venham, mais mulheres, mais pessoas venham torcer para aqui, que esse aqui é um espetáculo, tá? Meu marido também, te amo. Parabéns, congratulations, and back to you guys. We are going to do the award ceremony. We are counting on you. That's going to be amazing, so don't go anywhere. On behalf of my team, I say goodbye right now. Congratulations, and back to you guys in the booth. É isso aí, Bego. Obrigado por essa entrevista incrível com a nossa 2 vezes campeã mundial Master, Mariana Nogueira. Agora a gente vai puxar um trailer da IBC, que é a organização sem fins lucrativos que estrutura o circuito mundial e também, além do circuito, é claro, fomenta várias iniciativas em vários países do mundo, como a gente pôde ver no circuito do ano passado lá nas Maldivas. Esse ano a gente vai ter iniciativas também nos Marrocos, e é isso aí, não saiam daí. This is it, guys. So good to see Mariana Nogueira 2 times now Master Women World Champion. And we're gonna show you guys a couple, one clip from the IBC World Tour. IBC, it's our bodyboard around the world, trying to build some more people together and trying to deliver to you guys the best what we have in bodyboard.
backflip. Let's see. Yes, he made it with the 360. Let's wait for that score. Christopher 2022 IBC World Tournament Champion. Let's see. Yes, he made it with the 360. Let's wait for that score.
Sejam bem-vindos novamente. A gente acabou de exibir esse clipe incrível da IBC, essa organização que estrutura, né, o circuito mundial, todos os eventos, além de várias outras iniciativas. Nada mais a dizer, é um prazer enorme fazer parte desse evento que foi o ArcelorMittal WAHINE Bodyboarding Pro 2023. Queria agradecer aqui a todas as pessoas, né, todos os nossos patrocinadores, a ArcelorMittal, a Prefeitura Municipal da Serra, ao Instituto Neymar Carvalho, Grupo Coroa e o Governo do Estado do Espírito Santo por patrocinarem e fazer esse evento ser possível. É claro, além de todas as equipes, né, Fábio, que participaram desse evento, a equipe de webcast, os fornecedores de webcast, os nossos juízes incríveis que trouxeram aí notas coerentes e precisas. Trabalho incrível de todo mundo aqui, realmente um prazer. Muito obrigado a todos. E é isso aí. Yeah, guys, that's it. This is the end of the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro 2023. We just start the year for our world tour, the IBC. Was such a good event, nice performance. We saw a lot of good waves. We saw the best wave so far in the women final from Sari Ohara. She managed to do a very nice rolo. Lucas, was unbelievable performance from the Japanese. Great to see the Hawaiian Araya winning the Pro Junior. It was great to watch Mariana again doing a great job. Now she's 2 times Master Women Champion. And such a nice event to also see the PWD, the PCD, like you guys, like we say here in Brazil, competing, not competing, I would say, like just enjoying bodyboarding with prize money as well. So thank you so much, Instituto Neymar Carvalho, to bring this up. Thank the sponsors, like you said, was a great event. Great to have a lot of girls from around the world here in Praia da Serra, Jacaraípe. Good job for everyone, from the riders and for all the people who works for the IBC. Yeah, it was amazing to see also so many names, more names come this year than last year. We had new names like Valentina Dias, we had Alessandra Hinder, so many great names, great moments here. And that's it, guys. For us here, from me and from Lucas, was great to be with you guys. Bego said bye-bye for you. See you there. And now, that's it for us too. I see you guys in Antofagasta. It will be an amazing event. Yeah, it'll be on the 18th of May. So, personally, a big thanks from me, Lucas Rocha, Fabio Aquino, Bego Martinez, also working with us here, and Ursula. So stay tuned, guys. From the 18th to the 28th of May, we're going to have the second event, second stop of the World Tour. And now we're going to go to the award-winning ceremony down there. You guys will be able to check it out. And that's it. We're going to send it there. Take it away. See you soon. Última cerimônia de premiação, depois da última campeã consagrada, todos nós vamos fazer uma foto aqui em cima do pódio. Então, quem tiver com a camisa de camisa do evento, vem, que vai ser muito bem-vinda. Todo Conchita, vem fazer foto final, né? Tem que vir. E nem eu te... Beleza. Então, recebi o ok aqui do live streaming, então estamos ao vivo, 100 países nos assistindo, então vamos abrir oficialmente aqui a cerimônia de premiação do ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro 2023, no oferecimento do Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Lazer, da Serra, energético do grupo, em
Inter Hotel. Agora sim, falar um pouco do circuito mundial. A IBC está se propondo a fazer no ano de 2023, dos planos para o futuro, e tudo que representa essa etapa que abre a pista latino-americana, que abre o circuito mundial de bodyboard. Glenn Cuevas. Ok. Juliano já falou bastante. Na verdade, eu sou representando um time que trabalha muito por esse movimento de nosso esporte. E, além disso, também por ajudar a todos vocês, a todas as atletas, a todas as famílias que estão atrás de todas vocês. É muito importante o apoio que vocês recebem diariamente, porque sua família sempre está aí. Patrocinadores, sponsors, vai e vem, mas a família sempre está aí. Então, eu queria agradecer primeiro isso, a família e todas as pessoas que estão aqui na Jacaraípe. Aperturando o circuito mundial. É uma señal muito importante começar com uma competição que é 100% feminina. Está falando muito alto em relação de lo que ela está querendo desenvolver para. Não é só inclusão, não é só uma palavra, é através de ações. E isso foi um compromisso que fizemos desde o começo da IBC. Além disso, eu só queria agradecer a todas as autoridades que estão aqui presentes, ao prefeito, ao secretário de esporte estadual, às pessoas que estão em representação da prefeitura de esporte, também Felipe, a toda a pessoa que está representando a ArcelorMittal, que sem eles realmente seria muito difícil conseguir fazer acontecer essa staff técnico que trabalharam muito bem, muito obrigado, muitas graças, porque não sabem que tão difícil é estar atrás aí, observando, assistindo cada uma das ondas, realmente em las condições, em el tipo de onda que está aqui, não é fácil para qualquer um. Então, agradecer todas as pessoas que estão envolvidas também na parte técnica, do staff de streaming, os webcasters, todos vocês que estão aí da prensa. Sem vocês não conseguiríamos espalhar tudo o que está acontecendo aqui. Agradecer muito isso. E, enfim, principalmente a todo o time do Instituto Neymar Carvalho, que realmente trabalham todo o ano. Não é somente durante esse evento. É realmente durante todo o ano, estão trabalhando com a comunidade, com crianças, desenvolvendo o esporte em diferentes níveis. Este ano eles levaram para frente a categoria de inclusão de PCD e de las mães com as filhas, algo que foi muito lindo. Para não tirar crédito de ninguém, foi eles quem levaram para frente. Então, vou deixar isso e principalmente um agradecimento para a nossa lenda viva, que é Neymar Carvalho, que sem ela não conseguiríamos fazer nada aqui. Muito obrigado. Obrigado, Glenn. Parabéns. Acompanho de perto o trabalho do Glenn. Realmente a IBC está conseguindo resgatar a categoria feminina, fazer um trabalho de base. Todos os eventos para acontecerem precisam ter um trabalho de desenvolvimento com a comunidade, um trabalho com as novas gerações. Então é isso aí, Glenn, é isso que a gente quer ver, a molecada, a mulherada na água. Então eu vou começar agora pedindo para as meninas que estão com as camisas de lycra já se posicionarem aqui. A gente vai começar com a categoria Pro Júnior. As meninas, por favor, já se coloquem aqui no pódio. Eu gostaria de convidar para fazer uma fala, por favor, secretário de Estado e Esporte aqui do Espírito Santo, perdão, por favor, senhor José Carlos Nunes. Uma salva de palmas, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, registrar a alegria de estar aqui junto com vocês, mas a gente não poderia, em hipótese alguma, deixar de parabenizar a todos os atletas, né, que competiram, e a gente percebe que foi um sucesso esse evento, mas quero também parabenizar a nossa grande campeã, a Neymar. A Neymar não mediu esforços para que tudo isso pudesse acontecer, e aconteceu maravilhosamente bacana. Obrigado, Maiara, por você ser esse nome do esporte aqui no estado do Espírito Santo e nos representar muito bem.
Então, eu queria só falar um pouco da lei de incentivo. A lei de incentivo tem sido para nós, né, um mecanismo muito importante para a gente poder fomentar o esporte, principalmente de alto rendimento. E aqui, por exemplo, é uma delas, né? De janeiro até agora, nós já investimos quase 3 milhões e meio só da lei de incentivo ao esporte. Então, tem grandes empresas, né, como a ArcelorMittal, que tem ajudado, tem contribuído. A lei de incentivo, na realidade, é uma renúncia que o Estado faz para que as empresas possam investir no esporte, e o Espírito Santo está de parabéns, porque, de fato, a gente está fomentando o esporte. O Renato Casagrande não tem medido esse esforço para que a gente possa, de fato, avançar no esporte em todas as modalidades. É isso, um abraço e um beijo no coração de cada um e cada uma de vocês. Obrigado. Obrigado, secretário José Carlos Nunes, secretário de esporte aqui do governo do Espírito Santo. Por favor, gostaria de convidar agora o senhor Felipe Lemos. Por favor, Felipe, secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura da Serra. Felipe, por favor, vamos ouvir um pouco da palavra do Felipe. Obrigado, irmão. Prazer de te ter aqui. Pessoal, boa tarde. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Falar num evento como esse é falar em desenvolvimento do turismo, bares, restaurantes, hotéis, os ambulantes que vêm para cá também, que trabalham aqui, que conseguem se desenvolver no ramo de atuação, e falar no crescimento da nossa cidade, mas falar também, principalmente, no desenvolvimento do esporte. Então eu estou aqui hoje representando a Setur, representando a Prefeitura da Serra, o prefeito Sérgio Vidigal, que tem uma atenção enorme, um carinho enorme por eventos esportivos. Então, Neymara, obrigado por estar com a gente, obrigado a Celó, obrigado à presença do secretário de Estado de Esporte por estar aqui também com a gente, participando. É um esforço coletivo. Então, eu quero dizer assim, que eu estou muito feliz em ver o tamanho desse evento, em poder participar desse evento, ver todos vocês aqui, as atletas, claro, principalmente, e ver a nossa Serra em mais de 100 países no mundo inteiro, nessa transmissão maravilhosa. Parabéns, gente. Obrigado demais. E vamos com tudo, que venham mais eventos assim. Obrigado. Obrigado, Felipe, por favor. Vamos convidar agora, então, as campeãs da categoria Pro Júnior, por favor. Bianca Simões, do Brasil, Luana Dourado, de Portugal, Luna Hartmann, do Brasil, e Araya Tabalno, do Havaí. As atletas já perfilando aí nas suas colocações. Salva de palmas, então, terceiro lugar, local aqui do Espírito Santo, Bianca Simões. Parabéns, Bianca, trazendo a voz capixaba para esse pódio, recebendo o seu prêmio das mãos do secretário Felipe Lemos. Agora sim, entregando também o troféu de terceiro lugar para a portuguesa Luana Dourado. Luana Dourado trazendo a voz dos nossos irmãos patrícios aqui para esse pódio lindíssimo. Vice-campeã da etapa, Luna Hartmann! Parabéns, Luna! Abrindo muito bem a sua caminhada na busca do bicampeonato na categoria Pro Júnior, é o que nós esperamos. E the winner in first place from Hawaii, Araya Tabalno! Congratulations, Araya. Parabéns, Araya. Primeiro lugar, campeã do ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro 2023. Araya vindo lá do Hawaii para levar o ouro aqui nas águas do Solemar. Parabéns, Araya. Araya, please, some words. I want to say thank you to the people that helped organize the competition. And I also want to say a big thank you to my Ohana back home, and big thank you to Auntie Neymara for getting me here. É isso, a Raya agradece a toda a organização do evento, a turma dela lá de casa, e manda um salve especial para Neymara. Parabéns, meninas! Foto oficial, troféu lá em cima! É isso! Muito obrigado ao secretário, muito obrigado, José Carlos, secretário de Estado
e Esporte aqui do governo do Espírito Santo. Obrigado, Felipe Lemos, representando a Prefeitura da Serra. Muito obrigado. Vocês podem, por favor, voltar ali a cadeira VIP de vocês aqui na sombra. Obrigado, Felipe. Importantíssima a presença de vocês. É isso, meninas. Eu vou convidar agora para subir aqui no pódio os maiores nomes do bodyboard profissional feminino desse momento. Por favor, Joana Schenker, Joselane Amorim, Namika Yamashita e Sari Ohara, por favor, podem compor aqui o nosso pódio. Gostaria de chamar aqui para fazer a cerimônia de entrega, por favor, o senhor Bernardo N., que representa a ArcelorMittal. Bernardo, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer para a ArcelorMittal fazer parte dessa bonita festa. A gente está aqui hoje para brindar, né, coroar a finalização desse campeonato, dessa etapa mundial de bodyboard exclusivamente feminino. Foi um sonho que começou, né, no ano passado, no primeiro movimento desse torneio, aqui na Serra. Esse segundo ano ele expande, né, ele ganha mais competidores internacionais participando, o que aumenta, né, a competitividade dele e está ligado muito ao propósito da ArcelorMittal, que é produzir aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Então eu fico eternamente grato e feliz em nome da ArcelorMittal. Não tenho como deixar de agradecer ao Instituto Neymar Carvalho por estar, né, numa construção entre a empresa, entre o governo do estado, entre a Prefeitura da Serra, fazendo tudo isso acontecer. E também trazendo novas inovações e destaque. Né, eu posso colocar aqui a questão de trazer para esse ano uma premiação específica para as PCDs, o que mostra que o campeonato também vai trazendo a questão da inclusão. Então, mais uma vez, parabéns a todas vocês. Todas as atletas são campeãs por estarem aqui, promovendo esporte, promovendo saúde, promovendo inclusão e também promovendo o empoderamento feminino e o respeito ao mar. Muito obrigado a todos vocês. E um forte abraço. Grandes palavras do Bernardo. Parabéns, Bernardo. Obrigado por fazer esse evento acontecer. A ArcelorMittal não mede esforços. Então vamos lá. Vamos premiar as campeãs desse evento. Em terceiro lugar, representando a bandeira portuguesa, Joana Schenker. Parabéns, Joana. Surfou muito. Veio muito bem desde as primeiras fases. Parabéns, Joana. E representando as cores verde e amarela no pódio, nós temos Joselane Amorim! Parabéns, Joselane, trazendo verde e amarelo para o pódio. Agora eu vou falar em inglês, já que eu não sei falar japonês. Então vamos lá. In second place, the new generation of Japan, Namika Yamashita! É muito legal ver a nova geração japonesa. It's very nice to see the young Japanese generation here in WAHINE, ArcelorMittal. Congratulations, Namika. Nice and clean. Beautiful serve from you, Namika. Congratulations. And also, the first place and the winner of the ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro 2023, Sari Ohara! Congratulations, Sari-san, the winner and first place in this contest. Sari, please, some words. Boa tarde a todos.
sorry, I don't speak Portuguese, so I'm going to speak English. I'm sorry. This is my second time to be here in Espírito Santo Serra. Since I lost and I got a second last year against Neymar Carvalho. I don't know why, but I felt really special for this competition. I don't know why. So I've been training so hard to compete this kind of wave. Also, I really focus on this competition because this is our very beginning of this year. Then I won. Make this happen. I'm just really stuck. Thank you very much for supporting. Also, thank you very much for crew of ABC who is really pushing us as women to this stage, and also thank you very much for people who is supporting this competition. And if Neymar will run this competition next year again, I definitely come. Thank you very much. Muito obrigada. Thank you, Sari. All right, raise your trophies for the official picture. Congratulations, ladies. A Sari agradece a presença de todos, agradece a organização, agradece em especial a Neymar, diz que é muito importante ela começar o circuito mundial com essa vitória e deixou claro que todas as vezes que a Neymar fizer e o Espírito Santo colocar esse evento, ela estará aqui representando o Japão. Obrigado, Sari. Obrigado a todas vocês, meninas. Parabéns! Obrigado. É isso, galera. Vamos dar continuidade aqui à cerimônia de premiação. Gostaria de convidar agora, por favor, a doutora Hermínia Azuri. Por favor, doutora Hermínia, será um prazer ouvir aqui breves palavras suas em relação ao seu trabalho. Doutora Hermínia, que faz um trabalho fundamental no combate à violência da mulher. Por favor, recado importantíssimo. Doutora Hermínia, é um prazer recebê-la aqui no nosso pódio. Por favor. Boa tarde. Mas que coisa maravilhosa estar na cidade que foi uns 10 anos de juízo aqui nesse lugar. Parabéns à Serra, parabéns à Arcelor, parabéns Neymar. E ver mulheres no pódio, para mim, é uma alegria muito grande. Meus parabéns, congratulations. E, eu não sei mais o que dizer do que a alegria de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Por favor, agora eu quero chamar aqui no pódio ela, que é nota 10, Neymar Carvalho! Neymar, algumas palavras, a gente sabe que o momento exige respiração profunda, mas você é craque nisso. Boa tarde, galera! É só um momento de agradecimento mesmo, Gil, Glenn. Obrigada pela oportunidade de me deixar fazer parte dessa organização. Essa chancela da IBC só acontece por causa do Glenn aqui, toda a equipe dele de trabalho durante o ano inteiro. Agradecer toda a equipe técnica, toda a minha equipe, toda a equipe técnica da IBC, todos os juízes aqui, galera. Uma salva de palmas para a galera que trabalhou. E fica atrás das câmeras, né? Mas eles ficam ali às 7, 8 horas por dia. Então, merece também esse reconhecimento. O que eu quero prometer para o ano que vem é que a gente vai construir esse evento com o feedback de vocês, meninas, desse ano. Entende? Então, o que vocês vierem trazer para mim é o que a gente vai produzir. Fora o desejo de construir um campeonato que eu quero estar competindo ainda, é o que vocês querem também que estejam competindo, sabe? O ano passado me deram a ideia de fazer a bateria de mães e filhas. E esse ano aconteceu. Por quê? Porque alguém falou comigo o ano passado. Então, a categoria PCD teve a divisão
da categoria, porque foi também uma coisa solicitada. Então, eu peço a vocês, meninas, o feedback realmente de vocês. O que funcionou, o que não funcionou. E, se Deus quiser, 2024 a gente vai estar aqui de novo, coisa mais linda. Obrigada. Obrigado, Neymara. Ela não é ou não é? Nota 10! É isso, Neymara. Muito obrigado por todo o seu trabalho, por toda a sua carreira, por tudo que você representa para o esporte brasileiro, para o esporte do Espírito Santo. Bernardo quer dar mais algumas palavras aqui. Só quebrando um pouco aqui o protocolo, mas através dessas palavras, podem ter certeza que a ArcelorMittal vai continuar apoiando o Instituto Neymara Carvalho e vamos continuar o nosso trabalho de construção de mais um projeto. Estamos juntos. Valeu, Bernardo. Obrigada. Esse foi o depoimento mais importante do dia, pessoal. Obrigado, Bernardo, de verdade. É dar uma segurança muito grande para nós como organizadores, ouvir do patrocinador principal que ele gostou do evento e garantir o patrocínio para o próximo ano. Isso já dá uma tranquilidade para a gente se planejar. Obrigado, ArcelorMittal, obrigado, Bernardo. Muito obrigado de verdade em nome da Neymara, enfim, de toda a organização do WAHINE, da IBC. Muito obrigado. Vamos continuar aqui então, pedindo para subir no pódio as campeãs da categoria Master, por favor, Francis Aoto, Soraya Rocha, Catarina Souza e Mariana Nogueira, por favor. Perfilem-se aqui no pódio. É isso, meninas, por favor. Neymara, doutora Hermínia, será um prazer tê-las aqui, entregando o prêmio para as campeãs, por favor. Vamos lá, meninas, então, em terceiro lugar, representando o Rio de Janeiro, Soraya Rocha, do Brasil! Santa Catarina Laguna! Quebrou o locutor agora, Soraya. Santa Catarina Laguna! Meu Deus do céu! Mas ela mora no Rio, vai. Nossa advogada, colega de trabalho aqui, da doutora Hermínia. Agora eu não vou errar. Representando o estado do Paraná, a bandeira verde e amarela, Francis Aoto! Parabéns, Francis. Linda performance. Francis e Soraya arrebentaram, pegaram altas ondas e estão aí no pódio. Agora sim, em segundo lugar, vice-campeã mundial master, a mãe da conchinha, Catarina Souza! Trazendo a bandeira dos nossos irmãos patrícios para o pódio do ArcelorMittal WAHINE Bodyboard Pro. Conchinha quer subir também. Aí, agora sim. E agora sim, bicampeã mundial, Mariana Nogueira! Mariana Nogueira, tem bomba, tem tudo! Essa é a Mariana Nogueira, bicampeã mundial. Uma monstruosidade o que surfa a Mariana Nogueira. Mar grande, mar pequeno, mar cheio, mar buraco. Mariana Nogueira lá do Rio de Janeiro. Bandeira verde e amarela no alto do pódio. Levanta o troféu para foto oficial, meninas. Queria aqui ressaltar esse troféu lindíssimo da artista Ana Paula Castro. Troféu produzido com aço da ArcelorMittal. É claro, meninas. Foto oficial agora, por favor. Ah, sim.
Raoni, por favor, sua presença solicitadíssima nesse momento aqui. Raoni Rossio, gestor de marketing do Grupo Coroa. Obrigado, Bad Wolf, é uma delícia, irmão. Putz, bom demais mesmo, de verdade. Não é propaganda não, é sério. É isso. Galera, foto oficial, mas ninguém sai daí porque eu ainda vou entregar o microfone para a campeã mundial, Mariana Nogueira, bicampeã mundial, para ela dar algumas palavras. E aí sim, todas convidadas para tirar uma foto, todo mundo aqui vestido de WAHINE, para fazer essa foto. Vai lá, Bernardo. Troféu lá em cima, meninas! Parabéns! É, Van das Belas marcando presença. Virou tradição já, né? Enquanto tiver o WAHINE, vai ter Van das Belas. Mariana, por favor, algumas palavras da nossa bicampeã mundial. Bom, primeiro eu queria agradecer a ArcelorMittal por dar essa importância às mulheres, né? A gente se reunir aqui nessa festa linda. E o maior prêmio para a gente é estar unida para fazer o esporte crescer. Esse é o maior prêmio, né, de todas nós. Agradecer a Ney, que sempre foi uma inspiração para mim. A minha irmã, que é tudo para mim nessa vida. E dizer para vocês que saúde é tudo. O resto a gente tira de letra. E agradecer a comissão técnica, o pessoal que participou, Beat Marshall, todos vocês, com tanta energia boa. Muita energia boa, foi isso que me levou à final. E também me senti na obrigação, né, de retribuir a minha torcida da Van das Belas! Vocês é que me trouxeram, vocês que me levaram para a final, tá? Obrigada por tudo, parabéns a todos os patrocinadores, a prefeitura, Ney, seus pais também que estão aqui. Lindos. Obrigada aos amigos e amigas que eu fiz nesse esporte. A minha essência é esse esporte, então ele vai estar sempre comigo e sempre com vocês, tá? Beijo! Chamada para um super hit agora, Mariana Nogueira versus Neymar Carvalho. Quem quer ver, levanta a mão! Ano que vem, ano que vem, ano que vem! Parabéns, meninas, todas vocês agora aqui em cima pra gente fazer uma foto lindíssima. Tá ou não, não tá feita a super hit para ano que vem, secretário? Bom, já está garantido pela Arcelor. Bom, se está garantido pela Arcelor, também pelo governo do estado. Mas olha, ele conseguiu igualar a melhor notícia do dia. Agora vem o outro secretário também. Eu sou competitivo, rapaz. Não fico de fora dessa, não. Prefeitura da Serra, ano que vem, tamo junto aqui, hein, gente? Boa, Neymar, pode comemorar! Gente, eu queria agradecer também a Neymar por ela ter conseguido dar uma premiação tão boa para as mulheres, igualar isso aí, né? A gente sempre correu atrás de premiação que a gente merece, da nossa categoria, que chama tanta atenção, e ela conseguiu. Obrigada, Ney! Galera, mais uma confirmação pro ano que vem, agora do Grupo Coroa. Não tinha jeito, né? Vamos igualar as melhores notícias do ano aí, então. Tamo junto também para fazer acontecer essa festa bonita aí novamente. Com muito Bad Wolf, muita água Campinho, Grupo Coroa confirmado. Que isso. Só tem galã nesse estado, né? Rapaziada bonita. Meu Deus do céu. Meninas, todas aqui no pódio, por favor, fazer uma foto a pedido da Neymar aqui. Coisa mais linda. Todo mundo que tiver de camisa lá, roxinha, cinza, comissão técnica, galera, pode vir. Chico, Frank, Lucas, Marquinho, pessoal. Alright, just everyone here at the beach, please. You may join us here in this historical picture. Thank you, everyone. Thank you, all the sponsors. Thank you, Neymar. Thank you, everyone here involved in the WAHINE Bodyboard Pro. Please bring your phones, bring your mobiles, bring your friends, your family. Let's crowd the stage. Everyone here.
Troféus lá em cima, meninas! É isso, galera! Parabéns, WAHINE! Obrigado, galera! Obrigado a todos os envolvidos aqui na organização do WAHINE Bodyboard Pro 2023, ArcelorMittal, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Esportes e Lazer, Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba, Prefeitura Municipal da Serra, Grupo Coroa, Interhotel, Bad Wolf, Água Campinho, Instituto Neymar Carvalho, Confederação Brasileira de Bodyboard, International Bodyboard Corporation. Nos vemos em 2024. Valeu, galera! Fui! Is it possible to know whether the steel is produced in a sustainable way? Can you tell me whether the steel used to make household appliances is manufactured according to social principles? Do you know whether the steel used to make cars, buildings, and roof tiles abide by governance practices? Now you know. ArcelorMittal is the first steel producer in the Americas to receive the Responsible Steel certification, an acknowledgement to those who produce high standard and increasingly smarter steel for people, for products, for the planet. ArcelorMittal. 90 anos Coroa. O melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa e concorra a brindes. Serra tá com tudo! A Serra é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Em 2 anos, investiu mais de R$500 milhão e agora conta com o maior centro de especialidades médicas do estado. Também se tornou referência em investimentos na saúde e educação e possui o maior e mais moderno sistema de segurança e iluminação pública do Espírito Santo. A Serra também é campeã de empregos, dando oportunidades reais de crescimento para a população. A Serra tá com tudo! Tudo para você ser mais feliz aqui. Prefeitura da Serra.